85,3 Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Agora, concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Muito bem, um grande abraço, boa noite, amigos da Bandeirantes, Campinas e região. Boa noite, você nesse mundão afora, pela internet, pelo YouTube, o nosso abraço, nosso carinho. Uma quarta-feira fria em Campinas, 19 de julho de 2023. Agora 20 horas e 1 minuto. Estamos aqui porque na longínqua 21h30 tem ABC Guarani. Mais uma madruga ontem, no mesmo horário. Tivemos Ponte Juventude, foi 0-0. E hoje é o Velho Bugre, lá em Natal. O ABC, né? Arena Dunas, mas bonito. É um local bonito. É um grande centro, uma grande capital. Porque é o seguinte, gente, aqui em Campinas, jogo 9h30 é uma coisa, quer dizer, me desculpem, eu penso assim, né? Uma correria danada e tal. Agora Natal, já é uma temperatura gostosa, mesmo julho. É praia, é turismo, é night, né? Tem a night. Então, um jogo 9h30 combina com o local, combina com usos e costumes e tal. O pessoal muita gente passeando. Pô, vou ver lá ABC e Guarani. E o povo de lá Natal é um povo muito calmo. O ritmo é outro. Então, tudo bem. Mas 9h30 de novo, hein? De novo 9h30? E tem mais, seu Edu. Tudo bem, a Ponte joga sexta, 7 da noite. CRB e Ponte. Aí, domingo de manhã, 11 horas, jogo do Guarani com o Atlético Goianiense. Meus amigos, é o seguinte, quem narra aqui é Roger Williams. Roger Williams narra aqui na Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes, ABC Guarani, comentários do Tigrão e também trabalhos do Vladimir Catarino nas reportagens. E hoje a TV Bandeirantes transmite, sim, a partir das 21h15, hoje começa às 21h30. Então, a partir das 21h15, o Batista na TV, o Gleger na TV e também o CH na TV, na transmissão de ABC e Guarani, tá bom? Então, nosso muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E agora, terminando o jogo, nós temos aqui o apito final. Apito final. Antes, jogo aberto, agora mudou o nome, apito final. Seguimos aqui a rede Bandeirantes São Paulo mudou. Nós também mudamos, apito final. E uma novidade, olha, sabe a Uesco? A Uesco é sensacional, a furadeira Uesco que vocês têm ouvido aqui, o Batista propagar, a gente fala da Uesco no nosso apito final agora, antes no jogo aberto. E antes era o craque do jogo que ganhava, era o jogador que ganhava, aquele que era eleito o craque do jogo. Agora não! Agora quem ganha é o ouvinte. Então, só para ir adiantando, porque agora também não adianta, para ver como que funciona. Quando terminar o jogo aqui, a transmissão do Roger Williams, vamos entrar no apito final. E aí você indo no YouTube, tem que ir lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá vai estar o número do WhatsApp. Não é esse aqui que você está acostumado a mandar mensagens, não é esse. Não é o 97102-1493. Não é esse. Não é o 97102-1493. É um outro WhatsApp que vai estar lá embaixo no YouTube. Se você colocando no YouTube, acionando o YouTube, vai estar o número do WhatsApp. E naquele número você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e vai mandar a senha. A senha vai estar lá uma palavra. Mande aquela senha. E aí você manda seu WhatsApp. Já está concorrendo. É um CPF só.
vamos mandar 2, 3, 4, 10. O sistema não aceita. É só uma participação. Então você faz aí a sua, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo. Conta para o seu amigo, ele faz também. É apenas uma participação. E aí, dentro do próprio apito final, a gente vai revelar o ganhador. Como é que nós vamos fazer como é que vai surgir o ganhador? Isso aí é feito pelo site O Sorteador. Tem muita... Seu Edu, vê pra mim o Esque, tá vendo pra mim, Edu, vê meu nome e tal. Não tem isso, não tem isso. É o site O Sorteador, a produção aqui vai recolher as inscrições e aí então vai pro sistema para sortear. Então, nosso muito obrigado desde já, fica aqui o convite para você participar dentro do apito final, depois de ABC e Guarani, concorrendo a uma ferramenta, uma furadeira Uesco. Meus amigos, trabalhos técnicos, olha, do incrível. Atenção, hein? Gil Kleber no comando, Gabriel Ribeiro, meu grande amigo, sensacional Gabrielzinho, grande aquisição. E ele, o mais incrível, Gilberto Sufi, que deixei de propósito por último. De novo, Gilberto Sufi. Sufi, você tá quanto tempo aqui, Sufi? Quanto tempo você... Desde 2010, saiu um pouquinho, voltou e tal. Quantos anos, hein? Quantas jornadas esportivas e quanta técnica externa não fez Gilberto Sufi. Deixa eu só passar uma coisa para vocês aqui. Na Série B, segundo tempo lá em Goiânia, Atlético 0, Mirassol 1. Gol do Gabriel, logo no comecinho. Olha o Mirassol aí. E o Atlético Goianiense pisa no brinco domingo pela manhã. E o Novo Horizontino descarregou para cima do Londrina. Estamos no segundo tempo e 3 gols de cara primeiro tempo. O Ronaldo, ex-Guarani, 1-0. Giovani, 2-0. E o Heverson, no finalzinho do primeiro tempo, 3-0. Novo Horizontino 3, Londrina 0. Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos ter, além de ABC e Guarani, 21h30, Avaí, Sampaio Correia, Ceará e Vila Nova, Sport e Vitória. Serão 4 jogos às 21h30. E do playoff da Sul-Americana, segundo tempo, lá no Engenhão, o Botafogo do Rio vence 1-0 o Patronato da Argentina. Só que na Argentina o Botafogo venceu por 2-0. Somando tudo, tá 3-0 pro Botafogo. Que fase do Fogão, hein? Que fase do Fogão! Deixa eu ver aqui. Luiz Henrique fez o gol do Botafogo. Então, tranquilo, só administrando, o Fogão praticamente classificado, aí sim para oitavas de final da Copa Sul-Americana. Deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Guarani e ABC. Deixa eu pegar aqui meus apontamentos. Eu tive que pegar aqui Guarani Asa de Arapiraca, depois Guarani ABC e peguei também Guarani Boa. Você já sacou aí que eu estou falando de 2016. Em 2016... Guarani e ABC subiram da C para B. Só que antes de pegar o ABC na semifinal, o Guarani pegou o Asa de Arapiraca valendo acesso. Aqui sim, mata-mata. Uma brilhante campanha fez o Guarani na Série C 2016. Deixa eu ver aqui, o jogo de ida foi em Arapiraca. O público lá, 4.050. O Bugre, na primeira fase, teve a melhor campanha entre todos. O Guarani somou 38 pontos. O Bugre tinha uma boa defesa, só perdia para o Boa, de Varginha, em termos de defesa. Comparando a campanha, o Guarani tinha 38 pontos e o Asa tinha contabilizado 26. Mas, enfim, regulamento, cruzou Guarani e Asa. E aí, meu amigo, o Bugre toma virada em Arapiraca, 3-1. O gol do Guarani foi do zagueiro Ferreira. Vocês lembram da Torre Gêmeas? Ferreira e Leandro Amaro. 2016 o Guarani era assim. O Fumagalli cruzava, ou Ferreira ou Leandro Amaro fazia de cabeça. O goleiro Leandro Santos do Guarani falhou em 2 vezes. Falhou em 2 gols. E o Bugre depois tinha que reverter. Vamos lá, isso foi no dia 1º de outubro de 2016. Aí veio o jogo de 8 de outubro de 2016. O jogo da volta. O jogo do acesso. Guarani 3-0 no Asa. E o nome do jogo, o atacante Eliandro. Eliandro fez 2 gols. O Eliandro, ele foi contratado só para esse mata-mata.
E ele tinha estreado na partida anterior, lá em Arapiraca. O Guarani tentou contratar o Eliandro antes, porque o Eliandro, nesse ano 2016, ele disputou a Série A2 pelo Batatais. O Guarani tentou, não deu certo, não quis vir. Aí ele foi parar no Bragantino. E o Bragantino disputava o Brasileiro da Série B na época. Só que no Bragantino, o Eliandro não foi bem. Não foi bem. E aí o Guarani foi lá e contratou. E ele marca 2 gols aqui. O segundo gol foi assim, a bola bateu no Eliandro e entrou. O goleiro Thiago Braga, do Asa, recebe a bola recuada e quando vai repor, dá um chutaço, que seria lá pra frente. Mas Eliandro estica a perna e a bola bate e entra. E a galera é a loucura. E o tobogã não foi liberado. O Guarani fez parceria com a empresa Asa Alumínio e as obras foram feitas no tobogã, com certa rapidez. Mas na hora da vistoria, o Corpo de Bombeiros não liberou. Mesmo assim, o público foi de 12.713. O ingresso custou R$ 40,620. Subiram Guarani, ABC, Juventude e o Boa, que ficou com o título. Deixa eu pegar mais aqui. Olha, o elenco desse dia, o goleiro Leandro Santos, que veio do Oeste, o Lennon, que veio do Cabo Friense. O Lennon tá na praça, o Lennon tá no Confiança, se não me engano, tá no Confiança. Os zagueiros Ferreira e Leandro Amaro, que vieram do Mirassol. Lateral esquerdo Gilton, estava no Japão. Auremir, bom volante, se deu bem. Veio do Sampaio Correia. Wesley, volante também da base. Pipico, do Macaé. Tinha o Fumagalli, que tinha completado 39 anos, 3 dias antes desse jogo. Só terceira passagem. O meia Renatinho do Mirassol, o Eliandro do Bragantino. E os que entraram, o David do Batatais, Regis, lateral direito, Luverdense. E o atacante Everton, que veio do Rio Claro. E o técnico Marcelo Chamusca, que estava no Sampaio Correia. Bom, então o Guarani subiu, festa no brinco e tal, 3-0, 8 de outubro de 2016. Guarani Asa. Agora vamos ao jogo. Deixa eu pegar aqui, eu marco a história do jogo, tá aqui Guarani Asa, tudo plastificado. E deixa eu pegar o outro arquivo que é de jogos entre ABC e Guarani. Pronto. Aí, o que aconteceu? O Guarani tinha subido e o campeonato prosseguiu. Estávamos na semifinal. Na semifinal. E o Guarani foi para Natal pegar o ABC do Geninho. E o Guarani foi uma gracinha. Péssimo. Irreconhecível. E uma máscara, sabe por quê? Jogadores pintaram o cabelo e barbas. Explicou. O zagueiro Ferreira pintou a barba de branco. E o outro zagueiro, Leandro Amaro, pintou uma faixa de branco na cabeça. Uma faixa. E o volante Zé Antônio pintou todo o cabelo de branco. E assim entrou o Guarani. O Guarani queria a terceira estrela, muito na época, se falou, porque se o Guarani ganhasse a Série C, seria o único time brasileiro que ganhou a Série A, a Série B, que foi a Taça de Prata em 81, e seria a Série C 2016. Bom, agora ele tinha subido aquela coisa, a defesa era impecável, mas nesse dia aí não deu nada certo. E o Guarani, gol impedido, o Guarani reclamou do terceiro gol de Jones Carioca, foi 4-0 pro ABC. 4-0. Nesse jogo o Fumagalli completou 250 jogos. Bom, 4-0 e tal, torcida bem chateada, evidentemente. E aí o jogo da volta no dia 23 de outubro de 2016, o domingo. Foi domingo esse jogo, 9 da noite. 9 da noite. Guarani e ABC, valendo vaga na final. Ninguém acreditava. O público foi de 3.237. E o Guarani tinha que fazer 4-0 para ir para pênalti. Ou fazer 5 ou mais para classificar direto. E o Fumagalli jogou nessa partida com a camisa número 250. Ele tinha completado no jogo anterior, aqui era 251, mas colocou a camisa em 50. Só as 3 passagens e tal. E aí, meu amigo, nessa partida, o velho Fumagalli esmerilhou. Porque ele marcou 3 gols, sendo um de falta, e deu assistência para o primeiro gol. E ainda chutou uma no travessão. A Polícia Militar não liberou o tobogã. O bombeiro tinha liberado, mas a Polícia Militar, alegando problemas burocráticos, não liberou o tobogã.
O Bugre fez promoção de ingresso. R$20 em qualquer setor, menos nas vitalícias, que o ingresso custou R$30. Em ambas, com a camisa do Guarani, esse era o preço. Mulheres com a camisa do Bugre não pagaram. E mesmo assim o público foi de 3.200. Bom, vamos lá. Segue o jogo aqui. Jogadores que pintaram o cabelo voltaram ao normal. Desta vez, os zagueiros Ferreira e Leandro Amaro entraram com o cabelo normal e não jogaram como na partida de ida lá em Natal. Vamos aos gols aqui. Atenção. 1-0 Guarani. Logo a 8 minutos, gol do zagueiro Leandro Amaro, de cabeça. 25 minutos, 2-0, Fumagalli de falta. Aí a 32, Jones Carioca do ABC expulso. ABC com 10. 41 minutos, o meia Lúcio Flávio, o melhor do ABC, é substituído. Vem o segundo tempo, 3 minutos, Fumagalli 3-0, um chute na entrada da área. 9 minutos, 4-0, Fumagalli, chute próximo à pequena área, cruzamento de Pipico. 31 minutos, 5-0, Alex Santana. Um chute fortíssimo de fora da área. O Alex Santana pertencia ao Inter de Porto Alegre, estava no Criciúma. E depois a 35, 6-0, Pipico, que veio do Macaé. Final de jogo, eram 22 horas e 55 minutos daquele 23 de outubro de 2016. Fim de jogo, 6-0, Guarani na final, muito comemorado pela pequena torcida, agora estava na final contra o Boa, de Varginha. Então é isso aí, já que o jogo aí já é Guarani ABC, a historinha de confronto 2016. E dá aqui um pequeno pitaco da final que foi depois. Primeiro jogo foi aqui no Brinco. Por quê? Olha que coisa, por um ponto o Guarani não decide em casa. O jogo foi 1-1, 29 de outubro de 2016. O Boa tinha somado 45 pontos e o Guarani 44. Por isso que a primeira partida seria no Brinco, o Boa decidiu em casa. Gol do Bugre, zagueiro Leandro Amaro, de cabeça. Era sempre assim. Fumagalli levantava, foi no escanteio. E Leandro Amaro, de cabeça, fazia 1-0. E o Boa reclamou do gol, alegando falta no goleiro Daniel Luiz. O tobogã foi liberado e o público foi de 16.749. Fazia 3 anos que o tobogã estava interditado por obras que deveriam ser realizadas pelo Guarani nas exigências do Corpo de Bombeiros. O Guarani fez parceria com a Asa Alumínio, que acabou fazendo a obra, já disse papapá. O ingresso custou R$40. R$40. Só que na altura do campeonato, gente, o Guarani já tinha vendido, antes do primeiro jogo, já tinha começado a venda para ir para Varginha. E nesse dia do jogo aqui de ida, já tinham sido vendidos 5 mil ingressos lá contra o Boa. 5 mil ingressos já tinham vendidos. Deixa eu ver o que mais aqui. E os 3.200 torcedores que foram assistir Guarani meia dúzia, ABC 0, e que guardaram o canhoto do ingresso, tiveram o direito a entrar de graça, só pegar o canhoto, ia no Brinco e pegava o ingresso para Guarani Boa. Foi sensacional essa sacada da diretoria, privilegiando e também dando um presente para aqueles que acreditaram. Você acreditou, você foi assistir, você vibrou, então você tem direito ao ingresso. Foi uma sacada realmente sensacional. Bom, depois nós tivemos o jogo da volta e final, 5 de novembro de 2016, lá em Varginha, 3-0 Boa, mais de 5 mil bugrinhos compareceram. Varginha fica a 310 quilômetros de Campinas. E aí uma frustração, porque em 14 minutos já estava 2-0. 14 minutos, 2-0. E a grande maioria da torcida do Guarani não tinha chegado, porque a polícia militar prendeu o ônibus em determinado local lá de Varginha, antes de chegar em Varginha. Prenderam os ônibus. Prenderam, o que eu digo eles reteram os ônibus para revista e tal. Olha, foi uma confusão aquele dia. Torcida bugrina, torcida a Polícia Militar lá de Varginha. E a incrível expulsão do Ferreira. A cena caiu nas redes sociais. Aos 16 minutos do segundo tempo, Ferreira teria dado uma disputa de bola, uma cotovelada no seu adversário, e o juizão expulsou direto. Não se conformando, o Ferreira vai agredir o árbitro, dando um tremendo empurrão, derrubou o árbitro. Não terminou por aí. O volante Auremir tenta segurar Ferreira.
Sabe o que aconteceu? O Ferreira dá um tapa e um empurrão em Auremir. Enfim, essas e outras, só confusão. Quando terminou o jogo, confronto, PM, torcida bugrina, e assim foi. Mas enfim, o objetivo maior era chegar nessa partida aqui entre Guarani e ABC. Hoje, 21h30, lá em Natal. Quem narra aqui é Roger Williams. Ô meu maestro, Gilberto Sufi. Vamos lá, bandeiras, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada. 21h30, aqui na Band, Roger Williams narra ABC e Guarani. Sempre comigo, em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco, o símbolo do torcedor. Feito de ouro, a nossa tava, construído com devoção. Nossa família bugrina tem raça e tradição. Avante, avante, meu bugre, com fibra e destemor. A cada nova jornada, Guarani é mais amor. Avante, avante, meu bugre, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. ABC Clube do Povo, campeão das multidões, serás sempre o mais querido pelos nossos corações. Eu me orgulho em ser da terra potiguar, quando vou para o gramado ver o ABC jogar. É bola pra ali, é bola pra lá, a turma joga com classe e com raça pra ganhar. O adversário fica no campo perdido, salve o mais querido, salve o mais querido. Salve o mais querido, salve o mais querido. Sim, já, o Vladimir Catarino comigo aqui. Olha, o Daniel Bernabé, amigo nosso que está em Natal. Edu, um enorme condicionamento para chegar na Arena Dunas. Espero conseguir entrar antes do início. O que é isso? Contador da Avenida Industrial, Daniel Bernabé, que ontem já sinalizou pra gente, tá passando férias lá em Natal e queria o jogo como vai. Informação importante, hein? Congestionamento para chegar na Arena das Dunas. Deve ser um lugar maravilhoso. Boa sorte para você, viu, meu amigo Bernabé? Boa noite, Edu. O Bugre vai ganhar Laurinha, minha neta. Laurinha completa 2 aninhos hoje. Ô, Giba Bugrino, Giba de Hortolândia. Laurinha. Oi, Laurinha. Laurinha. Ó. Um beijo do tio Du. 2 aninhos, que maravilha. Alô, Giba Bugrino, toda a família, que Deus abençoe e um lindo dia pra vocês e pra Laurinha, ok? Olha, vamos dar uma faturada já. Vladimir Catarino pintando na área, Roger Williams, que vai narrar aqui ABC Guarani, Tigrão também pintando na área. Deixa eu só ver aqui, Sufi, um momentinho, Sufi, atenção, e gol do Patronato. Gol do Patronato lá no Rio, empatou 1-1. Ô, Gabrielzinho, dá um pulinho aqui pra mim, faz favor. O que aconteceu aqui na tela? Espera um pouquinho só, Giba. Gabrielzinho, me salve aqui. Espera um pouquinho só. Eu tava aqui, não sei aonde que eu... Atenção, vai dar certo. A sua presença é demais. Obrigado, garoto. Muito. Gabriel Pereira, meu amigo, meu irmão. Giba também. Atenção, o Patronato empatou 1-1. Mas tá no segundo tempo. Lá foi 2-0 pro Botafogo. Placar agregado 3-1 pro Botafogo. O que aconteceu aqui? Novo Horizontino 3-0. Londrina continua tranquilo. E o Atlético chegou a empatar lá em Goiânia. Atlético Mirassol 1-1. O Mirassol marca um gol, mas o VAR tá revisando. Faturando quanto tempo, Givinha? Que é o faturamento?
Giba, atenção, 2 minutinhos, hein? Olha, na TV Bandeirantes, hoje a transmissão de ABC e Guarani vai começar 21h15, Batista, Gleger e CH. E aqui na Rádio Bandeirantes, Roger Williams, eu volto já já. Você está na Bandeirantes em Concentração. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Concentração. Edu Pinheiro. Olha, confirmado o gol do Mirassol. O gol do Mirassol foi o seguinte: o Atlético Goianiense empatou com o Haldney, mas Negueba na sequência faz 2-1. O jogo é em Goiânia, hein? Atlético 1, Mirassol 2 e continua segundo tempo. Novo Horizontino 3, Londrina 0. Vladimir Catarino, meu repórter, seja bem-vindo, chega mais na roda aí, um abraço, Vladimir. Fala, Edu, boa noite. Boa noite, cara. Tudo bem? Graças a Deus, melhor agora, os amigos chegando, e com você, tá tudo bem? Tudo ótimo também, Edu, mais uma vez um prazer estar contigo, todo meu, com querido. Toda a equipe Bandeirantes, a equipe de microfone, a equipe de retaguarda técnica também, na expectativa para esse jogo, né, ABC e Guarani. A partida acontece daqui a pouquinho, 9h30 da noite, na Arena das Dunas, na linda Arena das Dunas, um dos estádios da Copa do Mundo, que vai receber essa partida entre ABC e Guarani. Edu, você sabe quem esteve hoje visitando a concentração do Guarani lá em Natal? Não diga. O ex-centroavante Barata, lembra dele? Barata fez o gol no derby de 98 no Brinco, Guarani 2.0, Vadão era o técnico do Guarani e Celcinho Teixeira era o técnico da Ponte. Era o primeiro jogo do campeonato, primeira rodada, a Ponte voltando a disputar Brasileirão depois de 11 anos. E aí o Barata jogou na Ponte em 2004, disputou de um derby também, esse derby deu empate. Barata, inclusive ele jogava no exterior, entre essa andança dele depois do Guarani, até chegar na Ponte, voltando para Campinas, jogou no exterior. Barata, rapaz. E o gol dele não foi um gol muito comum, né? Foi meio que puxeta, foi um gol injuriçado dele nesse de 98, não foi? Então, cara, eu não lembro e já tava aqui, hein? 98 eu já estava aqui no plantão. Naquela época não tinha essas coisas que tem hoje. Vocês que são novos, tem tudo na mão, YouTube e tal, não tem. Eu tenho que dar caçada, eu não me lembro. O Guarani colocou no Instagram, Edu, inclusive eu tô vendo aqui agora, veio um cruzamento, ele estava dentro da área, a bola veio por trás, ele deu uma meio que de calcanhar, né? Mas a meia altura, foi um gol bonito. Depois você abre o Instagram do Guarani aí, reprisou esse gol do Barata, gol muito bonito, marcado por ele.
Hoje, na concentração do Guarani, foi recebido pelo presidente André Marconato, também pelo CEO o Ricardo Moisés, ganhou uma camisa do Guarani, o Barata, exatamente citado, esse derby de 98, Campeonato Brasileiro, e em que o Barata marcou um bonito gol, Edu. Pois é, Barata. Barata Barata gosta de praia mesmo, hein? Isso tá escrito. Gleger Zorginho chegando mais aqui, que vê como é bonito, rapaz. Não pode passar, né? O cara vai na TV, é outra coisa, é outro nível, né? É outro nível. Vamos lá, informações do Guarani, Catarino. Pois não, Edu, Guarani que volta a campo, né, depois do empate contra o Criciúma pelo placar de 1-1 na semana passada, que quebrou uma sequência aí de vitórias do time sob o comando do Humberto Louser, mas não foi um resultado ruim, até porque foi fora de casa. Mais uma vez a equipe joga fora, né, hoje contra a equipe do ABC, na 18ª, penúltima rodada desse primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro, time que não terá o Pegorari. Pegorari se machucou na partida contra o Criciúma ainda no primeiro tempo e foi constatada uma lesão de grau 1. Então vai ficar um tempo fora, previsão de volta do Pegorari é apenas contra o Ceará, lá no dia 2 de agosto. Isso apressa a estreia do goleiro, né, do Douglas Borges, vindo do Botafogo. Ele deverá fazer aí a sua estreia como titular do Guarani na partida de daqui a pouco. Fica também dúvida no ataque, né? Se ele vai manter aí a presença do Derek, se o Bruno Mendes aparece como novidade. Tem João Vitor e Isaac também, uma das dúvidas que o Humberto Louser tem para esta partida. Certo é que o Regis ainda não está liberado, não está totalmente recuperado, né, fisicamente também, não vai para o jogo. E quem está voltando aos poucos é o Alan Santos, o zagueiro, né, ficou um tempo fora com uma contusão na coxa. Está começando também um trabalho de transição. É o Guarani que está se reforçando e também pensando na sequência do campeonato. Daqui a pouco tem a definição do time que entra em campo para pegar o ABC, que é comandado pelo Alan Al. Edu. Perfeitamente. Quem vai narrar aqui, ABC Guarani, é ele, Roger Williams, a segunda narração dele aqui na Bandeirantes. Um abraço, Roger. Tudo bem com o amigo? Um abraço, Edu. Um abraço a todos os ouvintes da Bandeirantes. Tá tudo bem, graças a Deus, nessa quarta-feira. Segundo dia mais nobre do futebol, né? Depois daquele domingão, 4 da tarde. Quarta-feira, 9h30 da noite. Apesar de tarde, mas é horário super nobre. Tanto que a Band vai estar nessa com o Batistão, transmitindo o ABC Guarani. Nós aqui na Rádio Bandeirantes, direto da Arena das Dunas, em Natal. Estádio de Copa do Mundo, hein? Você sabia que esse estádio aí, Arena Marinho Chagas, que foi inaugurado em 22 de janeiro de 2014, depois de 29 meses de obras, Edu. Que coisa, rapaz. Levantado tanto tempo. No lugar do estádio João Machado. Gerenciado pela OAS Arenas, recebeu 4 jogos da Copa do Mundo. Tem 31.375 lugares de capacidade. Vai ser o palco para ABC Guarani. Ué, ô, Roger, eu não tô entendendo. Por que o ABC que joga no Frasqueirão, ou comumente chamado pelo torcedor do ABC de Frasqueira, por que não vai ser o jogo no Frasqueirão? Porque eles deram a desculpa de reforma no gramado. Tava precisando arrumar o gramado, foi alvo de críticas do próprio Alan Al, mas na verdade, Edu, a alteração, pelo que me consta, aí os Arapongas lá de Natal, né? Falaram que o jogo foi para a Arena das Dunas porque o Frasqueirão não apresentava mais condições de segurança. Depois da última derrota da equipe do ABC lá na casa do ABC, no Frasqueirão, a torcida desceu o sarrafo em todo mundo, quebrou os carros debaixo de estacionamento, houve invasão. Quer dizer, o ABC não conseguiu apresentar ao Ministério Público e à Polícia Militar algo que confirmasse a segurança do estádio e por isso deu a desculpa de que o gramado ia estar em reforma, então vamos jogar lá na Arena das Dunas. Pra mim, não sei, o Gleger tá aí, especialista, já esteve lá e sabe tudo de futebol, mas jogar na Arena das Dunas, que não é a casa do ABC, é a casa do América, deve ser melhor para o Guarani. Estádio maior, torcida fica menos em cima, vamos ver. A conferir já já a temperatura nesse momento em Natal de 25 graus, Edu Pinheiro. Guarani escalado, Edu. Opa, sensato, deixa eu pegar aqui então. Então tá bom, o Gleger já comenta aqui comigo. Já. Só uma boa noite aqui. Você tá bem, Gleger? Tô bem, né? Tá Tô muito bem. Aliás, estando ao seu lado, eu fico melhor ainda. Eu que agradeço, como é chique. Um abraço pro Catarino, um abraço pro Roger. Vozeirão que tem o Roger, né? Tem. Cara, que isso. Vozeirão, imponente, grande Roger Williams, um baita de um narrador também. Timaço da Bandeirantes, né, Edu? E o prazer sempre inenarrável estar ao seu lado.
Vamos pra escalação do Bugre? Eu que agradeço. Você vai começar o serviço na TV 21h15. Daqui a pouco. Chegou aqui. Cheguei animado, viu, Edu? Foi bem. Já você comenta. Oi, vamos à escalação. Atenção, maestro Gilberto Sufi. Bugre no ar. Ele aí. Eu pensei... Olha Gibinha, ele aí. Você confundiu a marcação. Um momentinho só que o maestro tá se posicionando aqui, Catarino. O Giba tá esbaforido de novo hoje? Tá não? Ontem ele tava esbaforido. Olha, é revólver no de macaco. O Giba é revólver no de macaco. Aê, Gibinha. Vamos lá. Oi, Catarino. Vamos lá, Edu. Portanto, o Guarani tá escalado, tá pronto. Vem a campo escalado com Douglas Borges. Faço estreia hoje com a camisa 31. Na lateral direita, o Diogo Matheus, capitão do time com a 13. A dupla de zaga tem Lucão 3 e Valber com a 34. Enquanto na esquerda, Mike joga com a meia dúzia. Matheus Barbosa é o 5. Matheus Bueno 18. Bruninho 27. João Victor 19. Bruno José 17. Derek 11. Repeteco do time do Guarani comandado por Humberto Louser com Douglas Borges 31. Diogo Matheus 13. Lucão 3. Valber 34. Mike meia dúzia. Matheus Barbosa 5. Matheus Bueno 18. Bruninho 27. João Victor 19. Bruno José 17 e Derek 11. No banco, Edu, estarão à disposição do Humberto Louser, o Álvaro, goleiro com a 22, Bruno Mendes 9, Ivan Alvarinho 14, Lucas Silva 20, Lucas Araújo 21, Wenderson 23, Isaac 29, Ian com a 30 e o Kaique, lateral esquerdo, que chegou também nesta semana com a 33. Lembrando que o Neilton não está no banco, Edu, e não vai continuar no Bugre. O Guarani não conta mais com o Neilton, está estudando uma forma de reincidir o seu contrato, por isso o Neilton não está no banco. No mais, o Guarani pronto para encarar o ABC, Edu. É a mesma formação do último jogo, né? Pelo menos o ataque aqui. Só muda o goleiro, né? Só o goleiro, né? É, só a saída do Pegoraro e a entrada do Douglas Borges. No meio fica os dois volantes, o Barbosa e o Bueno, mais o Bruno José, não sei se é assim, mas na frente fica o Derek, João Vitor e o Bruninho, né? Teoricamente, 4 atacantes. Bruno José, é isso? Derek, João Vitor e Bruninho. É, os 4 são ofensivos, né? São 2 volantes, o Matheus Barbosa e o Matheus Bueno. Na verdade, não tem nenhum meia, assim, de origem, né? Além dos 2 volantes, são praticamente 4 atacantes. Claro que quando o Guarani tiver sem a bola, algum deles, provavelmente o Bruninho ou até mesmo o Bruno José, farão essa função de homem de meio campo, Edu. Olha, no banco tem o Ian, o menino lateral direito, que já estreou. O Kaique, recém-chegado, tá no banco também. O Isaac no banco. O Regis não seguiu. Não foi, ainda não. Tá bom, perfeito. Tem aí o ABC? Tá aqui na mão também, vamos lá? Manda. Tem hino ou não do ABC? Ó, é bonitinho. Tem, pô. É bonitinho. Não, tem aqui pra soltar agora? Dá pra soltar? Eu acho que já tá no ar, já tá indo. Então vamos lá. Simão é o goleiro 1. Gedeilson 2. Afonso 15. Genilson 33, Romário 16, Jean Patrick 8, Wallace 28, Matheus Anjo 7, Fábio Lima 30, Tony Anderson 10, Paulo Sérgio 9. Vou repetir aqui o time do Alan Aldi: Simão 1, Gedeilson 2, Afonso 15, Genilson 33, Romário 16, Jean Patrick é o 8, Wallace 28, Matheus Anjo 7, Fábio Lima 30, Tony Anderson 10, Paulo Sérgio é o 9. No banco terá à sua disposição o Wellington com a 90, o Abraão com H, tem a 4, o Alisson 11, Gustavo 18, Jonathan com 2 N's, TH, a N tem a 19, Ramon 21, Jean Martin 22, Michael Douglas 27, Wellington 31, o Bressan com a 55 e o Evandro com a 97. Edu? Olha, na escalação do ABC, o Matheus Anjos teve uma passagem pelo Guarani, né, em 2018, e na Ponte ficou entre 21 e 22. Matheus Anjos, mas não foi bem na Ponte, não. Deixa eu ver quem mais aqui. O Paulo Sérgio, que ele jogou na Ponte, hein? Jogou na Ponte foi pro Operário. É o 9 do ABC. Deixa eu ver quem mais aqui. Esse Romário. Esse Romário aqui é lateral esquerdo, é isso? É, lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Será que é aquele que jogou no Guarani, Romário? Deixa eu ver aqui. Pode ser aquele Romário. A gente vai checar aqui. Beleza, vamos lá. E arbitragem?
O árbitro é da Bahia, o Emerson Ricardo de Almeida Andrade apita. Assistente 1, o Francisco Chaves Bezerra Júnior, que é de Pernambuco. O assistente 2, ou a assistente 2, a Patrícia dos Reis do Nascimento, é da Bahia. O quarto árbitro é Potiguar, o Leonilson Fernandes Trigueiro. E o árbitro de vídeo vai ser o Felipe Jorge Bennett do Rio. Perfeitamente. Vamos lá, Zorzinho. Guarani, gozado, ele não coloca, o Guarani não coloca naquele mudou, jeitão. né? Aliás, o Tigrão vai estar na transmissão daqui a pouquinho do rádio aqui, ele fica pé da vida com isso, né? O Tigrão fica louco. Mas com razão, pelo amor de Deus. Mas o Guarani sempre colocou na ordem, coloca com Douglas Borges, depois Lucão, Matheus Barbosa, Mike, Derek. Não, misturou tudo. O Derek tá de lateral esquerdo aqui, né? Olha, Edu, eu assim, tem já no começo da escalação, é claro que a gente não acompanha o dia a dia dos treinamentos, mas eu gostei muito da participação do menino Álvaro, né? Quando o Pegorari se contundiu na última partida, ele entrou numa fogueira danada, jogar lá em Criciúma, Edu, na circunstância em que está a equipe de Criciúma na vice-liderança da competição, e aí você tem que entrar da forma com que entrou o Álvaro, e ele mostrou muita personalidade, fazendo boas defesas. Tudo bem que no gol ali era uma bola defensável, né? Mas, num contexto geral, ele foi muito bem. E por esse aspecto, eu teria dado mais uma oportunidade a ele, né? O Guarani está jogando fora de casa contra o ABC. É um jogo duríssimo também, fora de casa, mas eu acho que pela evolução, por tudo que apresentou o Álvaro, eu teria mantido no gol. Até porque o Douglas Borges, você tem aí, Edu, eu sei que você tem tudo nos papéis aí, enquanto eu vou comentando aqui, você vai procurando. Qual foi a última partida de Douglas Borges? Porque ele era terceiro goleiro do Botafogo, nem era relacionado, né? Botafogo tem outro goleiro lá também, que o Gatito tá revezando e tal. Então, quer dizer, em alguns momentos ele era o quarto goleiro. E há muito tempo que eu não ouço falar. O último jogo dele foi no dia 1º de fevereiro, Botafogo e Nova Iguaçu. É que o Carioca começa a tomar... vai com o time alternativo. Alternativo e tal. Até porque o calendário é muito forte, né? Puxado. Então vai, em fevereiro a última partida. 1º de fevereiro. Dia 1º de fevereiro. Não é nem 15, nem 20, dia 1º. Então assim, por esse aspecto, eu não teria colocado para jogar, mas a gente não sabe, o dia a dia, tem o treinador de goleiro do Guarani, é muito competente, o Humberto também é um cara muito inteligente, então tomara que o Douglas vá muito bem, né? E se for da mesma forma com que foi o Álvaro, o Guarani vai estar bem servido mais uma vez. Então... Do mais, é aquilo, né? Aquilo de sempre, né? Do Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Meio de campo, o Matheus, o Barbosa e também o Bueno. À frente um pouco ali deve fazer o Bruninho, como ele fez na última partida, né? Ele vem jogar por ali, mas eu percebi que isso daí foi que confundiu muito, inclusive numa jogada do Bruno José, o gol do Bruninho, ele como uma espécie de atacante por dentro, mas tendo uma alternância de troca com o Bruno José em alguns momentos, né, com o João Vitor em outros. Então isso acabou confundindo e creio eu, né, que até pela questão da escalação novamente do mesmo time do meio para frente, o Humberto gostou da apresentação, gostou do posicionamento e aquilo que tinha sido determinado e combinado no vestiário foi executado. Então eu acho que está bem escalado o Guarani, é por aí mesmo, está dando aí a continuidade no time. O meio de campo do Guarani precisa melhorar, né? Os dois Matheus, em alguns momentos a gente vê uma certa dificuldade na transição, né? Essa entrega de bola, essa evolução, defesa, ataque, que é onde nascem as jogadas de ataque, é tudo ali no meio de campo. E o Guarani hoje, por exemplo, ele não tem um meia de articulação. Mas joga o Bruninho, em alguns momentos o Bruno José, que fez inclusive o Bruno José uma metida de bola na última partida no gol do Bruninho como de um clássico camisa 10, mas não é a característica. Então, esses caras precisam estar mais atentos. O Matheus, o Barbosa e o Bueno, porque são os jogadores que vão levar essa bola, vão entregar essa bola para o sistema de ataque do Guarani. Então, eu acho que está bem escalado, o Guarani tem tudo para conquistar um bom resultado agora. Valdir de Moraes dizia: fique atento com as pedras pequenas. As grandes você vai visualizá-la e desvia. As pequenas você acaba tropeçando. Tomara que o Guarani esteja atento hoje. Valdir Joaquim de Moraes. Outro dia eu vi você falando. Eu vi, te acompanho, viu, Zorzinho? O Zorzinho tá demais, hein? O Tigrão na área. E aí, ó, grande Tiger. 20h44. E tá longe, Tigrão. hein? Tigrão, seja bem-vindo. Tá longe, Tigrão? Tá longe, Tigrão deve estar, acho que no Panamá.
Não diga. Em algum lugar desse mundo. Um grande abraço, boa noite, Tigrão. Alô, Edu. Um abraço para você, boa noite aos amigos da Bandeirantes, boa noite ao Gleger. Ele quase acertou, né? Ele falou Panamá, eu tô no Paraná. Foi isso que eu quis dizer, viu, Tiger? Hoje, com a gente, com essa facilidade de trabalhar remotamente, né? Ficou tudo muito mais fácil, graças à tecnologia. E a gente está aqui exatamente para contribuir, para colaborar, para trabalhar. Temos uma jornada dupla hoje, rádio e TV. E é lógico que a gente está aqui para poder contribuir ao máximo possível. Mas, Edu, eu vou dizer para o seu negócio, viu, Gleger? Eu estava em Porto Alegre hoje de manhã, aí um voo até Florianópolis. Balançou ou não? Uma reunião rápida lá. Balançou muito ou não? Não, foi, graças a Deus, foi tudo bem. Agora, o problema é que não existe mais um voo direto de Florianópolis aqui para Curitiba. E aí é uma viagem de mais de 4 horas de carro, né? E eu acabei saindo mais de 4 horas da tarde de Florianópolis. E na BR-101 aí, o Gleger conhece muito bem, não é brincadeira não. Não é brincadeira não, e com chuva e tal. Eu estava muito preocupado com o horário, mas a gente já tinha um plano B aí, para os nossos ouvintes saberem, bem estabelecido. Tá tudo certo, equipe completa na TV, equipe completa na rádio, e teríamos, com a minha presença ou não, mas a gente calculou tudo direitinho e deu certo. E hoje eu estou fazendo aqui essa primeira participação para dizer, então, portanto, nesse momento aí, como você falou, estou longe, não estou tão longe assim, estou em Curitiba, uma cidade que eu adoro, muito frio aqui, estamos nesse momento com 7 graus, com sensação térmica de 4 e com chuvisco. Mas estou confortavelmente aqui dentro do hotel, já acabei de fazer o check-in, deu até para participar um pouquinho dentro do Concentração, e com otimismo que vamos comentar e vamos transmitir aqui uma vitória do Guarani a partir das 21h30, jogo que seria no Frasqueirão, e não vai ser. O jogo vai ser lá na Arena das Dunas. Eu acho que isso até é positivo para o Guarani, e corroboro aí com tudo que falou o Gleger. Acho que está muito bem escalado o time, está dentro daquilo que a gente imaginava, está dentro daquilo que a gente vinha até já conjecturando em cima, né? Com João Vitor, né? Com o Bruninho, que deve fazer a armação, com o Bruno José. Tinha essa expectativa aí do Bruno Mendes desde o início, mas ele não vai o Derek mesmo, enfim. No restante da equipe, vamos dizer assim, Guarani daqui a pouco pega o ABC, hein? Essa discussão saudável aí com a questão do goleiro Álvaro ou Douglas Borges. Vai o Douglas Borges, vamos torcer para que ele faça uma grande estreia, faça uma grande partida. E, Edu, que o Guarani consiga também explorar um momento de imenso desespero do simpático ABC de Natal, com apenas 11 pontos ganhos em 17 rodadas. Muito bem, esse é Mestre Tigrão conosco em mais uma grande jornada. Meu caro Roger Williams, uma pergunta que não quer calar. Você já teve Natal, né? Nessa longa vida sua de narrador? Você já teve Natal, já narrou de lá? Daqui a pouco conosco o Roger Williams. Eu sei que já você já jogou lá também? Você sabe que eu já joguei no América de Natal. Eu sabia que tinha um treco-treco. É tanto clube que você jogou? Mas sabe, foi uma passagem muito rápida. Porque foi assim, quem me contratou, o América estava na Série A do Campeonato Brasileiro. E aí o goleiro, sabe quem que era o goleiro? Era o René. Lembra o René, que depois atuou pelo Barueri, né? O René foi o goleiro da época áurea aí do Grêmio Barueri. Mais ou menos o ano você não sabe, né? Era 2000, o ano que eu fui campeão pelo Bragantino, 2007. O que aconteceu? 2007. Eu tinha acabado de sair do Náutico, na Série A do Brasileiro. O América, o Marcelo Veiga, saudoso Marcelo Veiga, né, meu grande amigo, meu parceiro, que acabou nos deixando aí nessa terrível pandemia que nós tivemos, me chamou, cara, tô precisando de um goleiro aqui, vem pra cá, tal, o René não tá legal, Série A de Brasileiro. Eu peguei e fui. E cheguei lá, Edu, mas assim, cheguei na semana, já fui pro jogo, um jogo contra o Grêmio lá no Olímpico, fomos derrotados, acho que 2-0. Depois teve um jogo, aí o Marcelo Veiga, nessa derrota contra o Grêmio,
ele deu uma balançada no cargo. Tivemos um jogo contra o Juventude, lá, é Castelão lá o campo lá, né? Que acabou virando a Arena das Dunas, é isso? É o Castelão, né? Ou não, tem o Castelão também, não sei, não me lembro. Não. Não me recordo agora. Mas aí teve um jogo contra o Juventude, nós empatamos, e aí teve um jogo contra o Santos. Então eu fiz 3 jogos. Nesse jogo contra o Santos nós perdemos o jogo, gol de Petkovic, 1-0 pro Santos. Marcelo foi demitido. E aí ele que tinha me levado. E aí o Marcelo, no mesmo dia do jogo, um jogo foi um domingo à tarde, à noite eram umas 11 horas, a gente morava no mesmo flat, ele me ligou, Gleg, acabei de acertar com o Bragantino, nós vamos montar um time para subir lá na Série C, o Marquinhos Chedi tá fazendo um investimento lá, e eu quero que você vá comigo para lá, que eu vou precisar de você lá no time. E aí eu falei, puxa vida, e agora? E minha filha tinha acabado de nascer, Edu. Quando minha filha nasceu, eu estava em Natal. Eu falei, cara, eu vou ter que voltar pra lá. Vou ter que voltar pelo menos em Bragança, eu tô perto da minha filha, né? Americana, ali era pertinho, fico morando em casa, vou e volto, né, todo dia. E aí acabei que fiquei 3 jogos no América de Natal. Morando em Ponta, só morava bem, viu? Morava em Ponta Negra, num flat. E conseguia bom serviço, você conseguia bom serviço. Você rodou, Zorzinho. Você rodou, você pegou, você foi pra cima, São Paulo, depois você pegou Salvador, você pegou Norte e Nordeste. Boa. Agora é o seguinte, eu preparei aqui. O Roger Williams, me ouve? Tá me ouvindo, Roger Williams? Sim. Não, só pra saber se você... Perguntei se você já esteve em Natal, já narrou de lá alguma vez. Não, de lá não. Eu já estive, inclusive, conheço os 2 estádios, mas não de transmissão de futebol. Agora, transmissão off-tube, como a gente faz aí quando os jogos são muito distantes, eu já fiz alguns. Mas principalmente do Frasqueirão, né? Da Arena das Dunas eu não tenho recordação de ter narrado o jogo com este nome, porque os times de Campinas, quase sempre depois da Copa do Mundo, estiveram em situações diferentes do América, que é quem manda os jogos lá, né? Quem é o verdadeiro dono da casa lá é o América. O ABC não gosta muito de jogar lá, a torcida do ABC é invocada em jogar nesse estádio, ele prefere o Frasqueirão. Ô Edu, e o nosso querido Gleger estava tentando lembrar, é o Machadão, o antigo nome do estádio da Arena das Dunas. E vê a notícia, tá chovendo muito lá? Meu Chove amigo, Natal? é Daniel Barnabé, o contador lá da Vila Industrial, tá lá na Arena das Dunas, falou, Gleg, impressionante, fez sol o dia todo e agora tá descendo água lá na Arena das Dunas. Tá chovendo muito lá. Zorzinho, o que você achou também do Kaique Silva, lateral esquerdo, tá no banco, e do Robinho, apresentado hoje, atacante, veio lá do RT, ele é artilheiro da 2ª divisão do Mineiro. O Kaique vem pra ser uma opção, né, de alternativa do lado esquerdo ali, o Mike tá indo muito bem como titular, vem pra ser o substituto imediato, né, apesar de que tendo o Eliel, né, o Eliel que... tinha sido anunciado um empréstimo, aí acabou não dando certo, voltou, né? Porque o menino lá, o Porfírio, acabou saindo. E aí voltou o Eliel. Por exemplo, eu não teria trazido o Mike, porque você já tem o Eliel. E o Eliel já deu mostras que, para ser um reserva imediato, dá conta do recado. Mas tudo bem, contrataram o Kaique. Agora, esse Robinho, Edu, eu acho que é uma oportunidade de mercado. Parece que ele fez muitos gols lá onde ele estava, né? Tem um histórico legal. 9 gols em 13 jogos. Aí, um histórico legal. Tudo bem que tá lá, né? 2ª divisão do Mineiro, é isso? Mineiro, isso. 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Módulo 2. Não dá nem para comparar com uma Série B. Mas é uma oportunidade e tomara que dê tudo certo agora. Mas tem o Bruno Mendes também, cobra criada. O Derek deu certo. Tem o Isaac. E tem também, Edu, uma coisa que eu... Quantos anos tem o Robinho? 24. 24 anos. Será que na base não tem um menino, né? Que também pode ser uma promessa aí, você, ao invés de investir trazendo um jogador de fora, investir num menino da base. Mas tudo bem, tomara que dê tudo certo aí. Aparentemente é uma oportunidade de mercado. E dia 2 de agosto termina a janela, tá? Dia 2? 2 de agosto, então 2, 3 semanas, não pode mais contratar. Não, a semana que vem é a próxima já, né? Tem mais uma semana aí para o pessoal trabalhar. 2 semanas, vai. 2 semanas. 2 semanas. Para trabalhar, mas... No andar da carruagem, tá todo mundo em aposta. Ninguém tá contratando, né? Não, difícil. Edu, deixa eu te fazer uma pergunta. Fugindo aqui do assunto. Sim. Pô, 2, 9h30 dura, hein? São 2 madrugadas, pô, eu já quando era mais novo, né? Agora o velho sente aqui, não é fácil não, 2 madrugadas aqui. 2 seguidas, né? Eu levanto, olha, dormindo 2 da manhã, dormindo 10 horas, eu levanto 5h30 do mesmo jeito. Eu também sou assim, aliás, eu não é 5h30, mas eu sou às 6. Acostuma mesmo.
Acostuma. Ô, Catarino, você tem aí os pendurados do Guarani para o jogo de hoje? E Tenho. repita a escalação, por favor, Catarino. O que você quer primeiro? Eu quero primeiro a escalação. A escalação. Vamos lá. Douglas Borges, 31. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Valber, 34. Mike, meia dúzia. Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Bruninho, 27. João Vitor, 19. Bruno José, 17. Derek, 11. É a escalação. E a lista de pendurados é quase uma escalação também. Tem muita gente pendurada. Não diga. Vamos lá. Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes, Isaac, João Vitor, o Matheus Barbosa, o Mike e o Valber. Todos esses estão pendurados. Se tomarem amarelo hoje, não pegam o Atlético Goianiense no próximo domingo, 11 horas da manhã no Brinco. Além deles, o Neilton e o Regis também pendurados, mas esses não vieram para a partida. Então, repetir os pendurados: Edu, Bruninho, Bruno José, Bruno Mendes, Isaac, João Vitor, Matheus Barbosa, Mike e Valber. Ô, Roger Williams, você com a papelada aí, você anotou os pendurados aí, ó? Porque aí no narrador é assim, toma, já registra na hora. Ah, tomou, tá pendurado. Como é que estão os seus apontamentos aí, Roger? No Guarani, Bruno José, Matheus Barbosa, Valber, Isaac, João Vitor, Mike, Regis, Bruninho, Neilton e Bruno Mendes. Tirei 10, Edu Pinheiro. Ah, você, como diria Zulu, locutor da escola de samba, apuração. Vai. Roger Williams, hein, Zulu? 10. Faturando, voltamos em 1 minuto e meio. Eu vou falar aqui, nos últimos 5 anos, os goleiros do Guarani. Você sabe que você estava contando uma historinha de Guarani e ABC, eu estava na comissão Você técnica do trabalhava Guarani. lá. Exatamente, eu estava ouvindo. Fizeram o corpo boro lá 4x0 ABC, pintaram o cabelo, fizeram uma palhaçada, né, Fizeram Zé? uma palhaçada na hora que tomou uma trauletada lá e aí chegou aqui, acordou. Chegou, acordou. A história é legal. Legal demais. 6x0, Legal primeiro demais. Fumagari com a camisa 50. Sensacional. Faturando, voltamos já, agora 20h56. Você está na Bandeirantes em Concentração. Manhã Bandeirantes. Comece o dia bem informado com as notícias de Campinas, do Brasil e do mundo. Manhã Bandeirantes. Com Heitor Fredo e Tiago Prudente. De segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Rádio Bandeirantes Campinas é multiplataforma e você pode ouvi-la em qualquer lugar. No rádio AM 1170 e no FM 85,7. Nos aplicativos para celular, na Alexa. Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Em nosso site, radiobandeirantescampinas.com.br. Notícia, esporte, opinião com credibilidade. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique, a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Concentração. Olha, 21h30, a bola rola para ABC Guarani, quem narra é Roger Williams, comenta Tigrão e com Gregsorzinho participando também, Vladimir Catarino nas reportagens, daqui a pouquinho, 21h15 na TV Bandeirantes. O Batista, o Gleger e também o CH. Carlos Henrique. O Carlos Henrique. Ô Gleger, eu vou falar pra você que foi goleiro do Guarani, goleiro de tantas equipes aqui, nos últimos 5 anos, os goleiros do Guarani, o Wagner, 2017, tá no Náutico, Luiz Henrique, que veio do Bom Sucesso, Passarelli, só 2 jogos, Georgimi. Passarelli da base, né? Passarelli da base. Georgimi. O Georgimi, o Oliveira. Meu Deus. Agenor. Olha, bom goleiro, Bruno Agenor. Brígido. Bruno Brígido foi campeão Fez da história, Série A2. Fez história. Muito bom goleiro. Você sabe que ele saiu do Guarani e foi pra Portugal, tá até hoje lá. Tá até hoje lá e não volta, viu? Ele tá na Estrela Amadora e não volta, né? Aliás, andaram falando aí que ele iria voltar, né? Mas não volta, Edu. Olha a idade que já tá o Bruno Brígido. Tempo que ele já tá lá em Portugal, não volta de jeito nenhum. 5 temporadas, vai pra 6ª temporada no Estrela Amadora de Portugal. O Carlão, da base também.
Já o Tigrão tem o Clever. Clever, eu lembro dele. Você lembra aquela partida do Clever lá no Pacaembu contra o São Paulo, não foi? Foi. E o Guarani ganhou de 1-0. O Guarani ganhou de 1-0. Ele fechou Clever o gol. fechou o gol. Bem lembrado. Boa memória. Giovani. Eu estava lá. Você estava Estava lá em loco, no Pacaembu. Eu e Júlio Nascimento. Juro, isso? Júlio Nascimento narrando o jogo. Não tinha essa moleza que é hoje, não de tinha, fazer não em tinha, casa não e tal. não tinha. O Clever é 2019, Giovani 2019, Jefferson Paulino tá no Ituano, Rafael Pim tá no Ercílio Luz. Rafael Pim. Gabriel Mesquita tá no Cruzeiro, mas é reserva. Kozlinski no Fortaleza é reserva. O Rafael Martins, que pegou o pênalti do argentino, do Cano. Lembra aquele jogo Guarani Vasco no Brinco? Lembro. Final de jogo, pênalti pro Vasco, o Cano cobrou. O Rafael Martins defendeu e aí o Guarani desceu e fez com o Pablo. O Pablo fez o gol, o Guarani ganhou de 1-0. Verdade. Foi uma vitória sensacional. O Rafa Martins está na Arábia Saudita. Arthur Gazi está no Noroeste. Lucas Cardoso está no Botafogo de Ribeirão. E tem aí o Tony. O Tony foi para a Arábia Saudita. Arábia Saudita, que empresário bom, hein, Tony? Empresário bom. O nome dele é Antônio Eduardo Furquim de Freitas Batista, o Tony. Tem o Douglas Borges, hoje estreando, o Álvaro, menino da base que entrou no último jogo Pegorari. lá. E o Pegorari. Bom, desses aqui, os mais aí, na sua opinião, o que é que eu repita? Olha, não precisa nem repetir. O Brígido, claro. Uhum. O Agenor, inclusive, saiu daqui, foi para um time, foi contratado pro Ele foi Fluminense. pro Japão. Ah, foi pro Japão? Ele tá no Japão, tava no Japão, não sei agora como Não, ele quando ele tava no Guarani jogando titular, aí ele recebeu uma proposta, eu acho que foi do Fluminense. Não me lembro. E aí saiu. Então, pra mim, desses nomes aí, o Brígido, o Agenor naquela época, né? O Pegorari. E acho que fica por aí, viu, Edu? Eu acho que fica por aí. O Guarani teve muitos problemas com goleiros, né? Quantos goleiros aí você falou aí? Você quer ver nos últimos 5 anos? 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Meu Deus. Mas teve goleiro que chegou e não atuou, que eu não tenho aqui. Eu só tenho que realmente jogou. Que jogaram, pelo menos uma. Que jogaram pelo menos uma. 21, mas tem mais. E são 5 anos, né? Você vê, eu joguei no Guarani profissionalmente 4 anos. Os 4 anos que eu joguei profissionalmente no Guarani eram sempre os mesmos goleiros. Tudo bem que era uma situação totalmente diferente, mas e todos os 4 eram da base. Gleger, Pitarelli, Edervan e Ricardo Berna. Sempre os goleiros da base. O Berna eu não lembro. O Berna foi aquele goleiro que foi pro... O Edervan me lembro dele, O Berna foi aquele... Ele não chegou a atuar pelo Guarani. Edervan? O Berna. O Berna não mas ele era tipo opção ali, sempre foi opção. Mas ele não chegou a atuar pelo Guarani. Tudo da base, né? É tudo da base. Os 4 goleiros é da base. Inclusive eu tenho até uma foto aí que nós já até mostramos mas aqui goleiro pra sair da base e assumir é diferente, é difícil, doutorzinho. Então, vai ter que ter coragem, né, difícil, Edu? porque é de extrema confiança, é difícil. Você tacar Mas quer um exemplo? Na sua época, você foi um privilégio. Mas você quer um exemplo? Ivan Quaresma na ponte. Sim, Ivan Quaresma. Entendeu? Então, que é assim, recente, né? Recente. Então o que precisa, claro, você precisa ter qualidade, isso é fato. Mas você precisa ter um cara lá que confia e acredita. Na minha época era Vadão, né? Vadão não tava nem aí, não, vai jogar e ponto final. Né? E assim, e aí, claro, tinha um certo currículo, seleções brasileiras de categoria de base, tal, mas profissional não é fácil, não. Acho que hoje precisa muita personalidade para o jogador também da base. Porque às vezes o cara arrebenta na base. Você vê quantos aí nós ouvimos falar, o novo Neymar, e não sei o quê. Quando chega no profissional não vira nada. Falta personalidade, Edu. Olha, eu vou encerrar com o Tigrão o Concentração. Agradeço demais, Guerra, a sua presença, viu? Você tem que descer porque vai começar a transmissão na TV. Para você é um ótimo trabalho. Olha para você ver que legal. Liga na tela da Band. Sim. Vai estar acompanhando, aí pega o radinho. Liga o radinho escutando a Rádio Bandeirantes, assiste a tela da Band e ouve a Rádio Bandeirantes. Olha sensacional. Sensacional? Fechado? Fechado, Edu. Bom trabalho. Valeu. Obrigado. Zorzinho, você me surpreendeu, cara. Tá bom de microfone, falar pra você, viu? Olha, o Tigrão vai encerrar o Concentração. Roger Williams, informação de Natal. Tá chovendo, não tá? Temperatura, você que é muito tecnológico também, Roger. 25 graus, 24, baixou um agora, 24 graus a temperatura, deu uma seguradinha a chuva lá, mas o suficiente para deixar molhadinho o gramado da Arena das Dunas em Natal, esse estádio maravilhoso que
acabou recebendo 4 jogos de Copa do Mundo e vai ser hoje um palco desta Copa do Mundo, já que o técnico do Bugre, Humberto Loser, falou: a nossa Copa é diante do ABC. Nada melhor do que se fazer jus jogando no estádio de Copa do Mundo. Muito bem, Catarino, Alan Santos recuperado, mas não tá no banco, né? Seguiu com a delegação, não, né? Exato, inicialmente ele estava programado para que ele fosse com a delegação, mas acabou ficando, viu, Edu? Tá nesse processo de transição, nas próximas partidas a tendência é Alan Santos voltar, pelo menos a ficar no banco de reservas, recuperado de contusão, Edu. Oi, Tigrão, vamos lá, encerrando então, aqui uma pergunta para você, o seu conceito da campanha do Guarani, é uma campanha boa ou é uma campanha regular, hein, Tigrão? Campanha é boa, Edu. Campanha boa para mim, o Guarani está muito próximo do G4 e claro que a campanha tem que ser considerada boa. Pode melhorar, mas eu considero até agora uma campanha boa e ela pode se consolidar sim como boa a partir de uma vitória, quer dizer, ela se consolida mais do que já está consolidada com uma vitória a partir do jogo de hoje, daqui a pouquinho, contra essa equipe desesperada do ABC em Natal. Edu. Olha, acabou, hein? Novo Horizontino 3, Londrina 0. Novo Horizontino 3, Londrina 0. E lá em Goiânia, o Atlético empatou no finalzinho, nos acréscimos. Shailon aos 52. Foi 2-2, hein? Atlético 2, Mirassol também 2. Deixa eu só dar uma espiadinha aqui, meu caro Roger Williams. Do Botafogo encerrado, rapaz. O Fogão se classificou na Sul-Americana. Botafogo 1, Patronato da Argentina também 1. Lá na Argentina foi 2-0 Botafogo. Então o Botafogo vai para as oitavas de final da Sul-Americana. Então o Botafogo passou também o América Mineiro e passou o Corinthians. Agora a coletiva do Luxemburgo ontem. Tentando falar espanhol, mas sensacional, rapaz. Uma pena que eu não lembrei, senão eu ia pedir pro Gilberto Sulf pegar no arquivo aqui, Luxemburgo falar espanhol. Eu vou morrer e não vou ver tudo, viu? Só faltou... É uma espécie de Papai Joel peruano. Só faltou o Joel Santana falando inglês. Olha, o Joel Santana no inglês e o Luxa... eu vou morrer, não vou ver tudo, hein? Meus amigos... sei que o Joel, né... Estou muito feliz, estou very feliz, e só sei dizer que te louvo. Mas você sabe, eu tava ouvindo a Bandeirantes semana passada, o Luxemburgo, eu morri da risada, fazia tempo que eu não dava uma risada, viu? Quando ele trabalhou no Real Madrid, uma vez ele ensaiou uma dessa daí que você morreu de rir, e lá no Real Madrid foi um dos maiores vexames da história do futebol mundial. Quando ele tentou fazer um portunhol, né? Um portunhol. Ou um espamporto, não sei o que era aquilo. Mas foi um imenso vexame. Agora, uma coisa aí, sul-americana, no Peru, com todo respeito, transmissão para os veículos de comunicação do Brasil e do Peru. Pô, mas agora ele... Ele dando uma entrevista com esse espanhol dele aí, dirigindo o Real Madrid. Mas foi um escândalo, cara. Foi um escândalo. Foi a mesma coisa da sogra aí no banheiro e você não sacou, e ela fechou a porta, mas não botou a chave, e aí tá todo mundo passando no corredor do banheiro, e você abre a porta e entra, e a sogra está lá, e todo mundo vê que você viu. E ela não estava lavando as mãos. Ela ia lavar as mãos depois. Vou parar por aqui. E aí todo mundo viu que você deu um flagrante sem querer. Um baita de um vexame para a sogra, para você e para os convidados, né? Um baita de um vexame. Foi mais ou menos do mesmo tamanho essa do Luxemburgo, dando essa entrevista em espanhol nos tempos de Real Madrid. E dali para frente parece que as coisas não se encaixaram muito para ele por lá. Meus amigos, final do nosso Concentração. Vem aí Roger Williams com a transmissão de ABC e Guarani. E até já!
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Jornada Bandeirantes. Um grande e forte abraço, boa noite. Microfonaço Bandeirantes, aberto para falar de Campeonato Brasileiro, Série B, 18ª rodada Arena das Dunas, onde vão se enfrentar ABC e Guarani. Jogo importante para o Bugre, com 26 pontos, quer a vitória para se reaproximar do G4. Jogo fundamental para a equipe do ABC, que é o penúltimo colocado. Batatinha tá assando, com 11 pontos a equipe da casa. Muda o mando, vai para o estádio maior, sai do Frasqueirão, para ver se o gramado novo ajuda no novo futebol. E o Guarani tentando quebrar o jejum de 8 jogos sem vencer como visitante. Foram 4 empates e 4 derrotas desde a vitória sobre o Ceará, lá atrás no começo da Série B. Só 6 golzinhos longe do brinco de ouro da princesa. Por isso, o jogo hoje, Bugre, é pra quebrar o tabu. Pra cima deles, Bugrão. ABC e Guarani é o jogo que vamos focalizar com toda a equipe de Carlos Batista. O show de bola começa agora.
Jornada Esportiva Bandeirantes. Muito boa noite, torcedor ligado na Bandeirantes, 9 da noite, mais 14 minutos, hora esportiva do Brasil. Em Natal, a capital de todos os potiguares, a capital do Rio Grande do Norte, 24 graus de temperatura, na Arena das Dunas, estádio de Copa do Mundo, onde nós vamos acompanhar em FM 85.7 em AM 1170. Através destes dials você vai acompanhar em Campinas, em toda a região metropolitana. Para Ribeirão Preto, 85.3, no aplicativo Band Rádio, no bandmulti.com.br e no YouTube. Já vai chegando, já vai deixando o seu like pra mim. Vai deixando o seu comentário também, se não é inscrito, se inscreva. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quinto sinal marca 9h15 da noite, hora esportiva do Brasil. Futebol Bandeirantes no ar. Em nome dos principais anunciantes do rádio esportivo do Brasil, Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no IGA Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol da Bambambam. Daqui a pouco a bola rola para ABC e Guarani. Você ligado no futebol da Bandeirantes vai saber agora uma manchete de cada um dos times e como vem tanto Alviverde Campineiro como Alvinegro Potiguar para esse jogo. Uma belíssima presença de público na Arena das Dunas. O Guarani vai ter barulho, o ABC vai ter o povão ao seu lado. A manchete do Bugre. Alô, Vladimir Catarino. Boa noite, Vlad. Boa noite, Roger. Uma ótima noite ao amigo ligado na Bandeirantes, em especial a você, torcedor bugrino. Guarani busca a segunda vitória fora de casa nesta Série B. Ganhou apenas do Ceará na segunda rodada da competição. Pro jogo de daqui a pouco contra o ABC, uma novidade: o goleiro Douglas Borges fará sua estreia, já que Pegorari está machucado. Do outro lado, a equipe de Alan Al, que outrora comandou o Guarani Futebol Clube. A manchete do ABC, penúltimo colocado na Série B, Vladimir. O técnico Alan Al faz apenas uma mudança no time titular do ABC com relação à equipe que empatou com o Juventude. Paulo Sérgio está de volta ao clube, vai começar pela primeira vez como titular e confia exatamente na qualidade do estádio da Arena das Dunas e na presença do torcedor para surpreender o Guarani. Quem vai comentar ao meu lado esse jogão de bola importante para as pretensões do Guarani? Estou destacando a manchete da opinião com ele. Alô, Valdemir Gomes. Alô, Tigrão, fala aí da palavra fácil. Boa noite. Boa noite a você, Roger Williams. Um grande abraço. Você faz uma grande transmissão, de preferência trazendo a torcida do Guarani uma importantíssima e inédita vitória nesse campeonato. Aliás, seria a segunda, né? Já ganhou do Ceará, mas nas mãos do Louser, a primeira vitória fora de casa vai ser fundamental. Jogo duro, jogo de muita tensão, de muito nervosismo por parte principalmente do ABC, que já vive aí um momento de desespero, mas o Guarani é superior. E como superior tem que se impor com a autoridade de quem tem 26 pontos ganhos contra apenas 11 do seu adversário. Respeito sim, mas imposição também. Liderança, mostrar quem é melhor também na prática, algo que na teoria ninguém discute. E quem é melhor? Claro que o Guarani é melhor e tem que provar isso na prática com uma partida de muita aplicação, com um time que na nossa avaliação está muito bem escalado e de forma bastante ofensiva para partir para cima do time do Alan Al daqui a pouquinho na Arena das Dunas.
Esse o Tigrão, que vai ter ao seu lado a palinha do Gleger Zorzin, que estará com a gente também com a bola rolando. Ele esteve no concentração, vai estar no intervalo inteligente depois do jogo no apito final. Agora, quando a bola para de rolar na Bandeirantes Campinas, é apito final. O melhor pós-jogo do rádio do Brasil. E vai estar também no plantão esportivo mais bem informado do Brasil. Porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele, Edu Pinheiro. Alô, Edu, boa noite. Opa, que responsa, encheu o tocopete estufado. Obrigado, Roger Williams. Meus amigos da Bandeirantes, pela Série B lá em Goiânia, o Atlético Goianiense em casa empatou aos 52 com o Shailon. Atlético 2, Mirassol 2 e Novo Horizonte no 3, Londrina 0, encerrado também tudo no primeiro tempo. Estaremos acompanhando 21h30 Ceará e Vila Nova, Sport e Vitória, Avaí e Sampaio Correia. E no play-off, oitava de final da Sul-Americana, acabou no Engenhão, Botafogo 1, Patronato também 1 na Argentina. O Botafogo já tinha vencido 2-0, no agregado 3-1 Botafogo. O Fogão está classificado à próxima fase aí da Sul-Americana. Olha, no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes, equipe técnica Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e ele, Gilberto Sufi. A linha de fluidos para radiador homologados da Paraflu passam por rigorosos testes de aprovação nas montadoras, acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Troque regularmente o fluido de radiador e ande sempre tranquilo com quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chegou a nova furadeira de impacto WS2558K2 da Uesco. Possui motor brushless, 3 funções, mandril com aperto rápido de 10 mm e tamanho super compacto. E pronta para ser a sua parceira do trabalho pesado, seja em madeira, concreto ou metal. Ela é mais um dos lançamentos Uesco em comemoração aos 10 anos no Brasil e já chega com o melhor custo-benefício da categoria. Garanta a sua na revenda mais próxima de você. Vem pra Uesco! Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Roger Williams.
Alô, torcedor, 9h, 23 minutos. Daqui a pouco em campo ABC, daqui a pouco também a equipe do Guarani. E você quer participar com a gente? Então mande seu WhatsApp 971021493. O nosso código de área é 19 971021493. E claro, também você mande aí pelo chat do YouTube. Nós já estamos ao vivo com imagens. Antes a ficha técnica, deixa eu pegar aqui a expectativa do Gleger Zorzin também. A bola vai rolar já para ABC Guarani. Ele já esteve lá e sabe tudo de futebol. Alô, Gleger Zorzin, boa noite. Boa noite, Roger. Um abraço para você, um abraço especial pro amigo ligado na Bandeirantes. Jogo importante pro Guarani, né? Para tentar voltar novamente a encontrar o caminho das vitórias. Eu acho que o Guarani tecnicamente é melhor do que o ABC, mas a gente sabe que tá jogando fora de casa, né? O clima não tá legal, choveu. Então assim, a expectativa é sempre boa, a expectativa é sempre de um bom resultado. O Guarani veio de um empate importantíssimo fora de casa contra o Criciúma, e se apresentar aquele mesmo futebol apresentado em Criciúma, o Guarani tem tudo para vencer o ABC. Agora tem que estar atento, tem que estar ligado, né? Tem que ter intensidade, tem que ser um time organizado. E olha, Roger, torcedores do Guarani, eu vou ficar de olho aqui na estreia de Douglas Borges. Eu não teria escalado ele, escalaria o Álvaro. Mas aí é a opção do treinador. Tomara que ele vá bem, tomara que o Guarani conquiste 3 pontos hoje lá na Arena das Dunas, Roger. Eu tô louco pra ouvir o conceito do Gleger para Douglas Borges, que estreia hoje debaixo dos 3 paus da equipe do Guarani. Alô, Luana Priscila tá lá em Nova Odessa, faça como a Luana. Ouça Bandeirantes e mande aqui o seu recado pra gente, que nós vamos registrar no ar. E vem aí, na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo pra você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu for. A bandeira do verde e branco tremula mais forte nesta quarta-feira. Tem Guarani em campo. Bugre escalado com Douglas Borges, estreante da noite, 31. Diogo Matheus, 13. Lucão, 3. Valber, 34. Mike, meia dúzia. Matheus Barbosa, 5. Matheus Bueno, 18. Bruninho, 27. João Victor, 19. Bruno José, 17. Derek, 11. 31 Douglas Borges, 13 Diogo Matheus, 3 Lucão, 34 Valber, meia dúzia Mike, 5 Matheus Barbosa, 18 Matheus Bueno, 27 Bruninho, 19 João Victor, 17 Bruno José, 11 Derek. No banco, Humberto Louser tem à disposição Álvaro, 22, Bruno Mendes, 9, Alvarinho, 14, Lucas Silva, 20, Lucas Araújo, 21, Wenderson, 23, Isaac, 29, Ian, 30 e Kaique, 33. ABC Clube do Povo. ABC de Alan Al, escalado com Simão, 1, Gedeilson, 2, Afonso, 15, Genilson, 33, Romário, 16, Jean Patrick, 8, Wallace, 28, Matheus Anjo, 7, Tony Anderson, 10, Fábio Lima, 30, Paulo Sérgio, camisa 9. No banco, Wellington, 90, Abraão, 4, o Alisson, 11, Gustavo, 18, Jonathan, 19, Ramon, 21, Jean Martins, 22, Michael Douglas, 27, Wellington, 31, Bressan, 55 e Evandro, 97. Arbitragem do jogo. Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, apita. Assistente 1, Francisco Chaves Bezerra Júnior. 2, Patrícia dos Reis do Nascimento. No VAR, Felipe George Bennett. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Valdemir Gomes. Se jogar aquilo que pode, aquilo que tem potencial para jogar, aquilo que sabe, aquilo que já apresentou nesse campeonato, o Guarani vai ganhar o jogo com tranquilidade e não com facilidade. Não pode ter aquelas recaídas que teve, por exemplo, numa partida fora recentemente, aí há 3 rodadas atrás, contra o Botafogo lá em Ribeirão, onde o time derreteu, implodiu e não jogou absolutamente nada. Me parece bem armado, me parece um time montado com muita força ofensiva, com muita volúpia de chegar ao gol adversário e em condições normais, independentemente da boa presença de público do ABC, em condições normais e jogando o que pode e indo para cima com autoridade, o Guarani deve vencer a partida, meu queridíssimo Roger Williams.
Muito bem, este é o Tigrão que vai estar nos comentários. À esquerda o Bugre, à direita a equipe do ABC. Vai dar a partida ao time do Guarani Futebol Clube. Chove nesse momento em Natal. Quando o árbitro observa uma das torres. Exato, a iluminação não está 100% ainda, viu, Roger? Alguns detalhes sendo observados ali na questão da iluminação da Arena das Dunas. Emerson Ricardo de Almeida Andrade da Bahia, árbitro, olha para uma das torres. Caiu a iluminação, um dos postes ali deu uma baixa em um dos refletores. Vamos ver a providência que o árbitro vai tomar. A verdade é que já deveríamos ter o início da partida. Pelo horário não, que são 21h29, mas ele estava chamando a atenção para isso. Vai começar, apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada, bola rolando. Aqui, ó. Bandeirantes em AM, FM, também pelo YouTube. Você ligado no futebol da Bandeirantes, Timaço de Carlos Batista. O Guarani, eu informo pra você. Meias brancas, calções verdes, camisas verdes, numeração branca no costado. Domina o time do Guarani, vem para o câmbio de ataque lá pelo setor esquerdo. Bola com o Mike, retrocedeu para Matheus Barbosa, solta aqui atrás. Aparece na quarta zaga, Valver, ele recolhe e solta a bola para a zaga central. Vem Lucão, prende a bola, vai tocar de perna direita, devolvendo mais uma vez para o seu companheiro de zaga. Tudo isso nos primeiros segundos de bola rolando, Arena das Dunas. A equipe do ABC jogando com meias pretas, calções brancos, camisas listradas na vertical em preto e branco. É o Alvinegro de Natal. O time potiguar enfrentando a equipe campineira, que tenta partir pelo setor esquerdo do campo. Bate na bola, Mike bateu em cima do seu marcador, bateu em cima do Gedeilson, a bola foi direto para fora. Arremesso lateral para a equipe do Guarani bater. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água segura e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 1 minuto e meio, vem Bugrão, setor direito do campo, Bruno José levanta na boca do gol, sobe de cabeça, afastou. Genilson, o capitão, tirou dali, voltou o rebote, o tiro, mas não estava valendo nada. O Matheus Bueno soltou a sapata pro gol com a sua chuteira bonita, a sua chuteira branca. Ela foi pra fora, tava parado o jogo, Vlad. Isso, toque de mão, né? Quando dominou a bola o Matheus Bueno pra chutar, ele dominou com o braço, o árbitro em cima do lance e marcou a falta de ataque do Bugre. 2 minutos de bola rolando, placar de 0-0, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe seu like, vai lá, se inscreva no canal, deixe seu comentário, espalhe para os amigos a imagem da transmissão nos estúdios do Complexo da Band aqui em Campinas, transmitindo para você ao vivo. ABC e Guarani tá 0-0 o placar do jogo, 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bola retrocedida para a equipe do ABC, vem Afonso, girou de lado, lateralmente para Genilson, Genilson empurra a bola para Romário, ele vem trazendo a bola, 2 a marcá-lo, por isso retrocede mais ainda para Simão, goleiro da equipe da casa, que está vestindo um uniforme completamente azul. ABC no técnico Alan Al, que já treinou o Guarani. Humberto Loser, técnico do Bugre atualmente. E Humberto Loser foi saudado pela torcida do ABC. Não é comum a gente ver isso não, geralmente o pessoal faz alguns comentários não tão elogiosos assim, mas ele foi elogiado sim, até se virou para as cadeiras sociais do estádio das Dunas e cumprimentou o torcedor do ABC. Vem pelo meio o time do Guarani, vem com o Matheus Bueno, vira o jogo entregando para Mike, já está todo o Guarani no campo de ataque, bola entrega para João Vitor, fez o break na jogada, passou na marcação do camisa número 30, Fábio Lima. Os caras voltam para marcar, o Fábio Lima estava lá como se fosse o lateral direito, bola tocada pelo setor direito para Diogo Matheus, lá vem o time do Guarani, é o capitão Bugrino, abriu para Bruno José, devolveu para Diogo Matheus, vai para cima, tentou encarar a marcação, ficou preso nela, ficou preso na marcação do Wallace, ele segura da bola, bate em cima do jogador do Bugre. Espertamente bateu em cima de Diogo Matheus, ganhando tiro de meta. Primeira movimentação do goleiro Simão, da equipe da casa, Vladimir. O Diogo Matheus estava lá tentando recuperar a bola que havia perdido, mas foi o último a tocar nela. Por isso é tiro de meta para o ABC cobrar. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Guarani adianta os seus homens, hein? Marca a saída de bola da equipe do ABC, dificultando para a equipe da casa. Como se as coisas já não estivessem difíceis para o ABC, né?
19ª colocação, né? Penúltimo colocado, mas a mesma pontuação do Lanterna com apenas 11 pontos até aqui. Mas vem pro jogo, vem Matheus Anjos, ele vira a bola entregando para o quarto zagueiro, que é o Genilson, ele vira o jogo para Afonso, Afonso soltou para Gedeilson lá pelo setor direito do campo defensivo, entrega mais atrás para Genilson, de novo é o capitão, passadas largas, vem trazendo a equipe da casa para o campo de ataque, faz a proteção, faz o break, lançou forte demais para a encaixada do Douglas Borges, aparecendo pela primeira vez o goleiro contratado no Bugre aí, Vladimir. O lançamento foi muito longo, né? Foi mais pro goleiro e o Douglas Borges, na sua primeira participação efetiva como goleiro do Guarani, fez a defesa sem dificuldade. Quase 5 minutos de bola rolando. Descreva para mim, Vladimir, a cor do uniforme do Douglas Borges. É um verdinho pijama, é isso? É um verde meio que quase clareando ali pro amarelo, né? Um verde bonito esse verde do uniforme do goleiro Douglas Borges. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. No toque do Gilberto Suf, eu confirmo 5 minutos, primeiro tempo. Arena das Dunas em Natal, a capital do Rio Grande do Norte. O placar Bandeirantes é este: 0 para o Guarani, 0 para o ABC do Pinheiro. Olha, na Série B encerrado, o Atlético Goianiense 2, Mirassol 2 e Novo Horizontino 3, Londrina 0. Bandeirantes Campinas, comando Carlos Batista, e a Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas. Está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Ô Edu Pinheiro, nós vamos ter novidade no apito final, né, Edu Pinheiro? Conta pra galera aí, Edu, chama a galera pro apito final, Edu! Olha, sensacional. Antes era o jogador que ganhava a furadeira da Uesco, agora não, vai ser o ouvinte, hein? Uma promoção sensacional só depois que terminar o jogo. É só ir no YouTube e lá vai estar o número do WhatsApp. E nesse WhatsApp você manda nome completo, CPF e a senha que vai estar lá no YouTube. No YouTube, número do WhatsApp e a senha. Manda pra cá, você concorre. Obrigado. Lá vem Bugrão, esse é o Edu Pinheiro, a enciclopédia do rádio campineiro. Matheus Barbosa vira do outro lado, meteu para João Vitor, vamos Bugre, avante Bugre, vamos Bugre, descarrega a jogada, abriu com o Mike, boa devolução no campo de ataque lá pelo setor esquerdo, lá vem o Guarani aparecendo bem com o Bruninho, colocou na grande área, tira a zaga do ABC por baixo, mas a trama foi boa pelo setor esquerdo, Vladimir. Foi sim, o Matheus Barbosa quem estava pronto lá, o volante que pisa bastante na área adversária, mas o corte foi feito de forma imediata, impedindo a conclusão da jogada. 9 da noite, 36 minutos, hora esportiva do Brasil, 6h49, primeiro tempo, bola rolando no estádio Arena das Dunas em Natal. Choveu, parou nesse momento, me parece sem chuva, o suficiente para deixar o gramado molhadinho, e o Guarani vem com bola recuada para Douglas Borges, 7 minutos, primeiro tempo, 0-0. Ô Tigrão, tá gostando das primeiras movimentações lá na Arena das Dunas, hein, Valdemir Gomes? A batida começa com os dois times procurando o gol. Acho que o Guarani, até pela formação que o Louser colocou em campo, é muito ofensivo. Tá pegando a bola, tá partindo para cima. O Guarani quer colar no G4. E o ABC tem que tentar, pelo menos, ir se distanciando das últimas colocações, para depois, num próximo degrau, tentar sair do Z4. Ou seja, é um jogo onde o empate não resolve nada para ninguém. Perder, claro que é pior. E os dois times começam o jogo ofensivamente. Gosto desse lado esquerdo do Guarani, o Bruninho meia água, às vezes por dentro, mas nesse último lance, por exemplo, apareceu pelo lado esquerdo como um autêntico terceiro atacante por aquele setor. Olha o Bruninho, mencionado pelo Tigrão, ele já abre a bola pelo setor esquerdo, vem com o João Vitor, vamos Guarani, ele penteia a bola, pedala, entrega um pouquinho mais atrás para Mike lateralmente para o Matheus Bueno, tem o Barbosa ao seu lado, prefere tocar para Diogo Matheus, invertendo completamente a jogada, tudo isso com 8h20, bola tocada pela direita, Bruno José atropelado, o árbitro não deu a falta, falhou no combate o Matheus Bueno, se manda os caras para o campo de ataque, vem com Paulo Sérgio. Jogador experiente já cruza a linha demarcatória. Vem para o campo de ataque, soltou para Gedeilson, 8h33. O placar da Bandeirantes aponta 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes, na FM 85.7, faixa estendida, no AM 1170. E para Ribeirão Preto, 85.3.
não conseguiram um ataque, devolveram a bola aqui atrás, recomeça aqui atrás o time do ABC de Natal. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos, harmoniosamente equilibrados, mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 9 de bola rolando, dispara pela ponta esquerda, Romário, chega travando no pé de ferro com o zagueiro do Bugre, a bola vai pra fora, bola pra equipe do Guarani bater em arremesso lateral. Ali o técnico do Guarani, Humberto Loser, chama o Bruno José para uma conversa pé do ouvido ali, Vladimir. Para ajustar. O ABC começa em cima o Bugrão. Nenhuma finalização ainda para nenhum dos lados. Mas o Guarani tem o domínio do campo nesse momento. 9h42. Eu vejo o Alan quietinho, Humberto Loser conversando demais com a sua equipe. Bola cobrada e arremesso lateral até o goleirão Douglas Borges. Vem pro jogo mesmo, Botafogo abre com seu companheiro de defesa que é o Valber lá pelo setor de cima. Vai usar a perna à direita, faz a inversão de jogo trazendo aqui para baixo para o Lucão. Quase 10 minutos, agora sim 10 minutos do primeiro tempo. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Confirmando 10, primeiro tempo em Natal, o placar Bandeirantes é este. Guarani ABC 0-0, Edu Pinheiro. Ainda na Série B, primeiro tempo de Ceará 0, Vila Nova 0, Sport 0, Vitória também 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um abraço a todos que estão com imagens do nosso estúdio aqui da Bandeirantes Campinas, acompanhando pelo YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já Tigrão fala do jogo, porque aqui tentava descer a equipe do ABC. Sempre com Paulo Sérgio caindo pela ponta esquerda dessa vez. Ele bateu em cima do jogador de marcação, em cima do Valmer, ganha arremesso lateral na ponta esquerda. O próprio Romário vai para a cobrança. Romário cobra até a presença do Paulo Sérgio. Sai da marcação do primeiro, deixou para trás o Matheus Bueno. São 3 a marcá-lo. Ele coloca a bola na grande área. O zagueiro das costas para ela. Vem conseguindo a proteção. A bola é aberta pelo setor esquerdo. Romário com ela. Abriu para o camisa 7. Lateralmente o Matheus Anjos. Faz reversão de jogo para Gedeilson. Tudo isso com quase 12. Torcida faz a festa, canta, sente um bom momento da equipe da casa. O ABC vem para cima do Guarani com passes envolventes. A bola é solta mais uma vez para Genilson. Genilson dominou, abriu de perna direita, mas bate em cima do Bruno José, desmanchando assim o ataque da equipe do ABC. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, alô Tigrão, e o jogo 12, 0-0. Daqui a pouco o Tigrão fala, porque de cima do time do ABC vem com o Romário, lado esquerdo do campo, abre essa bola para Matheus Anjos, Matheus descarregando pelo meio, aparece o Wallace usa a perna direita, faz a inversão do outro lado, 0-0 o placar do jogo. O Guarani vem de empate contra o Criciúma, fora por 1-1. O ABC vem de empate também, um bom empate, né? Com o Juventude fora de casa, e antes disso derrota para o Criciúma, jogando em seu estádio, estádio do Frasqueirão. 12 minutos de bola rolando. Simona Genilson, lançamento do meio para o ataque. Foi dominar, Fábio Lima erra no domínio e dá a bola de presente para a equipe do Guarani, que parte agora para o contra-ataque. Vem na resposta, vem com o Mike. Mike solta essa bola lateralmente para Matheus Barbosa. Matheus faz a inversão de jogo, descarrega para Diogo Matheus. Diogo levanta a cabeça, vê à sua frente. O passe curto pode ser a opção com Matheus Bueno. Ele prefere retroceder para Lucão. Lucão vira a bola, entregando para Valber. Trabalha o setor defensivo da equipe do Guarani. O placar de 0-0. Você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontro do Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Bruno José com ela dominada, já se livra da bola, entregando a bola, soltando para Valber. Valber vai meter essa bola pelo setor esquerdo do campo, atenção, Mike tá por lá, tá pedindo, recebe o passe de Lucão. Lucão abriu com o Mike, Mike levantou na boca do gol, atenção, Derek tocou de cabeça, ela vai para fora pela linha de fundo, pegou mal, Vladimir. Pegou sim, a bola veio muito alta, né? Também veio com muita força, o Derek até tentou aproveitar, tocou com ela na cabeça, mas foi pra fora a linha de fundo. Tiro de meta ABC. Roger. Alô, Jefferson Felipe, um grande abraço. Fez até uma postagem aqui no Instagram dele, dizendo que tá acompanhando o jogo ABC e Guarani.
na narração do Roger, que legal. Valeu, Jefferson Felipe, um abraço pra você. Chamou, falou, Tigrão. Não, a gente teve um pequeno corte aqui no áudio, tá tudo ok agora. Na verdade, o Guarani é melhor. O Guarani, quando desce, é mais contundente. O ABC não tem organização, todo mundo querendo resolver individualmente. E o Guarani volta a dizer aquilo que falei na minha última intervenção. Muito forte do lado esquerdo e nesse cruzamento, um pouco de excesso de força. Foi quase um chute e não um cruzamento por parte do Mike. Mas o Derek, ele vai em todas, né? Ele acredita em todas e é um bom cabeceador. Me parece não assim de uma forma muito clara, de uma forma já consolidada no jogo, mas ligeiramente superior o Guarani. Guarani desfalcado no Pegorari, goleiro lesionado, Alan Santos e também o Regis estão em transição. Já a equipe do ABC hoje desfalcada do Alemão, Daniel, Valfrido, que são lesionados. O Wellington Reis em transição e o Richardson, que está suspenso. Coleciona muitas suspensões, muitos desfalques, o técnico Alan Aldo, ABC. Toque de 15 minutos, Gilberto Sufi marcando comigo. O tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 minutos, primeiro tempo. Arena das Dunas, capacidade para 31.375 torcedores, recebeu 4 jogos de Copa do Mundo na Copa do Brasil. Aliás, foi construído para a Copa que foi realizada aqui no Brasil. Por enquanto, Guarani, ABC, ABC Guarani, 0-0, Edu Pinheiro. Olha, na ilha, primeiro tempo, Sport 0, Vitória 0, lá em Floripa, na ressacada, gol do Avaí. Avaí 1, Sampaio Correia 0. Bandeirantes ligada em você. Alô, Ribeirão Preto, 85.3. Alô, Dayan. Alô, Fábio Tanimoto. Obrigado pelo carinho aí em Ribeirão Preto. Maurício Gasparini. Grandes amigos acompanhando pelo dial, pelo radinho, pelo FM 85.3. E quem vem é o Bugrão. Vamos, Bugre. Avante, Bugre. Vem com Bruno José, setor direito do campo. Rola essa bola pelo meio para Matheus Barbosa. Ele fez a trama pela frente para Bruninho. Saiu da marcação, rolou pela ponta esquerda para Mike. No pé de ferro, ela sobra para João Vitor. Voltou com o Mike, empurra atrás o time do Guarani. Recomeça aqui atrás com a presença do Lucão. Lucão já soltou para Mike, setor de esquerdo do campo. Fez a trama com o João Vitor. Tava tudo cercado, tudo marcado. Resolveram acionar o zagueiro Lucão por ali, bola volta mais uma vez para Bruninho. Bruninho soltou na ponta esquerda, Matheus Barbosa, infiltração, rolou sem a bola sair, meteu na cabeça do Derek. Ele pega mal, mas voltou, rebote, Bruno José bateu pro gol, espirra dali a defesa do ABC e vai tentando o Bugre, Vladimir. Bela troca de passes, né? Triangulação da equipe do Guarani. O Bruno José cruzou, a defesa do ABC fez o corte. O Bugre segue no ataque, Roger. 16:45, etapa primeira de jogo, placar de 0-0, Guarani é melhor no jogo. 53% da posse da bola para o Bugrão e uma finalização 1-0 para a equipe de Campinas. Vai tentando encontrar um caminho, um atalho, uma brecha para furar a defensiva da equipe da casa. E vem pelo setor direito do campo. Vem trabalhando bola, Matheus Bueno. Matheus soltou essa bola de frente pro gol, Bruninho vai soltar, sapatada e bateu pro gol! Passa a esquerda no gol, pela linha de fundo. Um balaço do meio do Guarani, hein, Vladimir? Fez certinho o Bruninho, né? O ABC tá muito fechado, tá difícil furar essa retranca. Deu oportunidade para o remate de fora da área, bateu forte buscando o ângulo esquerdo. A bola saiu rente ao travessão, tiro de meta para o time do ABC. Brasil Equipe Show, maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Red Eventos. Na bela Red Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. 17:45, você gostou desse arremate do Bruninho aí, hein, Tigrão? Bateu forte, ela passou perto, hein, Tigrão? Passou muito perto o Guarani, se impondo do jeito que a gente queria que fizesse. Vai amadurecendo o seu primeiro gol dentro da partida. Bugrão de 7 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 22 gols marcados e 15 gols sofridos. Tá lá atrás no campo defensivo, se armando para o campo de ataque. Matheus Bueno vira a bola, soltando para Lucão. Lucão meteu para Mike lá pelo setor esquerdo do campo. Oi? Fez o break, vem para o campo de ataque o time do Guarani. Solta essa bola para Bruninho. Bruninho lateralmente entregando para Matheus Barbosa. Matheus Barbosa vai tocando essa bola de novo com o Lucão. Lucão faz a soltura de bola para Diogo Matheus. 18 minutos, placar de 0-0. Você acompanhando o futebol na Bandeirantes, no AM 1170, na FM 85.7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Mande o link pro seu amigo Bugnino. Diga que a Rádio Bandeirantes está ao lado do Guarani, do campeão brasileiro de 78. E diga também que eu mudei e que eu gostei. Agora eu sou do timaço do Carlos Batista. Estou na Bandeirantes Campinas, 18h48. E aqui é a liderança absoluta. Se manda pela ponta direita o time do Guarani. Bruno José lançado, bem marcado pelo Romário, que de cabeça tirou. Ela sobra pelo meio para Tony Anderson. Tony foi pro chão. Olhou pro seu marcador, que era o Matheus Bueno, falou, para com isso, cara. O Matheus chegou duro, fez a falta pros caras no campo defensivo. Falta do Matheus Bueno ali no campo de defesa da equipe do ABC. Você gostou da pizza, meu caro Roger? Tava gostosa. Que pizza maravilhosa, deliciosa, hein? Né? Você está de parabéns, hein, Vladimir? O pessoal da retaguarda aqui garantiu uma alimentação de primeira pra gente. Quando o Vladimir falou, olha, traga coisas pra gente comer na transmissão, eu não esperava que ele fosse fazer um gesto tão maravilhoso, né? Que susto, hein, você me deu agora. Trazendo uma pizza tão gostosa pra gente aqui. Do sabor que você gosta. Saborear nessa transmissão especial da Bandeirantes. Vem os caras. Paulo Sérgio coloca na grande área, afasta a zaga do Guarani. Tira lá atrás, ajudando o Matheus Barbosa. É lateral para a equipe do Guarani bater o setor direito do campo defensivo. O tempo passa, a bola rola e a Bandeirantes marca. Quando a TV Bandeirantes vai fotografando e focalizando a fúria, a torcida do Guarani está lá presente no estádio Arena das Dunas em Natal. Sempre tem um bugrino acompanhando a equipe de Campinas. 20 minutos, primeiro tempo. Arena das Dunas, ABC e Guarani, 0-0, Edu Pinheiro. Olha, o gol do Avaí foi do Denilson, hein? Primeiro tempo, Avaí 1, Sampaio Correia 0, encerrado, Novo Horizontino 3, Londrina 0. Mande seu WhatsApp, participe com a gente, 971021493, nosso código de área é 19, 971021493. E vem aí o ABC, o tirambaço no meio da rua, defendeu o Douglas Borges sem muita dificuldade. Ele espalmou à frente calculadamente onde estava um jogador do Guarani, mas veio um tiro de longe. Se na primeira o Bruninho chutou, na sequência, a equipe do ABC respondeu na mesma moeda, hein, Vladimir? O Douglas Borges se rebateu, mas de forma consciente, né? Após o remate fora da área, ele rebateu para onde não tinha ninguém, tirou de lá a defesa do Guarani. Boa participação agora do goleiro Bugrino, Roger. Deixa eu ver mesmo se não tinha ninguém. Não tinha. Não tinha, né? No local onde ele jogou a bola não tinha. Depois uma falta mais forte ali para cima do Diogo Matheus. Falta para o Guarani já cobrar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Placar de 0-0, o torcedor se faz presente no estádio Arena das Dunas, o torcedor do Bugre também. O jogo não tem lá muitas emoções. Deixa eu dar uma olhada aqui, são 3 finalizações para o Guarani, uma para a equipe do ABC, mas finalizações para fora do Guarani, todas elas, as três. E a da equipe do ABC foi uma finalização ao gol que o Douglas Borges defendeu. 58% a posse de bola para a equipe do Guarani, pois não, Vlad? Há pouco apareceu a imagem da torcida do Guarani. Tem bastante gente, né? Nem todo mundo foi de Campinas, com certeza. O pessoal do América deve estar dando uma força lá na torcida do Guarani. Com certeza, com certeza. Tigrão, poucos ataques, mas o Guarani ainda com maior posse de bola vai tentando criar o momento de chegar ao gol da equipe do ABC. 22,5, já passamos da metade do primeiro tempo. Tá empatando o jogo o time do Guarani. Vai chegando a 26 pontos com isso. E a equipe do ABC vai chegando a 12 pontos até aqui na tábua de classificação. Ô Vlad, teve uma polêmica lá em Natal, ou como diria você, lá em ABC, porque o Frasqueirão tá com seu gramado em manutenção, mas a informação que nós temos aqui, o ABC não garantiu a segurança do Frasqueirão para os próximos jogos depois do quiprocó que aconteceu na partida passada em que ele perdeu. Exato, né? Depois de muita revolta, carros, os jogadores foram atingidos, quase agredidos os atletas do ABC. Então, oficialmente, a informação é de que o Frasqueirão passa por manutenção. Mas claro que essa questão da falta de segurança preocupa e por isso o jogo hoje é na Arena. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade de Campinas. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar.
23:33. Vem o time da casa tocando bola pelo setor esquerdo. Vem com Romário. Empurra essa bola com Matheus Anjos. Bem marcado pelo Diogo. O Diogo Matheus tirou a bola dali, mas caiu de presente para Romário. Romário já ajeita essa bola para Genilson. Zagueiro da equipe da casa. Bate de perna direita, lançando para quem? Pra ninguém, um tirambaço, nem que o campo tivesse mais 200 metros, alguém pegaria, Vladimir. Era o Romário, né, quem estava lá para tentar esse lançamento, mas claro que não era essa a intenção, foi direto para fora, não levou perigo algum, é apenas tiro de meta Guarani. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. 24 minutos, deixa eu ver se o Tigrão tem condições de falar do jogo. Tá 0-0, tá empatado o jogo, com poucas opções de ataque para as duas equipes, hein, Tigrão? É verdade, só que é o seguinte, nesse único chute de perigo aí por parte da equipe do ABC, a cabeça de área do Guarani estava muito desprotegida, deram mole, não pode deixar à vontade e chutar do jeito que o jogador potiguar chutou. Acho que foi muito bem o Douglas Borges, espalmou, como disse o Catarino, para o lado, e o Guarani poderia ter tomado o gol. O que é que mudou na partida? O início, os primeiros movimentos. O Guarani estava com a marcação alta, estava dificultando demais a saída de bola do ABC. Inexplicavelmente puxou para trás. Está marcando praticamente da linha de meio campo para trás. E aí o ABC, mesmo um time tecnicamente, indiscutivelmente inferior, começou a sair, a botar as asinhas de fora. Começou a se engraçar com o jogo. E nesse momento equilibra a partida. Eu sei que não é possível, fisicamente, um time marcar pressão o jogo todo. Mas baixar demais também não. Uma média pressão aí na intermediária adversária já desarruma essa saída de bola do ABC, que nesse momento está muito tranquila e começa a trazer a equipe da casa, mesmo com todas as suas limitações, para cima do Guarani, Roger. Falou, Tigrão, na marca de 25,50, já o giro para você aqui, o Guarani tá coadinho, hein? Tá coadinho, tenta sair pro jogo, bate Mike, bate em cima do seu marcador e ganha arremesso lateral, talvez, para trazer um refresco ao Guarani, que tá vendo a equipe do ABC equilibrar, se não até passar na posse de bola nesse momento. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Derrubado pela ponta direita, Fábio Lima, falta pra cima dele, é falta pros caras bater, Vladimir. Falta cometida pelo Matheus Bueno, chegou mais forte no tranco ali pra cima do Fábio Lima, caiu o jogador do ABC, tá se recuperando. Vai pintar cruzamento pela intermediária, setor direito do ataque potiguar. Alô, Douglas Borges, abre o guarda-chuva aí, pode pintar levantamento na sua área, ele pede apenas um homem numa referência. Bola pelo setor de ponta direita, dois na posição da cobrança. Tá mais pro Matheus Anjos. Ele toma distância, mãos à cintura. Momento de expectativa, gol da esquerda como se fosse no estádio Brinco de Ouro da Princesa. No gol de entrada. No gol de entrada no Brinco. Atenção, Douglas tá preocupado, a zaga também. Lá vem ela, bola viajou. Espalma, Douglas Borges, mergulhou e tirou de soco a bola que veio perigosamente para sua área, hein, Vladimir? Espalmou, porque foi um lance perigoso, né? Foi chocou, ali no meio da área, tava muita gente ali e houve um choque entre o goleiro Douglas Borges e também o jogador Afonso, zagueiro que estava tentando o cabeceio. O árbitro parou agora para o atendimento ser prestado ao goleiro do Guarani. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 27, primeiro tempo, o placar do jogo é esse. Arena das Dunas em Natal, 0 Guarani, 0 ABC do Pinheiro. Olha, é o seguinte, jogos em andamento no primeiro tempo, Avaí 1, Sampaio Correia 0, Ceará 0, Vila Nova também 0, Esporte e Vitória 0-0. Bandeirantes, ligado em você e você ligado na Bandeirantes. YouTube tá bombando, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Todo mundo que está assistindo a transmissão no YouTube, deixa um like. Isso é importante, fortalece, faz com que a Rádio Bandeirantes Campinas alcance maior entrega do seu conteúdo também por essa plataforma importante que é o YouTube. Eu falo de Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Douglas Borges ainda sendo atendido, hein? Não sei se é uma situação tão simples assim, hein?
O árbitro tá querendo, já foi lá para tentar voltar o jogo, mas ainda tá caído o goleiro Douglas Borges. O árbitro vai lá conferir de novo a situação do goleiro do Guarani. Mas que karma esse, hein, em Valdemir Gomes, porque já machucou o Pegoraro e o Douglas Borges vai preocupando, né? Bateu muito forte com o Afonso, mas foi arrojado o goleiro do Guarani. E ele não tá muito legal, não. O médico do Guarani chegou lá e falou, fala seu nome pra mim. Ele falou, Levin Yashin. E falei, tá ruim. Aquece lá. Aquece o Álvaro, que por enquanto ele não voltou. 29 de bola rolando no primeiro tempo. Tá tudo bem, né? Com ele, aparentemente. Vamos ver como é que vai ficar aqui com bola rolando. Vamos ver a primeira bola que foi para sua área, como é que vai ser o comportamento do Douglas Borges, camisa 31 da equipe do Guarani. E vem o time da casa, vai nesse momento mandando no jogo. Setor direito com Gedeilson, retrocede para Afonso, vira o jogo para Genilson. Aqui no campo esquerdo, já no campo de ataque, toda a equipe do ABC, com exceção do Simão, o seu goleiro, está no campo ofensivo. Todo o Guarani na peça defensiva. Vem de novo o time da casa, Tony Anderson, vai com ela dominada pelo setor direito do campo, rolou na grande área, tira por baixo, afastou do cão, rebote, volta no meio de campo, volta para Afonso, mas roubou o time do Guarani, desce para o campo de ataque, bom momento, Derek, foi ligeiro, roubou, bateu, para fora do gol! Contra-golpe criado pelo Derek, ele mesmo puxou, não tinha ninguém para tocar, ele fez o certo, mas a bola viajou, foi muito alta, Vladimir. O Derek foi caminhando, levando a bola, esperando alguém chegar para tentar receber o passe. Como ninguém se aproximou, ele optou pelo chute, pegou com muita força, mas subiu demais, tiro de meta. Grande contra-ataque do Guarani. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca. Meia hora de futebol, primeiro tempo. ABC e Guarani, Guarani e ABC, 0-0 do Pinheiro. Olha, no Brasileiro da Série B, encerrado o Atlético Goianiense 2, Mirassol 2, encerrado o Novo Horizontino 3, Londrina 0. E no primeiro tempo na Ilha, Sport e Vitória 0-0. Bandeirantes Campinas, abraçando o Victor Goulart Pires, tá acompanhando a gente, médico veterinário. Um abraço para você, um abraço a todo mundo lá de Americana, o Pedro, Nadu. Tá todo mundo de ouvido ligado na Bandeirantes. E aqui vem Guarani. Vem com Derek. Bateu pro gol. Simão faz a defesa em 2 tempos. O homem tá aceso, tá querendo o jogo. Quase o bugre na rede, Vladimir. Derek, um dos vice-artilheiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro com 6 gols. Mais uma vez o arremate de fora da área. Em 2 tempos fez a defesa o goleiro Simão. Em 2 tempos defendeu e o Guarani, quem sabe com isso toma mais coragem e desce para o câmera de ataque. Pode ser agora, vem lá pelo setor de ponta esquerda com o Mike. Vem Bugrão, ele faz um break na jogada, usa a perna direita rolando a bola para Matheus Barbosa. Vai soltar a sapata e bateu. Uau, demais, dessa vez foi mal, hein, Vladir? É muito bem nesse chute de fora da área o Matheus Barbosa, mas desta vez não foi legal não. Perigo algum levou ao gol do Simão. Assim que o futebol acabar na Bandeirantes, começa o apito final com o Edu Pinheiro. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Em nome de Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Apito final para Brasil, Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. E Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 32 de bola rolando, vem Genilson, ele abre a bola com o Romário, volta com o Genilson, o time da casa vai trabalhando, a equipe do ABC jogando com meias pretas, calções brancos,
Camisas listradas em preto e branco na vertical. O Guarani com camisas e calções verdes. Meiões brancos, um uniforme não muito tradicional do Guarani, com as meias brancas, mas para diferenciar. E vai o Guarani tentando se defender porque ataca o time da casa. Vem com o Romário, meteu essa bola para Matheus Anjos. Matheus Anjos devolveu com o Romário, meteu lá à frente para Paulo Sérgio. Fez o pivô para Fábio Lima. Atenção, escora a bola o Wallace Digo. Ele mete essa bola para Romário, virou agora sim a tentativa com o Fábio Lima. Tira de cabeça a zaga do Bugre. E quem sabe o contragolpe, vem Bugrão. João Vitor partiu para o contra-ataque, engata uma quarta marcha, vai para cima, derrubaram o atacante do Bugre. E o árbitro não deu a falta e deu lateral para a equipe da casa, Vladir. Segundo ele, o carrinho foi limpo, por isso segue o jogo, Roger. Segue o jogo. Sei não, hein? Sei não se não foi falta. 33:56, bola rolando no estádio Arena das Dunas em Natal. Tigrão tá gostando do jogo, o Tigrão tá 0-0, o Guarani ameaçou crescer pro campo de ataque, hein? O melhor momento do Guarani até agora foi essa arrancada muito boa do Derek. E por que aconteceu isso? Ele estava pegando um pouco à frente. Ele conseguiu retomar uma posse de bola numa saída equivocada. Mas por que a saída equivocada? Porque o posicionamento dele com a marcação mais alta induziu a saída de bola a erro. E o Guarani poderia ter feito o gol. Eu acho que é esse o caminho. O Guarani está esperando muito. Eu acho que respeita demais quando traz a marcação para trás e opta pelo contra-ataque. Jogando praticamente com 4 atacantes, tem que subir sim essa marcação e não permitir com que o adversário ensaie. Tenha lampejos aí de empreender algum tipo de sufoco, como a gente já viu em determinados momentos pontuais desse primeiro tempo. Romário solta a bola para Genilson, é o ABC que ataca, bate de longe, ela vai direto para fora, passa a direita do goleiro Douglas Borges, é tiro de meta para bater o time do Guarani. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 35, etapa primeira de jogo em Natal. O placar é esse: ABC e Guarani, Guarani e ABC 0-0 em Edu Pinheiro. Olha, playoff sul-americana encerrado no Engenhão. Botafogo 1, Patronato da Argentina também 1. Primeiro jogo na Argentina, 2-0 Botafogo. No agregado, 3-1 Fogão. Fogão passa a próxima fase da Sul-Americana. Bandeirantes ligado em você, em AM, FM, no aplicativo Band Rádio, no site bandmulti.com.br. Você também está se ligando com a gente com imagens aqui nos estúdios da Bandeirantes. Um abraço para você, obrigado pelo carinho. Você que está aí no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já deixou o like? Galera tá deixando o like, Vlad? Tá faltando like, tá faltando. A galera que tá acompanhando não tá deixando like. O pessoal tem que sentar o dedo, viu? Sente o dedo aí sem dó na nossa transmissão. Você faz isso quando tá em casa, Vladimir? Já fiz muito, hoje faço menos. 36,5, bola rolando. ABC 0, Guarani 0. E vem Genilson, capitão dos caras, dá essa bola para Afonso. Afonso meteu essa bola para Gedeilson. Tem Gedeilson e tem Genilson. Gedeilson, ele retrocedeu a bola para Afonso. Afonso tocou para Genilson. Genilson à frente, bola para Paulo Sérgio. Escapuliou a bola dele, melhor para a proteção de Valber. Retrocede e recomeça o jogo com Douglas Borges. Brasil, Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas. Na Rede Eventos em Jaguariúna, confira no site bshow.com.br. Alô, Luiz Felipe, maravilha, um grande abraço, obrigado. Também está com a gente no YouTube da Rádio Bandeirantes, acompanhando e torcendo pelo Guarani Futebol Clube. 37-15, bola rolando. Guarani tem dificuldade agora de sair porque o time do ABC adianta a sua última linha. Bola é tocada para o Valber. Valber mete essa bola pelo setor direito para Diogo Matheus. Eu não falei, os caras estão apertando. É obrigado a retroceder de novo a jogada. Para Valber, meteu para Lucão lá do outro lado. Levanta a cabeça, toca essa bola curtinha à frente, um pouco mais à frente para Matheus Bueno. No grande ciclo, solta essa bola despachando de perna direita, a bola para Bruno José. Dominou, tem uma liberdade boa à sua frente. Vai levantar na boca do gol, levantou muito forte. Ela cruza a extensão de toda a grande área, cai do outro lado para João Vitor. João Vitor vai para cima, puxou perna direita, bateu. Bola levantada, a zaga não tirou. Houve um pedido de pênalti. Jogadores do Guarani pediram pênalti. A verdade é que a bola se perdeu agora pela linha de fundo. É escanteio, houve um pedido de pênalti que o árbitro
ignorou e mandou cobrar o escanteio, hein, Vladimir? Enquanto o Diogo Matheus chega para a cobrança, acontece a revisão natural ali do VAR, né? Os jogadores do Guarani reclamaram da penalidade. A gente vai rever a imagem aqui agora. Deu a impressão de toque, né? Não sei se na primeira... Não, acho que não houve o toque, não. O árbitro já conferiu e deve autorizar a cobrança do escanteio. Roger. Daqui a pouco o Tigrão vai opinar também no lance aqui, escanteio para o Guarani. Deixa eu ver, mas eu tenho a impressão que é o primeiro escanteio para o Guarani, hein? É o primeiro escanteio mesmo para o Guarani. Atenção, vem levantamento, gol da direita, vai tomando licença para fazer a cobrança Diogo Matheus. Ainda tá olhando ali o VAR. Tá olhando o VAR, hein? Autorizou, vai voltar. Vai cobrar o escanteio. Não foi pênalti, autoriza. Diogo Matheus vai para a cobrança. Gol da direita como se fosse no brinco de ouro da princesa. O gol do placar eletrônico. Mão direita levantada, perna direita parte, levanta a bola no segundo pau. Subiu a defensiva do ABC para tirar dali. Afasta expulsando o perigo na marca de 39 minutos. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango. Com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparado com todo o carinho para você. É um preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. 39, Tigrão. Para você foi pênalti aquele lance, um suposto toque na mão? Não houve absolutamente nada. O jogador vai com o braço um pouco aberto, mas a bola não toca no braço, ele acaba tocando só com a cabeça. Se tivesse tocado com a cabeça e ela resvalasse no braço, também não seria pênalti, acho que acertou a arbitragem. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe em eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que o Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Contra-golpe do Guarani, parte o Bugre, avante Bugre. Bola soltou pelo Bruninho, pela ponta direita para Bruno José, devolveu ao Bruninho. Atenção, cruzou na boca do gol. Ninguém do Guarani por ali, tranquilo, Wallace para tirar, Vladimir. A tentativa era voltar ali o lance com o Bruninho. Na verdade, o passe acabou não sendo legal, não. Ficou na defesa do ABC, mas o Guarani já recupera. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 40-40, primeiro tempo, ABC e Guarani. O placar do jogo é esse. 0-0, Edu Pinheiro. Olha, eu vou morrer, não vou ver tudo, viu? Eu vou morrer, não vou ver tudo. Avaí 1, Sampaio Correia 0, Ceará 0, Vila Nova 0, Sport Vitória 0-0, tudo no primeiro tempo. É, a rede teimando em não balançar. 41, daqui a pouco você vai ter um intervalo inteligente e dinâmico da Rádio Bandeirantes com Edu Pinheiro. Lá vem os caras, lá vem o time da casa. Um chutando a defesa para ataque, tentando buscar o Fábio Lima. Bola recuada perigosamente para o Douglas Borges, que sai jogando com uma perna direita. Mata no peito, Mike desce no terreno. Bola para Lucão, dá um tirão, levantando a bola lá para o campo de ataque. Até esse momento, Tigrão, muita segurança do Douglas Borges no gol do Guarani, hein, Tigrão? Tô gostando. Não jogava há bastante tempo, desde fevereiro. Parece que foi isso que o Edu falou aí. Tô gostando, hein? Personalidade, não se assustou. Goleiro maduro, né? Goleiro com 34 anos. Até agora não foi muito exigido, mas está mostrando muita confiança. E vem o time da casa. Vem pelo meio com Tony Anderson. Ele ajeita a bola pela direita para Gedeilson. Atenção, levanta rasteiro. Muito mal. De presente nos pés de Matheus Barbosa. Guarani tenta puxar o contra-golpe. Agora a bola para Derek. Foi empurrado. Falta nele. Falta na risca divisória. Falta para o Bugrão, Vladimir. Aquela falta tática, né? Para quebrar o contra-ataque. Foi cometida ali pelo Afonso. Falta para o Guarani cobrar na linha divisória do gramado. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. Agora que bela presença do torcedor, hein? Mesmo na fase crítica, tá lá o torcedor do ABC apoiando, hein, Vlad? É um torcedor que gosta bastante do time, né, meu caro Roger? Mesmo a equipe não vindo bem no campeonato, o torcedor faz a sua parte e comparece ao estádio. Você sabe que eles têm uma ótima média de público, é a 7ª melhor média de público do campeonato da Série B. 4.725 num frasqueirão acanhado. Pode ser que hoje tenhamos muito mais do que isso.
e suba a média de público da equipe do ABC, que levou até essa rodada 37.849 torcedores para o seu estádio. Se manda pela ponta esquerda do time do Guarani. Muito forte, o João Vitor esticou demais, ficou com ela Simão. Poucas vezes falei o nome do Simão, goleiro da equipe do ABC, Vladimir. Exato, nesse lance ele saiu nos pés do João Vitor, vem Guarani. Derek vem pelo meio, entregou a bola pelo setor esquerdo do campo para João Vitor. Ele penteou a bola, entregou lateralmente, soltando para Matheus Bueno. De frente para o gol, prefere soltar pela direita para Diogo. Diogo Matheus fintou ao camisa 7, fintou o Matheus Anjos. Vai para cima, vai tabelar com Bruno José. Bruno vai tentar passar, ficou cercado pela marcação, olhou para o árbitro, pediu a falta e ele marca. Com certo delay, mas marcou falta para o Guarani na ponta direita, Vladimir. E a falta aconteceu, né? O Bruno José ia fazendo o passe, aliás, fazendo limpa, né? Passando pelo jogador do ABC quando foi derrubado. O árbitro demorou, mas marcou. É oportunidade de bola parada para o Guarani, finalzinho do primeiro tempo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Você tá pela internet aí, passe lá pelo meu Instagram, o Roger Williams. Siga lá, deixe sua mensagem por lá que eu registro por cá. 44 minutos, 8 da barreira, é falta para a equipe do Guarani. Lance de expectativa, atenção, partiu para a bola, Matheus Barbosa. Foi para pegar o goleiro, momento de expectativa, tirou ali no perigo, voltou pelo setor esquerdo, direito digo, mas é o Mike que dá por lá, levanta, tira a zaga, coloca pra fora. Que momento foi esse, hein, Vlad? Cobrança de falta perigosa, né? Saiu ali o Simão pra fazer o corte, impedindo que a bola avançasse após a cobrança que foi feita pelo Mike. Teve boa chance o Guarani na cobrança dessa falta, Roger. Cria uma boa chance o Guarani. Quase chega lá o Bugrão. Marca de 45, reta final da primeira etapa. Mais 2, Roger. Vamos a 47. Na hora de fazer a troca do fluido, do radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E o quinto sinal marcando 22 horas e 15 minutos, hora esportiva do Brasil, Simão do Guarani, melhor na reta final do segundo tempo. Bruno José levanta na boca do gol, vai fechar pra fazer, Derek passa a bola na cara do gol. Quase o Bugrão na rede, Vladimir. Talvez na jogada mais perigosa da partida até aqui, né? O cruzamento foi do Bruno José, quem tava fechando lá era exatamente o Derek. Ele chegou um pouquinho só, um tiquinho atrasado. Era o Bruninho, na verdade, quem estava lá para fazer a conclusão na pequena área, mas não alcançou, Roger. Quase o Guarani chegando à marcação do seu primeiro gol. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Brasil Equipo Show, acesse bshow.com.br. Daqui a pouco, intervalo com Edu Pinheiro. Você vai ter toda a análise do Tigrão, que vai falar o que ele achou do primeiro tempo, por enquanto 0-0. 46. A caído, está telado o atleta do Bugre ali no grande círculo. Vladimir, tá parado o jogo. Exato, é o Derek, né? Quem ficou caído, recebeu uma pancada ali no meio campo, pediu o cartão, o árbitro deu apenas a falta. É falta para o Guarani bater, reta final do primeiro tempo. O árbitro da partida, que é baiano, Emerson Ricardo de Almeida Andrade, vai terminar daqui a pouquinho, porque o Guarani tem uma última pontada. Vem com o Diogo Matheus, setor direito, meteu essa bola à frente com o Bruno José. Bruno José vai pra frente e tentou tocar para Matheus Barbosa e deu a bola de presente, mas antes sofreu a falta. Caçado Bruno José no primeiro tempo, mais uma falta pra cima dele, Vladir. Bem rente à linha lateral, né? O Bruno José acabou sendo atingido e tá caído, ficou sentindo a chegada mais forte ali do Romário. O árbitro marcou a falta para o Guarani cobrar. Vai dar tempo de bater ou não vai? Vamos ver. Tem que dar, né? Vai o próprio passivo da falta para a cobrança. Bruno José, atenção, bola já tá rolando, tem a opção do Diogo Matheus. O árbitro falou só depois do apito. O árbitro tava de costas pro lance, né? Tinha que esperar a autorização. O árbitro olhou e falou, ó, gente, espera o apito, bichinho. 47-33. Vai para a cobrança da falta, o time do Guarani. Capricha agora porque é o último lance. Atenção para a bola, perna esquerda, bateu, Matheus Barbosa bateu, a bola ficou reboteada, bateu o Mike pro gol mal. Pela linha de fundo, Vlad, tiro de meta.
O Bruninho foi quem tentou esse último chute de fora da área, pegou muito mal na bola quando termina aí. Apita o árbitro! Emerson Ricardo de Almeida Andrade mostra o meio de campo e bota um ponto final no primeiro tempo. Arena das Dunas, ABC Guarani, 0-0. Vem aí o intervalo com o Edu Pinheiro. Grande Roger Williams, transmitido aqui esse ABC Guarani 0-0. Já o Tigrão dá uma analisada aí, dá uma pincelada. Meu caro Vladimir Catarino, Bugre jogando uniforme 2, né? Camisa verde, calção verde, meia branca. O seu destaque aí, Catarino. O jogo foi fraco tecnicamente, né? As duas equipes estão saindo. Lembrando que o Guarani vem de empate contra o Criciúma e ainda busca a segunda vitória nesta Série B do Campeonato Brasileiro, jogando fora de casa. O único triunfo fora de Campinas foi contra o Ceará, lá na segunda rodada. Edu? E o amigo Edson Souza aqui da TV Bandeirantes, amigo nosso aqui da rádio também. Olha, a Arena das Dunas foi local da polêmica mordida do Luiz Soares, atacante do Uruguai, no zagueiro da Itália, na Copa aqui 2014. Lembra-se disso? Luiz Soares deu uma mordida no Giorgio Chiellini. Ai. Então tá aí. Uma cena inusitada até hoje. Foi na Arena das Dunas em Natal. Bonita arena, viu? Bonita arena. Vamos lá, Guarani joga com Douglas Borges, goleiro, fazendo a sua estreia. Estava no Botafogo do Rio, 34 anos. Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruno José. João Vitor, Derek e Bruninho. É a mesma formação que teve o Guarani contra o Criciúma, só o goleiro que na época era o Pegorari. No banco, olha, o Regis não foi. Tem o Álvaro, goleiro, que entrou no lugar do Pegorari no último jogo. Tem Ian Henrique, da base, lateral direito, fez a estreia contra o Londrina. O Kaique, lateral esquerdo, recém-contratado, está no banco. O Kaique que veio, ele estava no Maringá. Ivan Alvarinho, Lucas Araújo, o Anderson, o Isaac está no banco, o Lucas Silva que é atacante, Bruno Mendes no banco. Essas as opções do Humberto Louser. E no ABC tem o Romário, ex-Guarani 2018, tem Matheus Anjos, ex-Guarani primeiro, depois jogou na Ponte, o Paulo Sérgio jogou na Ponte e Alan Al, que já foi técnico do Guarani. 0-0, olha, é o seguinte, em termos de Série B, tivemos lá em Goiânia, Atlético 2, Mirassol também 2, e o Atlético empatou aos 52 com o Shailon. Em Novo Horizontino 3, Londrina 0, os gols no primeiro tempo. E os jogos que estão no primeiro tempo. ABC, aliás, estamos aqui, ABC Guarani 0-0. Olha, intervalo, hein? De Avaí 1, Sampaio Correia 0, Ceará 0, Vila Nova 0 e gol do Vitória. Gol do Vitória na Ilha. Deixa eu ver quem fez aqui o gol do Vitória. Foi, gol contra do Rafael Thierry. Enfim, tá 1-0, hein? Sport 0, Vitória 1. Nesse momento, a liderança da Série B do Vila Nova. Com 35, Vitória com esse gol é o segundo com 34, Criciúma terceiro com 34, em quarto Novo Horizontino com 33. Olha, o Guarani empatando, nono colocado com 27, a Ponte é 12ª com 22. Abaixo da Ponte, CRB 21, Ituano 20, Sampaio Correia 20 e assim vai. E o ABC... Com a vitória parcial do Avaí, o ABC, nesse momento, é o último colocado com 12 pontos ganhos. Daqui a pouco o Tigrão vai comentar. Vamos para o nosso intervalo. Os melhores momentos, narração de Roger Williams. E lembrando, gente, que até a promoção aqui depois do jogo, não agora, depois do jogo, só para adiantando. No apito final, agora é apito final, não jogo aberto, no apito final você vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá vai estar o número do WhatsApp. Não é esse WhatsApp que você manda as mensagens, não é esse número não, é o número só para isso. E naquele número, naquele WhatsApp, você manda seu nome completo, o seu CPF e vai estar uma senha. Você pega a senha e manda naquele WhatsApp, nome completo, CPF e a senha, que você estará concorrendo a uma furadeira da Uesco, que é sensacional. Eu volto já, hein? ABC 0, Guarani também 0, intervalo. Futebol é com a Bandeirantes.
Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Já conhece a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil? A Uesco completa 10 anos de história por aqui. E para comemorar, trouxemos mais de 30 lançamentos imperdíveis para você aproveitar. Ainda mais potentes, fortes e inovadores para o seu dia a dia. Isso sem falar um catálogo com mais de 130 modelos para as mais variadas aplicações. São mais de 630 autorizadas e mais de 3.500 revendas para você escolher. Vem pra Uesco! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Existem coisas que nunca podem falhar. Uma delas é o freio do seu carro. Muitos acidentes que acontecem todos os dias poderiam ser evitados com a troca do fluido de freio. Para dirigir tranquilo, você pode contar com fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e pare de correr riscos. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Roger Williams. Olha, vamos lá, 20 minutos, hein? Roger E Williams veio aí o ABC, narrava... um tirambaço no meio da rua, Isso. defendeu o Douglas Borges sem muita dificuldade. Ele espalmou a frente calculadamente onde estava um jogador do Guarani. Mas veio um tiro de longe. Se na primeira o Bruninho chutou, na sequência a equipe do ABC respondeu na mesma moeda, hein, Vladimir? É, o Douglas Borges. Sim, esse foi a 20 minutos, um chute do Fábio Lima. Douglas Borges, goleiro, fazendo a sua estreia, goleiro do Guarani. Ô Giba, vamos lá, lance 3, 27, de novo Douglas Borges, aliás, uma falta lateral será cobrada. Sabe aquela bola que vai rente, né? Um cruzamento rente. Vai, Douglas Borges, hein? Roger Williams. Atenção, Douglas está preocupado, a zaga também. Lá vem ela, bola viajou. Espalma, Douglas Borges mergulhou e tirou de soco a bola que veio perigosamente para sua área, hein, Vladimir? Espalmou, porque foi um lance perigoso, né? Foi chocou, ali no meio da... E olha, a melhor oportunidade, 30 minutos, o Derek roubou no meio. Ele, Derek, corre, entra na área. E aí, o que aconteceu, Roger Williams? Mas roubou o time do Guarani, desce para o campo de ataque, bom momento, Derek, foi ligeiro, roubou, bateu, para fora do gol! Contra-golpe criado pelo Derek, ele mesmo puxou, não tinha ninguém para tocar, ele fez o certo, mas a bola viajou, foi muito alta, Vladimir! O Derek foi caminhando, levando a bola, esperando alguém chegar para tentar. Valdemir Gomes. Tigrão, também teve um lance a 45, o cruzamento do Bruno José e o Bruninho não alcançou. Por pouco não alcançou, se relasse, seria um perigo danado. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. ABC 0, Guarani também 0. Primeiro tempo fraco em Natal, né, Edu?
A gente esperava um Guarani muito mais intenso, até pelo discurso do seu treinador, que disse que era uma decisão, que o jogo era hoje, que não sei mais o que o Guarani ia pro tudo ou nada, que ia com a faca entre os dentes. Bom, enfim, aquele discurso pré-jogo. E até que nos primeiros movimentos, a gente ficou com a sensação de que o Guarani realmente ia amassar a equipe do ABC, mesmo sendo o jogo em Natal, na Arena das Dunas. Na verdade, não aconteceu isso de uma maneira predominante durante todo o primeiro tempo. Um início de marcação alta, o Guarani usando mais o lado esquerdo, passando por ali o Derek, passando por ali o Bruninho, enfim, às vezes até 3 jogadores aparecendo pelo setor, obviamente, para tentar envolver a marcação. O próprio João Vitor, às vezes vinha por dentro, mas na maior parte do tempo jogando aberto pelo lado esquerdo para dar a oportunidade do posicionamento do Bruno José pelo lado direito. E aí, Bruninho, o João Vitor e a chegada do Mike. Era uma triangulação interessante, o Guarani envolveu por 2 ou 3 oportunidades, levando a bola, mas não conseguiu fechar bem a jogada. Não conseguiu fazer um lance ou produzir um lance de arremate com real perigo. Aí, inexplicavelmente, aquela marcação que o Guarani tinha agressiva, alta, chamada marcação sob pressão, ela caiu demais. Todos nós sabemos que não é possível a marcação sob pressão durante o jogo todo. O jogador não tem condicionamento físico para isso. O desgaste físico é muito grande para que a marcação ocorra. Por quê? Porque o jogador tem que estar naquele corre-corre, abafando a saída do adversário. Mas recuar demais a marcação, trazer muito para trás, também, para um time que tecnicamente é melhor dotado do que o outro, me parece não ser o melhor expediente. E foi o que o Guarani fez. Ele, de um momento para outro, passou a marcar dentro da linha, a partir da linha do meio-campo. E isso teve uma consequência dentro da partida. E qual foi a consequência? O ABC, mesmo inferiorizado tecnicamente, passou a ter um pouco mais de liberdade para sair trabalhando a bola de trás, e quando sai trabalhando a bola de trás sem ser molestado, a equipe que usa esse expediente, que tem esse espaço, ela acaba se organizando melhor. E ao se organizar melhor, e ao conseguir se posicionar melhor, porque veio sem ser pressionada e sem ser induzida a erro, pelo menos até o meio-campo, ela, claro, que posiciona o seu time também um pouco mais à frente. E aí o ABC equilibrou a partida, criou pelo menos 2 situações que você reeditou aí, inclusive numa delas, numa saída, num salto, né, de saída de gol, quase que no chão, ousado e de muita coragem do Douglas Borges, que me pareceu, apesar da estreia e do longo tempo sem atuar, muito à vontade dentro do jogo. E aí o jogo se equilibrou. E o Guarani, que começou usando predominantemente o lado esquerdo, de repente inverteu o eixo e passou a usar bastante as descidas do Diogo Matheus, mas aí vindo trabalhando a bola de trás, sem ter aquela possibilidade de repente de roubar essa bola no campo de ataque e um pouco mais próxima do gol adversário. Foi isso que vimos. Aí apareceu bastante no jogo, especialmente depois dos 20 minutos do primeiro tempo, o Bruno José, que é o cara do lado direito. E o Derek, para mim, o atacante mais eficiente, ou pelo menos o mais participativo do Guarani, com 2 cabeçadas e com um chute de fora da área, assustou, mas não foi aquele tipo de jogo em que a equipe que é melhor tecnicamente se impõe com autoridade, vai lá e define o jogo. Então, um jogo morno, abaixo da intensidade que a gente imaginava, e onde o Guarani se ressentiu demais da transição meio-campo-ataque por jogar sem um meia especialista, Roger Williams. Muito bem, esse o Tigrão comentando no intervalo, a bola vai rolar para o segundo tempo. Estamos de volta à Arena das Dunas em Natal. À esquerda a equipe do ABC, à direita o time do Bugre, vai começar com a bola a equipe da casa.
Deixa eu dar uma passadinha aqui no meu termômetro, 23 graus agora a temperatura, uma ótima presença de público. Eu acho que não tivemos mudanças, mas o Vladimir comenta já, ele vai trazer também a informação já. O árbitro baiano, Emerson Ricardo de Almeida, vai apitar, vai começar o segundo tempo. Você ligado no futebol da Bandeirantes, apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. Alô, torcedor, vamos nessa. Campeonato Brasileiro Série B, 18ª rodada, bola rolando em Natal aqui na Bandeirantes de Márcio Carlos Batista com você mais uma vez no AM, no FM. Para Ribeirão Preto também tem FM, tem 85.3. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Só dá Bandeirantes. Vladimir, os técnicos mexeram ou os 11 são os mesmos? Uma mudança no ABC, Roger. Saiu o Wallace 28 e entrou Ramon 21. Um volante por outro. Ramon 21 e no lugar do Wallace, e também tivemos a entrada do Alisson. O Alisson que entrou com a 11 no lugar do Tony Anderson. Então sai Tony Anderson 10, entra o Alisson 11, sai o Wallace 28 e entra Ramon 21. Entrou 11. Exato, o Alisson 11 entrou no lugar do Tony Anderson 10. E o Ramon 21 entrou no lugar do Wallace com a 28. Faz duas mexidas o Alan Al para esse segundo tempo. Espera movimentar mais a sua equipe para cima do Guarani. 1 minuto de bola rolando, placar de 0-0. O Alisson 11, Ramon 21. Os dois são sangues novos na equipe da casa, mas quem ataca é o Bugrão. Vem pelo setor direito, Bruno José levantando a boca do gol. Corta a zaga, corta mal, porque o rebote vai voltar para a equipe campeã brasileira de 78. Vem pelo setor esquerdo, João Vitor. Vai passar no costado pedindo o Mike, levanta na boca do gol, passou por todo mundo. Simão encaixa firme, faz a defesa. Que bola perigosa, Vladimir. É aquela bola que passa por toda a área, né? Se alguém colocar o pezinho nela, coloca para dentro. Não foi o que aconteceu. O Simão fez a defesa com tranquilidade. Você ligado no futebol da Bandeirantes em FM 85.7 em AM 1170. Falta no campo defensivo para os caras bater. Foi derrubado o jogador de defesa da equipe do ABC. Tá no chão, camisa 30, Fábio Lima ajudando lá atrás. Ele é de ataque, mas estava na defesa. Bola para a equipe do ABC bater. ABC jogando com meias pretas, calções brancos, camisas listradas na vertical em preto e branco. Goleiro da equipe da casa, Simão, jogando inteiro de azul. O Guarani com meias brancas, calções verdes, camisas verdes. O seu goleiro estreando hoje, Douglas Borges, ex-Botafogo, como um verdinho suave. Segundo Vladimir Catarino, um verde biquíni. 2:25. Se manda com o Gedeilson, time da casa para o campo de ataque. Abre o compasso, o Mike evita a descida. Ganha arremesso lateral, a equipe do ABC. Vai sacolejando para fazer a cobrança o próprio Gedeilson, camisa número 2. ABC de péssimos números, apenas 2 vitórias em 17 jogos. É o segundo time que mais perdeu, com 10 derrotas, além de outros 5 empates. Tem um dos piores ataques com 12 gols na competição, além de ter a segunda pior defesa com 25 gols tomados. Quer dizer, em 17 partidas que fez até aqui, só fez 12 gols. Uma tendência de jogos em 0-0 com a equipe do ABC é muito alta. E hoje vai se confirmando. Vai empatando em 0-0 o ABC com a equipe do Guarani, que tem 26 pontos e almeja chegar próximo do G4 do Campeonato Brasileiro. 3 minutos e 15 passados, etapa final de jogo, placar de 0-0. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios e investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 3:45, falta Guarani no campo defensivo. O jogo começa com mais faltas nesse segundo tempo. Deixa eu dar uma passada aqui pelas estatísticas. Nesse momento, 52% de posse da bola para a equipe do Guarani, que tem 7 finalizações contra 2 da equipe do ABC. A gol, 1-1. Portanto, os dois chutaram diretamente para o gol, sem errar uma vez. E isso foi claro no primeiro tempo. Bugrão ataca a ponta direita, levanta Diogo Matheus. Abre o compasso, o Romário evita o cruzamento, ela sobra para Geilson. Genilson bate na bola, sai para o jogo, o time da casa. Bola colocada para fora, bandeira que corre do outro lado, marcou lateral para a equipe do ABC. A Patrícia dos Reis Nascimento também baiana. Aliás, uma miscelânea hoje, né? Tem baiano, pernambucano, tem potiguar, tem carioca, que é o árbitro de vídeo, o Felipe Jorge Benetti, que até agora
não foi acionado, a não ser naquele possível lance de pênalti. Mas ele simplesmente falou que não foi, rapidamente para o árbitro da partida, que é baiano. Se manda o ABC, ponta direita. Boa bola, boa finta. Gedeilson vem para o campo de ataque, levantou a cabeça, cruzou na boca do gol, vai pintar o primeiro. Tentou de letra, Paulo Sérgio, a bola passa à direita. Se ele encaixa esse toque de letra, seria um golaço, hein, Vlad? Foi ousado ali o Paulo Sérgio, né? O cruzamento foi feito aqui da ponta da lateral pelo Gedeilson. Passou um pouquinho o Paulo Sérgio, tentou de letra. Acabou colocando pra fora. É tiro de meta Guarani. Tiro de meta para o Bugrão bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes para a Rocha Autopeças. Há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade, com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Alô, Murilo Lima, grande amigo, grande pessoa. Murilo Lima tá ligado com a gente. Ele mandou uma mensagem, Vladimir, dizendo que se esborrachou quando você falou que antigamente você descia o dedo, hoje você não desce mais o dedo. O tempo vai mudando, a idade vai chegando, né, Roger? Tem coisa que a gente deixa de fazer, né? É que o Murilo Lima, o contexto era deixar o like. Quando o Vladimir fala em descer o dedo ou deixar o dedo, sentar o dedo, é para deixar o like na nossa transmissão no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você que está ouvindo a gente, acompanhando a nossa transmissão, comigo, Vlad, com Edu Pinheiro, com o grande Tigrão, desde o Rio Grande do Sul, tá lá nos Pampas, comentando o jogo. Agora tá em Curitiba. Tá em Curitiba? Já tá na metade do caminho, já tá em Curitiba. Eu não dou conta do Tigrão, cara. Cada hora uma capital diferente. Tá em Curitiba agora. Daqui a pouco ele tá lá no Rio Grande do Norte, tá lá em Natal. Se manda pela ponta esquerda. Lá vem o Bugrão. João Vitor bateu pro gol. Tinha chance, a bola foi desviada. A bandeira marca escanteio para o Bugre. O segundo escanteio para o Guarani no jogo, Vladimir. João Vitor, né? Limpou pra dentro e bateu forte. Ela tocou no Gedeilson e foi pela linha de fundo. Escanteio Guarani lá na direita, Roger. Escanteio para o Bugrão. Vai sem muita pressa, Diogo Matheus para a cobrança. Ô Tigrão, você faz favor de me informar sempre a capital que você está? Porque quando eu penso que você está em Porto Alegre, você já está em Curitiba, daqui a pouco você já está em Manaus. Você tá num subidão, viu, Tigrão? Tá demais! Atenção, vai para a cobrança do escanteio o time do Guarani. Diogo Matheus, gol da esquerda, como se fosse no brinco, gol do portão de entrada. Vai partir de perna destra, parte e levanta no miolo da confusão. O toque de cabeça acontece, o desvio é gol! É gol, é gol, é gol! Lucão! É gol, é gol, é gol, é gol! Camisa 3. Ele não perdoa. Lucão cabeceia. Derek desvia. A ver pra quem ele vai marcar o gol. A verdade é que Derek toca por último e sai comemorando. A verdade é que o Guarani está na frente na marca de 7 minutos. Etapa final de jogo na cobrança do escanteio. O Diogo Matheus levanta. Lucão toca de cabeça firme. Derek desvia sutilmente. Mata Simão. Ela vai morrer no fundo do gol do ABC. Bugre na frente na Arena das Dunas. Guarani 1, ABC nada. O que vale é o detalhe. Conta aí, Vladimir. Cobrança de escanteio do Diogo Matheus. O Lucão subiu mais do que a zaga do ABC, tocou de cabeça e o Derek, em condições legais, deu um toquinho na bola. Mas foi um toque bem sutil a ponto de quebrar aí o goleiro Simão. Foi pro fundo das redes, gol do Derek, 7º dele no campeonato da Série B. O Guarani tá na frente, 1-0. Então, pra fazer justiça ao camisa 11 do Bugre, talvez um dos melhores do Guarani no primeiro tempo, Derek, ele não perdoa. Derek marca para o Guarani. Num cabeceio que foi quase um chute. A bola tinha endereço do gol. O Derek tocou sutilmente, ela desviou 2 graus e enganou a vigilância de Simão. Na frente o Guarani 1-0, abre o marcador. Tigrão, eu gostei. Derek na rede, Guarani 1-0. Guarani no primeiro tempo, a gente frisava isso. A gente frisava isso no primeiro tempo.
jogador que procura a todo momento golpear a bola contra o gol adversário, que se movimenta, que vem por dentro, bola enfiada pela direita, ele se antecipa a zaga, bola criada pelo Guarani pelo lado esquerdo, ele ataca a bola, ele se antecipa aos zagueiros adversários muito bem no jogo. E nesse lance, não sei se ela se alongaria ou não, talvez até entrasse na cabeçada do Lucão. Mas ele, na dúvida, deu uma complicada no goleiro e no que desvia a bola na trajetória, sutilmente, mata completamente o Simão e o Guarani sai na frente. Resultado importantíssimo. Até agora, temos muito jogo, mas a parte emocional do ABC vai para o espaço. E se o Guarani se aproveitar disso e continuar com intensidade, não puxando muito o time para trás, para garantir um resultado mínimo, pode e deve ampliar esse marcador. A Uesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Uesco. Acesse uescoferramentas.com.br. E depois do jogo tem apito final, e no apito final uma super promoção da Uesco. Tem furadeira da Uesco para você. Fique ligado, se eu sou você, fique ligado no YouTube da Rádio Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, porque o Edu Pinheiro vai anunciar uma super promoção. Hoje tem uma furadeira Uesco para você, ouvinte da Bandeirantes. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 11 minutos, etapa final de jogo. Arena das Dunas em Natal, o placar é Campineiro. Guarani 1, ABC nada, Edu Pinheiro. Olha, segundo gol do Avaí, Felipinho. Segundo tempo de Avaí 2, Sampaio Correia 0. E um abraço para os bugrinos lá de Valparaíso, São Paulo. Rodrigo, Duda, Fernanda e o Fred. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Amarelo. Pra quem? Jean Patrick, camisa 8 do ABC. Cometeu a falta ali pra cima do Bruninho. Recebeu o primeiro cartão amarelo do jogo. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e máximo sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadas-ervas.com.br. Tenta correr atrás do prejuízo agora a equipe da casa. Bora tocar para Fábio Lima no campo defensivo, ofensivo, mas tocou para o campo defensivo. E depois veio o lançamento do campo defensivo para o campo de ataque. Não teve domínio, Matheus Anjos, a bola foi direto para fora. Lateral para a equipe campeã brasileira de 78 bater. Guarani vencendo o jogo, placar de 1-0. A persistir esse placar, o Guarani quebra um jejum de 8 jogos sem vencer como visitante. Foram 4 empates e 4 derrotas desde a vitória sobre o Ceará, ainda no início da Série B. Tinha sido até então só 6 gols fora de casa. Esse é o 7º gol fora de casa desde então. Um placar, como disse o Tigrão, importantíssimo para o Guarani, que vai ascendendo, Vlad, a 6ª posição até aqui do Campeonato Brasileiro. Se aproximando do G4, né? Guarani vai subindo aí na tabela de classificação. Belo resultado, vem Bugre, Roger. Vem Bugrão de novo, pela direita, bola rolada pelo meio para Bruninho. Esperto na marcação, Afonso tirou, mas os caras estão perdidos lá atrás. Bateram cabeça, a bola sobra aqui pelo meio de campo, empurrada pelo setor esquerdo para João Vitor. Lá vem Guarani, avante Bugre, levanta a bola para a grande área. Faltou o domínio do Derek no peito. Desarma a equipe do ABC, desce agora para o campo de ataque, tem que ficar esperto para o contragolpe. Matheus Anjos pega a bola de Fábio Lima, vai devolver para ele, enfiada para o Fábio Lima, muito forte essa bola, tranquilo para o Douglas Borges, Catarino. O Fábio Lima até tentou correr, mas quando percebeu que não alcançaria, permitiu que ela chegasse ao goleiro Douglas Borges. Guarani já sai para o jogo. Chicken Supremo, feito 100% com peito de frango, com tempero suave. Chicken Supremo é assim, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas. Na minha Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. 13h47, falta Bugre. Falta Bugrão, ponta direita, e vem mais cartão aí, Vladimir. Cartão amarelo pro agora Romário. Romário, camisa 16, né? Tá perdido já o time do ABC. Derrubou ali o jogador que era o Diogo Matheus. Amarelo, portanto, Romário, 16 do ABC. 22 graus a temperatura na capital potiguar. Parou de chover nesse momento, choveu agora há pouco. É uma chuva tradicionalíssima que acontece lá em Natal. Faz aquele calor de lascar, venta e venta muito. E no final do dia, como eles costumam dizer, uma poeirinha d'água para dar aquela refrescada geral. É até bom. Falta para o Guarani.
Vem da direita para a esquerda, Diogo Matheus toma licença para fazer a cobrança. 22 horas 46 minutos, hora esportiva do Brasil. Futebol na Bandeirantes, timaço do Carlos Batista. Liderança do Ibope incontestável. Vai para a cobrança, Diogo Matheus. 13 no costado, olha para a bola o capitão, olha para a área. Levanta com carinho, com açúcar, tirou de cabeça a defensiva do ABC. E vem agora para o contragolpe, apanha a bola, Matheus Anjos vem para cima, descarregou essa bola para Ramon, fez o break de novo para Matheus Anjos, vai para cima, a bola chegou lá pelo setor esquerdo, corta por baixo, tirou Diogo Matheus, mas antes já estava parado o jogo, marcado uma falta, hein? Amarelo para o Matheus Barbosa, cometeu a falta mais forte, ele era um dos pendurados, então Matheus Barbosa toma o terceiro, tá fora do jogo de domingo contra o Atlético Goianiense. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site bshow.com.br. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 15 passados, segundo tempo, Arena das Unas, o placar é este. Derek aos 7 minutos. Mas meio gol foi do Lucão. Guarani 1, ABC nada, do Pinheiro. Olha, Ceará e Vila Nova, segundo tempo 0-0 na Ilha. Sai gol do Sport, hein? Empata o Sport, Sport 1, Vitória também 1. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para a equipe do Guarani bater lá no esquerdo do campo defensivo. Na hora de fazer a troca do fluido, do radiador e fluido de freio. Escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bola recuada pelo Lucão até o goleiro Douglas Borges, o estreante dessa noite. Sai para o jogo, abre com Valber, perna direita no veneno, no perigo. Para Diogo Matheus, uma bola quadrada, arredondou, devolveu para o zagueiro que deu o passe para ele. Valber quebra para o campo de ataque, levantando o time do Guarani. Bola pela ponta direita, tá por lá apenas acompanhando o Bruno José, porque tocou de cabeça, metendo para fora Genilson. É bola para a equipe do Burger bater na extrema direita em arremesso lateral. Alô, Valdemir Gomes, alô, Tigrão, e o jogo segue Guarani 1, ABC nada. Já falou Tigrão. Aqui lateral para o Bugrão bater. Vai tomando licença Diogo Matheus, o capitão. Vai saculejar o esqueleto por lá. Levantou a bola para Bruno José. Devolveu para Diogo Matheus. Ele protege contra a marcação de dois contrários. Atenção, vira a bola entregando atrás. Solta de cabeça Lucão, entregando até o Douglas Borges. Guarani não tem dó de dar passe no campo defensivo, não. Deixa o tempo passar, Vlad. Agora tem que o ABC correr atrás do prejuízo, né? Guarani tá na dele, vai administrando e tem condições até de aumentar o placar, Roger. Sabe quantos passes no jogo até aqui? Quantos? 344 para o Guarani, 344 para o ABC. Caramba, rapaz. Equilíbrio total, pelo menos nos passes, né? Passes precisos, 300 para o Guarani. 300 para a equipe do ABC, 309 para a equipe do Guarani. Guarani toca mais passes certos nesse momento do que a equipe da casa. 17h46, etapa final de jogo. Alô, você do YouTube, deixe seu like, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Venha para Bandeirantes, faça como eu vim para Bandeirantes, eu mudei, eu gostei, eu vim para o futebol que pega bem, no timaço do Carlos Batista, no FM 85.7, no AM 1170, em Ribeirão Preto 85.3, futebol na Bandeirantes para Sanasa, Sanasa vida em primeiro lugar, são mais de 100 obras acontecendo em toda a cidade, tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água segura e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Eu vejo ali os reservas das duas equipes no aquecimento. Já gastou duas no intervalo, Alan Al e Humberto Loser, por enquanto mantendo todo mundo que começou, Vlad. E vai mexer daqui a pouco de novo o time do ABC, hein? Já tem jogador ali preparado para entrar, Roger. Daqui a pouco vai gastar de novo o time do ABC as suas alterações. O Guarani não quer nem saber, vai trocando passes no campo de ataque, vai vencendo o jogo, 1-0, vai enterrando ainda mais o time do ABC. Vai se aproximando do G4, vai por enquanto chegando à 6ª colocação. Agora pegaram feio o jogador do Guarani lá pelo setor direito, falta. Alterações, Roger. Bem mexidas aí no ABC, hein? Sai Matheus Anjos com a 7, entra o camisa 55 que é o Bressan. Bressan está entrando no lugar do Matheus Anjos e sai o camisa 9, Paulo Sérgio, para a entrada do 97, Evandro.
Evandro no lugar do Paulo Sérgio e o Bressan no lugar do Matheus Anjos, mais 2 alterações, os dois são atacantes. Bressan, jogador que articula bem jogadas, hein? Evandro, 97 também, dá mais mobilidade o Alan Al à sua equipe. E o telhadinho do Bressan, que já era pouco, hein? Agora foi-se embora, hein? Tá completamente carequinha o Bressan, camisa 55. Marca de 20 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. Eu confirmo, 20 segundo tempo, Arena das Dunas, o placar é esse. Guarani 1, Derek aos 7 do segundo tempo. ABC nada, Edu Pinheiro. Vamos lá, olha, na Ilha Sport empatou 1-1, aliás o Sport empatou 1-1, tá? 1-1 segundo tempo, Ceará e Vila Nova 0-0 e lá em Floripa, Avaí 2, Sampaio Correia 0. O ABC perdendo, o Avaí ganhando, nesse momento o ABC é o último colocado. Vai caindo para a lanterna do campeonato, o ABC, o time da casa. Tenta fazer uma ligação direta para o campo de ataque. Vai pegar o sangue novo. O Evandro estica essa bola soltando para Fábio Lima. Coloca na grande área. Matou no peito. Vai girar o atacante. Rasga de qualquer forma Matheus Barbosa. Mas que liberdade foi dada para o atacante do ABC, hein, Vlad? Conseguiu fazer o domínio, né? Matheus Barbosa chegou na hora para fazer o cruzamento. Tem mais ABC. Tem mais ABC pela esquerda. Romário levanta a bola, passa à esquerda do gol e vai para fora em tiro de meta, Catarino. O cruzamento agora foi muito forte. Passou por toda a extensão da área. Linha de fundo, tiro de meta para o Douglas Borges. A Oesco está disponível em mais de 3.500 revendas e está nas melhores do Brasil. Escolha uma e venha para o time Oesco. Acesse oescoferramentas.com.br. E eu tô chamando a galera aqui, Edu, para ficar ligada no apito final. Estreou ontem na Rádio Bandeirantes Campinas com você. Os mesmos moldes do jogo aberto. Hoje tem apito final depois do jogo. E tem um prêmio, uma ferramenta linda, uma furadeira da Oesco pra galera. É isso, Edu? Olha, depois que terminar apito final, você vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá vai estar o número do WhatsApp. E para esse número, você mande seu nome completo, o seu CPF e a senha. A senha também vai estar no YouTube. No YouTube, o número do WhatsApp e a senha. Manda para esse número, nome completo, CPF e a senha estará concorrendo a uma furadeira da Oesco. Não é aquele número, não é aquele WhatsApp que você manda mensagem todo dia, é outro número. E é um CPF só, não adianta mandar 20, 30 mensagens, não. É um CPF só, o sistema não aceita mais do que um. Obrigado. Este é Edu Pinheiro, a enciclopédia. Obrigado do dele, é um rádio charme no Campineiro. final, hein? É demais, é um gentleman. O que o Bressan estava conversando com o árbitro baiano lá, hein, Vladimir? Ficou uma definição ali, porque o Guarani não conseguia soltar a bola, recomeçar o jogo. O árbitro pediu calma, pediu para esperar, para somente depois autorizar o reinício da partida. Direto de Curitiba, nosso comentarista Tigrão diz que caiu. Quando um tigre cai, a gente fica preocupado. O Tigrão, dê sinal de vida, Tigrão. Mas o tigre sempre cai em pé, né? É verdade, que é um felino, É né? felino. Você conhece até de animais. Você conheço. tá num subidão, hein, Vladimir? Tá igual o Guarani, que vai chegando à sexta colocação com essa vitória parcial. Vence placar de 1-0. 23 e que é mais o time do Guarani. Vem pelo setor esquerdo do campo. Atenção, que bola! Que bolão! Ponta esquerda, parte o Guarani. João Vitor chegou, linha de fundo, pedalou lá. Robinho trouxe na perna direita, bateu cruzado. Tira de cabeça, Afonso. Afastou dali, mas o rebote volta. É Campineiro. O rebote volta do campeão brasileiro. A bola é aberta pelo setor esquerdo para João Vitor. Isso, Guarani. Prende a bola no campo de ataque, é isso, Guarani. Bola com o Mike. Mike devolve a bola de novo para o João Vitor. Erra o passe. Tocou no Bressan. Bressan errou o passe, devolveu o presente. A bola volta aqui atrás para o Matheus Bueno. Matheus Bueno tem ladrão aí, garoto. Driblou a 2. Já abriu o bolão pelo setor esquerdo para João Vitor. Vamos, Bugre. Avante, Bugre. Cavadinha lá, Soccer. Que passe lindo para Mike. Levantou no boca do gol. Vai pintar o segundo. Muito fraco. Rasteiro. Simão fez a defesa. Vladimir. Jogada bem trabalhada do Guarani, mas o cruzamento do Mike foi fechadinho nas mãos do goleiro Simão. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 24 minutos do segundo tempo, você ligado no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes ligada em você. A Bandeirantes anuncia de segunda a sexta, das 5 às 7h30. Das 5 da tarde às 7h30 da noite, Esporte e Debate. Com Carlos Batista e todo o timaço da Bandeirantes.
Ah, você quer saber do esporte na hora do almoço? Não tem problema. Das 11h30 ao meio-dia, nossa área. Com o CH, o Carlos Henrique, o bate pesado na Bandeirantes. Bola recuada para o goleiro Douglas Borges. No veneno, no perigo, se atrapalha e tira a bola para escanteio. Acuado por dois atacantes do ABC, ele não quis nem saber, soltou a bola para escanteio, Vlad. Não sentiu segurança não, Douglas Borges, e chutou para onde estava virado, né? Colocou pela linha de fundo, deu escanteio para o ABC. 24:45, gol da direita, guarda-chuva aberto aí, Douglas. Lá vem ela no primeiro pau. Sobre cabeça para tirar o Matheus Barbosa, colocando essa bola para fora. 25, eletrônico do Gilberto Sufi, marcando comigo, timaço do Gil Kleber, hoje com Gabriel Ribeiro também. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. O toque de tempo mais bonito do Brasil. 25, segundo tempo, e o placar da Bandeirantes é este. Guarani 1, ABC nada, Edu Pinheiro. Olha, na Série B encerrado, o Atlético Goianiense 2, Mirassol 2, encerrado, Novo Horizontino 3, Londrina 0. Estamos no segundo tempo de Avaí 2, Sampaio Correia 0, Ceará 0, Vila Nova 0, Sport 1, Vitória também 1. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre uma loja mais próxima de você. O Humbertão tá gostando do seu time, não mexeu ainda, hein, Vladimir? Não mexeu, né? O técnico Humberto Louser tá mantendo o mesmo esquema. Só porque você falou, daqui a pouco pintam duas alterações. Lucas Silva e Lucas Araújo estão prontos para entrar, Roger. Prontinhos para entrar dois atletas do Guarani. E agora já acontece a bola mudança. Saiu, vai ser agora, hein? Exato, sai João Vitor, 19, entra Lucas Silva. Um atacante por outro, né? Lucas Silva com a 20 no lugar do João Vitor, 19. Outro a entrar vai ser o Lucas Araújo no lugar do Matheus Barbosa. Um volante por outro também. Sai 5 Matheus Barbosa, entra o 21 Lucas Araújo. As primeiras mudanças no Guarani. Mudanças protocolares, né? Não muda o técnico Humberto Louser a forma de jogar. Vai apenas substituindo, no caso do Matheus Barbosa, porque já tinha inclusive cartão amarelo. Já está pendurado no jogo. E a última alteração acontecendo no time do ABC. Pô, mas já? Exato, sai o 30 Fábio Lima, entra o 27 Maicon Douglas. Maicon Douglas entra com a 27 e sai o 30 Fábio Lima no ABC. Maicon Douglas, não Maicon Douglas, não é aquele, claro, né? Qual? Do Instinto Fatal, não é ele, não. Qual que é a numeração do Michael Douglas? Ajuda o narrador aí. Tem a 27, Roger, 27, Michael Douglas. Michael Douglas. Teve um que jogou no Guarani, hein? Seria esse atacante, hein? Se for esse daí. Pode ser, não é possível que tenha mais de um Michael Douglas no futebol também, né? Esse cara, quando jogava no Guarani, teve um narrador aí que adora fazer umas gracinhas, que botou aquele funk. E que isso, Michael Douglas, e pedia gol do cara. Depois dessa musiquinha, nunca mais ele fez nenhum gol no Guarani. Ou seja, queimou o jogador. Anote aí, Roger, cartão amarelo pro Bruno José. Bruno José recebe cartão amarelo, mais um que estava pendurado. Bruno José também está suspenso, não pega o Atlético Goianiense no domingo. Quinto sinal marca 11 da noite, pontualmente. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas será abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. 28 de bola rolando, 1-0 vence o Bugre. A zaga do Guarani afasta o perigo lá de trás, tenta ligar para o campo de ataque aqui pelo setor esquerdo com Derek. Melhor para a equipe da casa, Afonso fica com ela, sai para o jogo, abre lateralmente a bola para Genilson. Genilson vem dominando com a sua chuteira branca, camisa número 33, já está no campo de ataque, recolheu de perna direita, abriu lá pelo lado esquerdo do campo para Romário. Romário empurra essa bola curtinha para Bressan. Bressan vem pegar a bola, faz a soltura de perna direita, soltando a bola para o grande ciclo, vem Afonso. 28:40, bola rolando, 1-0 para a equipe do Guarani. Vai vencendo o Bugrão. Já vai migrando pro YouTube, hein? Você que tá no rádio já vai pro YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Porque no apito final tem super promoção. Tem uma furadeira Uesco para você. E o Edu Pinheiro já vai explicar. Quando começar o apito final, ele vai explicar. Vai ter uma senha
na tela do seu computador, do seu tablet, do seu telefone, da sua Smart TV. Você vai usar essa senha para concorrer a uma super furadeira. Hoje mesmo um sorteio para você. 29:10 de bola rolando. Futebol é segundo tempo. Esse é o futebol da Rádio Bandeirantes. E o mercado da bola, Vlad, foi movimentado no Guarani essa semana, hein? Muita gente chegando, alguns saindo, alguns que pertenciam ao Guarani não voltaram, foram para outros times. Exato, o Guarani que vem o Bugre, Roger. Daqui a pouco você fala do mercado da bola, porque aqui o Guarani ataca. Vem com o Lucas Silva, na ponta esquerda, tem liberdade, puxou na perna direita, bateu pro gol, bateu no bumbum do Afonso, vai pra fora, escanteio, Vlad. É a primeira jogada ali do Lucas Silva, né, na base da individualidade, limpou, trouxe pra dentro, chutou forte, ela explodiu no Afonso e foi pela linha de fundo, escanteio, hein. Foi do escanteio que nasceu o gol do Guarani. Quem sabe agora o Bugre sem pressa nenhuma para a cobrança. É o terceiro escanteio para o Guarani, o quarto do jogo. 3-1 escanteios para a equipe do Guarani. A equipe visitante vai mandando no jogo e mandando também no placar. Vai Mike para a cobrança. Depois da indefinição, definiu-se que Mike vai para a cobrança, camisa meia dúzia, é daqui para lá, gol da esquerda como se fosse no Brincão, o gol de entrada no estádio do Guarani Futebol Clube, o grande campeão brasileiro de 78, meia hora de futebol, escanteio o Guarani, Mike, perna esquerda, partiu, levantou, bola aberta, sobe de cabeça, Romário afasta dali, tirou o perigo, completando a informação das trocas do Guarani, as chegadas do mercado na bola, Vlad. Na segunda-feira foram apresentados oficialmente Douglas Borges, né, já foi pro jogo vindo do Botafogo, e o Kaique, que está no banco de reservas, veio do Maringá. E o Guarani confirmou também a contratação do atacante Robinho, que estava na URT de Minas Gerais. Mike pelo Guarani, toca lateralmente essa bola, soltando para Bruninho, ameaçou bater pro gol, limpou a jogada, descarregou o lance aqui pelo setor direito com o Lucas Araújo, o chute direto pro gol, arremate para fora! O Lucas rolou essa bola, bateu! Lá do outro lado, Diogo Matheus, ela passou isso aqui, foi pra fora, quase o Bugre na rede, Vlad. Outra oportunidade, o Diogo Matheus pegou limpo lá pelo lado direito, bateu forte, o goleiro já tinha ido no lance, hein? Ela passou rente à trave direita do goleiro Simão, por pouco o Guarani não amplia. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 31,5, etapa final de jogo. Arena das Dunas em Natal, 1 para o Guarani, 0 para o ABC do Pinheiro. Continua Ceará e Vila Nova 0-0, continua Vai 2, Sampaio Correia 0 e gol do Vitória da Ilha. O Vitória fez 1-0, Sport empatou e o Vitória de novo na frente. Agora Sport 1, Vitória 2. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Sorocaba e Santa Bárbara do Oeste. Mexendo. Pois não. No Guarani sai Mike, meia dúzia, e faz a estreia. Kaique chegou também nesta semana com a camisa 33 no lugar do Mike. Tá saindo, sentindo o Mike. Primeira participação também do Kaique com a camisa do Guarani. 32 minutos, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. Alô, Tigrão. Tá gostando do jogo, Tigrão? 1-0 Bugre. Guarani fez o gol e passou a administrar com muita tranquilidade a partida. Aquilo que era previsto está acontecendo, pelo menos até esse momento. O ABC vai no desespero, mas não produz. Tenta empreender um ritmo mais forte, mas não tem qualidade para isso. E a tendência natural da partida, neste já momento adiantado, já na hora da decisão, é que o Guarani amplie o marcador a seu favor. 33 minutos. Aqui tentava o Guarani. Derek junto com o goleirão Simão, melhor para o goleiro, mas ficou caído, camisa 11 do Bugre, Vlad. Houve um choque, né? Não foi proposital, obviamente, mas levou a pior o atacante do Guarani. O ABC não quer saber, vai pro jogo. Vai pro jogo, o time do ABC busca o empate. 33 minutos, já tem apito final. A bola sobra pelo setor direito do campo, atenção, Michael Douglas levanta! Ela cai lá do outro lado, mas com o time do Guarani com tranquilidade para sair pro jogo. Pega na bola o camisa 17, Bruno José, é derrubado, aterrado, o árbitro não marca a falta, deu lateral pros caras, lá pelo setor esquerdo do campo. Atenção, vem Bressan, rola essa bola lateralmente entregando.
A bola à frente para o Alisson. O Alisson vem dominando. Contra 2 contrários, tenta passar. O toque por baixo, providencial do Matheus Bueno. Já rouba a bola, quem sabe contra-golpe. Vamos nessa, Bugrão. Vamos nessa, Guarani. Lucas Araújo puxa contra-golpe. Já rola essa bola de lado. Aparece pelo setor direito Diogo Matheus. O placar de 1-0 para o Guarani, vencendo com gol de Derek aos 7 minutos da etapa final de jogo. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais perto de você. Kaique estreando na equipe do Guarani. Tá aqui com a bola, com o braço levantado, pedindo bola, mas ela veio na ponta esquerda para o Lucas Silva. Bola muito forte, vai direto para fora. Arremesso lateral para a equipe da casa bater. 34. Berto Loser tá que grita. Tá que grita, tá que pede a movimentação da equipe do Guarani, que tá se portando legalzinho no jogo, hein, Tigrão? Eu tô gostando desse Guarani. Tá ciente, tá senhor da situação lá em Natal. 34:40. Futebol é segundo tempo. Se manda pela ponta direita, time do ABC. Interrompido com falta o atacante do ABC. Kaique fez a falta. O Alan Alta. O Guarani. Pois não. O Guarani administra com muita tranquilidade e com muita maturidade o resultado. Não está com aquele apetite para fazer o segundo gol, mas também com essa valorização da posse de bola, apesar de não estar agressivo a ponto de espetar o segundo, não corre riscos, porque deixa a bola longe do seu gol, mantém a posse de bola e não deixa com que o ABC cresça no jogo, com que ele consiga se organizar ofensivamente, com que ele consiga ser agressivo. É uma estratégia inteligente e já a esta altura, no adiantado do horário, acho que o Guarani joga com inteligência e joga com a maturidade de um time que sabe que se apertar faz o segundo, mas se não fizer e valorizar essa posse de bola e tocar com acerto como está fazendo, vai ganhar, mesmo pela contagem mínima. Então, administra algo que já está assegurado e não corre riscos o Guarani. Aqui Michael Douglas rola a bola para Jean Patrick, chuta pro gol, passa a direita pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Bugre bater com Douglas Borges. Brasil que puxou o maior show de máquinas e equipamentos do setor de construção do Brasil, de 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas na Rede Eventos em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Alteração no Bugre, alterações no plural. Isso, 2 mudanças. Sai o Bruno José para a entrada do Isaac. O Isaac com a 29 entrando no lugar do Bruno José. E sai o Derek para a entrada do Bruno Mendes. Bruno Mendes com a 9 no lugar do Derek. Isaac com a 29 entrando no lugar do Bruno José. Últimas alterações feitas na equipe do Guarani. 36, etapa final de jogo, você ligado no futebol da Bandeirantes, em AM, FM, na internet, em vários aplicativos. Se você está em outros aplicativos, venha para o YouTube da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tigrão, últimas alterações do Humberto Loser. Você gostou, Tigrão? Gostei. Sabe por quê, Roger? O Mendes vem com o tanque cheio e o Derek correu demais, não estava suportando mais o ritmo da partida para puxar o contra-ataque, para tentar matar o jogo. Vem agora um sangue novo, temos ainda aí pelo menos mais 12 ou 13 minutos com acréscimos, e ele pode ser o homem do segundo gol. E de encontro àquilo que eu falava há momentos atrás, veja, o Isaac é um cara que tem um bom passe, que prende a bola, que dá um outro tipo de cadência, que não é agressivo como o Bruno José, mas que faz um melhor preenchimento de meio campo. Então, nessa estratégia de administrar, sem dúvida nenhuma que essa entrada do Isaac e a saída do Bruno José mostra que o Guarani vai preencher ainda mais e vai ficar ainda mais com a bola, ou seja, terá o comando da partida, cadenciando o jogo e quebrando o possível ritmo de velocidade final da equipe do ABC. Portanto, gostei sim, e o Bruno Mendes entra com a faca entre os dentes. Claro, para tentar aí fazer o gol e mostrar que briga também pela titularidade, numa briga muito saudável, exatamente com o Derek, que é o artilheiro da equipe. Amarelo. Para quem? Valber, zagueiro do Guarani, recebe cartão, também estava pendurado, é o terceiro que está suspenso para o jogo do Atlético. Sabe que com essa derrota o ABC vai ampliando o índice ruim dele, que é a pior campanha entre os times mandantes. Só uma vitória agora em 9 jogos, além de 2 empates, e essa vai sendo a 6ª derrota.
fez só 5 gols em casa. Realmente é uma campanha porca do ABC jogando nos seus domínios. Antes, no Frasqueirão. Agora, na Arena das Dunas. Se o problema era o gramado do Frasqueirão, por enquanto, não vai sendo a solução o gramado da bela Arena das Dunas. Mas sem escanteio, a equipe da casa vai o Carequinha, pressão para cobrança, Vlad. É na base do abafa, né? Do desespero, o ABC vai pro jogo, agora a cobrança do escanteio com Bressan. 39 minutos. Escanteio, atenção, Douglas Borges abre o guarda-chuva aí, parte Bressan, levanta no primeiro pau, afasta a zaga do Bugre, rebote caiu do outro lado, momento de expectativa, Evandro domina, mas perdeu o time do jogo. Atenção, faltam 108 pessoas para completarmos 20 mil inscritos no YouTube da Rádio Bandeirantes. 108 pessoas para que a gente chegue à marca histórica de 20 mil inscritos no YouTube da Rádio Bandeirantes. Então você que está ouvindo, você que não é inscrito ainda, se inscreva. Quem sabe hoje mesmo não passamos da marca de 20 mil pessoas inscritas no canal Rádio Bandeirantes Campinas. Você ligado no futebol da Bandeirantes, Guarani vencendo. Vitória importantíssima, 1-0 para a Aroma das Ervas. Linha completa de especiarias e temperos. Harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 40, tá acabando o jogo, torcedor bugrino, 40, etapa final de jogo. Guarani 1, Derek ao 7 do segundo tempo, ABC nada, do Pinheiro. Olha, Guarani nesse momento sobe 2 posições, é o 6º colocado com 29 e está a 4 pontos do G4 e domingo, 11 horas, recebe e fecha o turno no Brinco contra o Atlético Goianiense. Partida com cobertura total da Rádio Bandeirantes, Atlético Goianiense, Guarani, Atlético, Brinco, 11 da manhã. Já o ABC pega o Vila, sábado, 5 da tarde, fora de casa. Se você está em casa aí reclamando da vida, olha para a situação do ABC e abra um sorrisão. E aqui vem Bugre, do meio da rua, bate pro gol, Lucas Araújo pra fora. Tentou surpreender o Simão, quase entra, seria um golaço. Justiça feita foi o Bruninho. É que o 21 e o 27 da camisa do Guarani confundem o narrador. O Bruninho bateu um balaço, ela foi caindo, o Simão estava adiantado, Vladimir. Que surpreender, né? Foi inteligente ali o Bruninho na tentativa de surpreender o Simão. Conseguiu tocar bem na bola, mas ela foi por cima, tiro de meta. 41, etapa final de jogo. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Segundo o Mário Lani, são 11 jogos até aqui entre ABC e Guarani, 3 vitórias para o Guarani, 4 empates e 4 derrotas, ou seja, o Guarani vai empatando esse retrospecto em 4-4-4. São 15 gols para cada lado, o Guarani também desempata em critério de gols esse duelo. Em Natal foram 6 jogos até aqui com apenas uma vitória alviverde. Essa vai sendo em Natal a segunda vitória do Guarani em cima do ABC. A segunda vitória do Guarani para cima do ABC. Os números, os tabus, os recordes, as coisas vão dando certo para o Guarani nessa tarde e noite. Inspiradas do Bugre, jogando lá em Natal. E agora tem uma falta o Guarani para bater, Vladimir. O Guarani vai se mantendo no ataque, né, Bolas? De forma inteligente, vai prendendo a bola no campo de ataque. O ABC, sem muitos recursos, comete a falta. E o tempo vai passando, o Bugre vai conquistando essa importante vitória. Quinto sinal marcando, 11h15 da noite. 11h15, já tem apito final. Vai ser um apito final festivo pra galera bugrina. O Guarani vai vencendo o placar de 1-0. Ontem a Ponte Preta empatou. Em casa, Leandro Boles transmitiu pra você aqui na Rádio Bandeirantes. Sexta-feira tem mais Ponte Preta, eu vou nessa com a Macaca. Você ligado no microfone da Bandeirantes, aqui não perdendo um lance com os times de Campinas. 43, Tigrão, agora é aquele momento que tem que se segurar, que o resultado é importantíssimo para o Guarani em termos de classificação. 0 do Guarani dentro da partida, Roger. A menos que aconteça aí uma catástrofe futebolística, a vitória está assegurada. Pode acontecer, futebol tudo é possível. Mas o Guarani tem muita consciência daquilo que está fazendo, gela a bola
quebra o ritmo, valoriza essa posse de bola, não deixa o jogo fluir. Se puder fazer o segundo gol, vai fazer, mas a prioridade é não tomar. E olha aí, agora, lógico, se defende, puxa um pouco as linhas para trás, mas tem muita consciência do que está fazendo. E cá entre nós, pode chegar ao empate o ABC? Pode. Mas é um time extremamente limitado e virtualmente na Série C no ano que vem. Na hora de fazer a troca do fluido do radiador e o fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bora da grande área do ABC. Jogador do Guarani empurrado, 2 caídos, né? Vai se levantando agora o 21 do Bugre, Lucas Araújo. É os 2 Lucas, né? E o Lucas Silva no chão ainda. É o Lucas Araújo na primeira, né? Acabou caindo, mas já tá de pé e também já se levantou, camisa 20 ali, o Lucas Silva. 44, etapa final de jogo. Mais de 100 obras acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030. Um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Samasa, a vida em primeiro lugar. A falta na grande área defensiva vai ser batida pelo time do Guarani através do Valber, camisa 34. Um bicão na bola, repõe novamente a gorduchinha do jogo. 45 minutos, bola à frente, dominada pelo Isaac. A bola já chegou até o setor direito do campo com o Diogo Matheus. Isaac por lá, vem, recebe, devolve essa bola pelo setor direito do campo. De novo o Diogo Matheus, triangulando a jogada aqui na ponta direita. Tentou meter na bola o Isaac para a passagem ali no campo de ataque do Lucas Silva. Bola colocada para fora, é bola para a equipe do Bugre. Reta final de jogo, 50% de posse de bola para cada time. 14 finalizações do Guarani contra 4 do ABC. 13 escanteios a 2 para a equipe do Guarani. Os números ofensivos favorecem o Guarani, mostram que o Guarani buscou muito mais jogo, muito mais o placar do que a equipe do ABC. Que, como disse o Tigrão, é uma equipe muito limitada. Realmente vai ter muitos problemas no decorrer do segundo turno inteiro do Campeonato Brasileiro. Então, cartão amarelo ali, meu caro Boles. Já vou confirmar para você, para quem foi o cartão, para o jogador do Guarani, que cometeu uma falta ainda no campo de ataque, ali do Bugre, campo de defesa, foi para o Lucas Araújo. Anote aí, Lucas Araújo, camisa de número 21, tá amarelado. 46, vamos ver os acréscimos que o árbitro baiano, ele que é soteropolitano, 39 anos, professor de educação física. Esse cara apitou a goleada do Bugre sobre o Avaí por 4-1 no Brinco, hein? E no ano passado apitou a vitória do Guarani sobre o Criciúma 1-0 também no Brinco. Ou seja, onde ele apita, ou quando ele apita, o Guarani vence o jogo. Mais 5, Roger. É porreta esse cara, esse baiano arretado da sorte para o Guarani. Mais quantos? 5. Portanto, vamos a 50, 46 agora, 1-0 vence o time do Guarani, mas vem o ABC, bola com Gedeilson, ponta à direita, levanta na boca do gol, a zaga no tiro, sobrou com o Bressan, foi pro suor, o árbitro falou que não foi nada, tá viva a bola, tirou dali o Lucas Silva, no pé de ferro perdeu, Kaique pelo setor esquerdo tenta tirar, Romário vem, levanta na boca do gol, muito forte, ela vai pra fora, ufa, tiro de meta, Vlad. É mais na base da transpiração do que da inspiração, chega o time do ABC, mas no último toque a bola foi pela linha de fundo, é apenas tiro de meta Guarani. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha, preparo prático e rápido para o seu dia a dia, é Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Amarelo pro goleiro, né? O Douglas Borges demorou demais ali na cobrança do tiro de meta, também recebe cartão amarelo. Tá se segurando o Guarani, pra galera do YouTube que vem comigo no Rádio Bandeirantes Campinas. Tá se segurando o Bugre, tá chegando a 6ª colocação, tá chegando a 29 pontos, importantíssima vitória para o Guarani, que vai ser repercutida já já em todos os seus detalhes no apito final com o Edu Pinheiro. E vem Bugrão, bola levantada na boca do gol, Isaac colocou na área, vai bem, Simão, o goleiro faz a defesa, Vladimir. Com tranquilidade o Simão fez a defesa e já tenta ligar o contra-ataque. Apito final para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos, acesse rochaautopeças.com.br. Apito final para Chicken Supreme Seara, 100% peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha, tá na cara que é Seara, encontre do Iga Atacado.
Em nome de Uesco, venha construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Já já tem Edu Pinheiro para Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Expo Show, maior show de máquinas e equipamentos da construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira peixow.com.br. Apito final para Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Falta para o Guarani, ele deu para o ABC. Tem jogador do Guarani caído, mas ele sinaliza para o ataque do ABC, hein, Vladimir? Ele marcou um toque de braço ali, né, do Bruninho. Era o Bruninho quem estava no lance. A arbitragem marcou a falta pro ABC cobrar. Pode ser a última tentativa do ABC de empatar o jogo. O Roger. Chegamos a 19.900 inscritos no canal da Bandeirantes no YouTube. Tá chegando, galera. Tá chegando. Faltam 100 pessoas para chegarmos a 20k, a 20 mil inscritos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Essa falta perigosa no final, uma falta que leva a perigo contra o gol de Douglas Borges, o estreante dessa noite. Barreira forte, uma barreira alviverde forte, uma muralha bugrina montada, com 6 homens à frente protegendo o gol de Douglas Borges. São 3 para a cobrança. Eu consigo ver o Romário, o Alisson também, os dois, exatamente os dois, posicionados para a cobrança. Momento de expectativa, 49 e 45, talvez o último lance. Autoriza o árbitro baiano. Romário e o Alisson para a cobrança. Vamos ver quem parte. Na bomba, o Alisson para a bola. Espalma Douglas Borges. Volta o rebote para a equipe da casa. Levantada a bola na boca do gol. Toque de cabeça. Passa à esquerda do gol no cabeceio do Alisson. Estava impedido, que loucura esse finalzinho, Vlad. É a defesa do Douglas Borges na cobrança de falta, depois no cruzamento, o impedimento foi marcado do ataque do ABC para sorte do Guarani. Deu tudo errado para eles e vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, apita o árbitro. Emerson Andrade da Bahia mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. O placar é bugrino. Vence o Guarani na Arena das Dunas. Guarani 1, Derek ao 7 do segundo tempo. ABC nada. Festa bugrina, o Guarani vai a 29 pontos. Vai à 6ª posição e quebra um tabuzão. 8 jogos sem vencer como visitante. Quebra o tabu. Há muito tempo não ganhava também jogando contra o ABC em Natal. Vai e faz a sua lição o Guarani. Mostra que está interessado no G4. Vence bem, como autoridade, num jogo em que os números todos favorecem o campeão brasileiro de 78. E aí na Bandeirantes, o festivo, o alviverde hoje, apito final com Edu Pinheiro. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Expo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site peixow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Edu Pinheiro. Apito final pela Bandeirantes Campinas e tem promoção, falo já já. Vitória do Guarani lá em Natal, Arena das Dunas. ABC 0, Guarani 1, gol do Derek a 7, segundo tempo, 7º gol dele. Guarani sobe da 8ª para a 6ª colocação, 29 pontos. Está 4 pontos do G4 e na contabilidade da Série B é o seguinte, sobe com 62, 63, 64, depende, é por aí. 62, 63, 64, se ganhar do Atlético Goianiense no domingo, 11 horas no Brinco, vai a 32, se tá no caminho certinho, fecha o turno com 32, metade de 64, então tá no rumo, fica no rumo. O Guarani tá no rumo, aí vai depender aí de uma combinação, mas tá no rumo. O meu caro Vladimir Catarino, renda e público não fornecidos na Arena das Dunas. O ABC é o último colocado, quer dizer que então cartão amarelo para Valber é o terceiro, cartão amarelo para Matheus Barbosa é o terceiro, cartão amarelo para Bruno José é o terceiro, é isso, Catarino? Exato, Edu, 3 jogadores que estão suspensos, né, com 3 cartões amarelos. A lista de pendurados era muito grande, né, então alguém seria suspenso, mas 3 é um prejuízo maior aí pro Guarani, o Bruno José, o Valber e também o Matheus Barbosa. No lugar do Valber talvez volte o Alan Santos, essa é a expectativa, né, do Bruno José no setor ofensivo já é um pouco mais fácil ter uma escolha para o substituto, assim como o volante, né? Matheus Barbosa não joga, tem o Anderson, tem o próprio Lucas Araújo que entrou também, tem boas opções o técnico Humberto Louser para escalar o Guarani, jogo domingo, hein? Às 11 horas da manhã, no Brinco de Ouro, o Bugre pega o Atlético Goianiense, Edu. Olha, é o seguinte, acabou Avaí 2, Sampaio Correia 0, acabou, Avaí 2, Sampaio Correia 0. O Ceará marca nos acréscimos. Ceará marca nos acréscimos e desbanca o líder. Ceará 1, Vila Nova 0. E nos acréscimos na ilha, Sport 1, Vitória 2. A situação do momento da Série B, tivemos Atlético Goianiense 2, Mirassol 2. E tivemos também Novo Horizontino 3, Londrina 0. Já você volta no craque, tá bom, Catarino? Já eu volto, Edu. Meus amigos, é o seguinte, ó, por favor, promoção no ar. Uma furadeira da Uesco pra você. Antes era o craque do jogo. Mas agora oferecemos pra você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. E tá faltando pouquinho, hein? Faltam 100 ouvintes pra gente atingir a 20 mil. Por favor, faça a sua inscrição no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveite e vai na promoção. É agora a promoção. Já está no ar. No YouTube, você vai lá. Rádio Bandeirantes Campinas. Tem um número do WhatsApp. Não é esse que você manda mensagem. Esse que você manda mensagem não recebe. Não tá valendo. É esse número. Vá no YouTube. Lá tem o número do WhatsApp. Nesse número, você vai mandar o seu nome completo, por favor, o seu CPF. E tem uma senha. Tá lá no YouTube. O número do WhatsApp e a senha. Coloque a senha. Nome completo. CPF e a senha e manda pra esse número que tá no YouTube, entendeu? Você estará concorrendo, mas é um por vez. Não adianta mandar 2, 3, 4, 10, não adianta, é um CPF. E aí a nossa produção junta tudo no YouTube e aí o site O Sorteador vai realizar o sorteio e dentro do nosso jogo aberto vamos falar do ganhador. Agora, deixa eu ver aqui.
23h30, é do apito final. Obrigado, Gabriel. 23h30, tá? Vai mandando que eu falo até onde vai a promoção, tá bom? Vai mandando. Nome, CPF, a senha e manda pro WhatsApp. Nosso muito obrigado, valendo aí o Esco, ferramenta sensacional. Oi, Tigrão, vamos comentar aí ABC 0, Guarani 1. Atenção. Primeiro tempo, o Derek teve uma chance a 30 minutos, uma bola que ele roubou no meio, carregou e correu, finalizou pra fora. Final do primeiro tempo, um cruzamento do Bruno José, o Bruninho não alcançou, por pouco não alcançou. E aí vem o segundo tempo, uma cobrança de escanteio a 7 minutos. O Diogo Matheus cobrou o escanteio, o Lucão bate de cabeça, mas o Derek no meio do caminho desvia. Guarani 1-0. E no final, tivemos a defesa do Douglas, goleiro estreando, Douglas Borges, 34 anos, estava no Botafogo do Rio. Uma cobrança de falta do Alisson, um chute rasteirinho no cantinho, o Douglas Borges, pimba, para escanteio. Vamos lá, Tigrão, ABC 0, Guarani 1. Uma vitória importantíssima da equipe do Guarani, meu caro Edu Pinheiro, uma vitória de marca, não foi um futebol brilhante, não foi um futebol que empolgou, mas foi um futebol de consciência. O Guarani muito organizado, começou o jogo com as linhas altas, não permitindo com que o ABC se organizasse saindo de trás. Depois o Guarani puxou um pouco, o ABC ensaiou uma organização ofensiva, tentou até mostrar uma agressividade para a qual ele não tem qualidade, mas de prático criou muito pouco. Um primeiro tempo onde o Guarani começou melhor, depois dos 15 a 20 minutos, registramos um primeiro tempo muito equilibrado, de poucas emoções, de poucas jogadas agudas, de pouquíssimo trabalho dos dois goleiros, tanto o Simão, da equipe potiguar, como o Douglas Borges, que fez a sua estreia, aliás, com muita tranquilidade, com muita personalidade, também trabalhando muito pouco no gol da equipe do Guarani. Veio a segunda etapa, né? E aí era a hora exatamente do Guarani mostrar a sua verdadeira intenção dentro da partida. Porque se no primeiro tempo o time atacou, mas sem convicção, no segundo tempo teria que agredir com um pouco mais de contundência, teria que ser um pouco mais agudo, para confirmar aquilo que nós falamos durante todo o pré-jogo e durante todos os dias que antecederam a partida, de que o Guarani era melhor, de que ele tinha 26 pontos contra um time virtualmente rebaixado que tem 11 pontos e que tinha que se impor com a autoridade de quem tem toda essa vantagem, toda essa superioridade. Só que no primeiro tempo o Guarani foi, mas sem a necessária convicção. O Guarani foi, atacou, mas mostrando claramente que ia buscar o gol, mas que tinha como prioridade não se expor atrás, que não queria deixar brechas, que não queria de maneira nenhuma se desorganizar defensivamente. No segundo tempo teria que correr mais alguns riscos, foi para cima, começou a empurrar para trás a equipe potiguar, e aí já no começo desse mesmo segundo tempo, às 7h30, um escanteio muito bem batido pelo Diogo Matheus, o Lucão acerta uma pancada de cabeça, a bola veio saindo do goleiro, aquele escanteio que vem aberto, pé direito do lado direito, não foi escanteio do pé trocado, portanto ela faz uma curva contrária ao goleiro adversário, foi bem o Lucão, subiu muito, meteu a testa e na trajetória o Derek aparece, desvia e tira, né, a possibilidade de defesa do bom goleiro Simão da equipe do ABC, 1-0 para o Guarani. E aí a decisão do Guarani foi tomada, vai continuar pressionando, vai tentar consolidar e garantir a vitória e matar o jogo fazendo mais um gol, ou gela a bola, ou quebra o ritmo de uma possível possibilidade de reação, uma possível possibilidade de pelo menos empate por parte da equipe do ABC. Quebra o ritmo de uma possível atitude de velocidade e de agressividade. O Guarani optou pela segunda possibilidade, pela sua segunda opção. Ou seja, quebra o ritmo, toca, segura, valoriza a posse de bola, diminui em todos os momentos em que forem possíveis o ritmo do jogo, para deixar com que o tempo vá passando e para não deixar com que o ABC consiga
se organizar ofensivamente e consiga ter algo de eficiência do ponto de vista ofensivo, que consiga em algum momento jogar o Guarani para trás. Não, o Guarani foi ficando com a bola, foi gelando, foi quebrando, foi demorando para repor, foi tocando com consciência e, claro, quando teve a oportunidade de tentar uma espetada, deu, mas aí já com todos os cuidados para não deixar buracos. Preencheu bem os espaços de meio campo, a zaga muito bem posicionada e não correu nenhum risco. Fora, praticamente na última bola do jogo, aí, a 50 minutos, uma falta boba cometida na entrada da grande área, desnecessária, e a batida poderia ter tomado o gol. A batida foi no lado da barreira, o lado de fora da barreira, rasteira, e o Douglas Borges foi lá e pegou, estava ligado, estava atento, espalmou lateralmente, a bola voltou, foi cruzada e aí foi marcado impedimento da equipe do ABC. No final, sofreu muito pouco o Guarani, acho que fez o gol e sentindo que o adversário não tinha potencial ofensivo, não tinha caixa para criar situações mais embaraçosas, o Guarani, percebendo que estava com a vitória nas mãos, tratou de ter todo o cuidado do mundo de não deixar com que esse adversário ganhasse corpo, com que esse adversário ganhasse confiança dentro da partida e tocando a bola, esperando, retardando, enfim, conseguindo quebrar o ritmo a todo momento. O Guarani também acabou mexendo muito com a parte emocional, com todo o desespero do ABC. Então, uma vitória de consciência tática, uma vitória de estratégia bem elaborada, uma vitória de muita concentração e de muita entrega do Guarani, mesmo sem ter sido brilhante do ponto de vista técnico. Para mim, placar justíssimo, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Perfeito, som perfeito, tudo ótimo, bela análise, Tigrão aqui, dando a pincelada final, mas vai voltar, tem mais coisa ainda, hein? Olha, acabou no Recife, deu Vitória, Sport 1, Vitória 2, o Vitória volta à liderança da Série B. Então, hoje a Série B, Atlético Goianiense 2, Mirassol 2, Novo Horizontino 3, Londrina 0, Ceará 1, Vila Nova 0, Sport 1, Vitória 2, Avaí 2, Sampaio Correia 0, e aqui ABC 0, Guarani 1, gol do Derek, a 7, segundo tempo. Em primeiro, Vitória 34, em segundo, Vila Nova 34, em terceiro, Criciúma 34, em quarto, Novo Horizontino 33, vai vendo. Em quinto, Sport com 32, o Guarani, repito, sexto colocado com 29, sobe 2 posições, 29 Guarani. Novo Horizontino 33, diferença de 4 pontos para o G4. Mirassol, sétimo, 28. Ceará, oitavo, com 28. As principais colocações. A Ponte é 12ª com 22. E os 4 últimos, Chapecoense, 18. Londrina, 14. Avaí, 14. O ABC volta à última, 11 pontos. Sendo que Botafogo, Chapecoense, CRB e Avaí. Botafogo de Ribeirão, Chapecoense, CRB e Avaí estão com 1 jogo a menos. Gregor Zorzin fez na TV, faz na Rádio Bandeirantes também. Agora 23h39, 1-0 Guarani. Diga lá, Gregor. Olha, Edu, uma vitória importantíssima para o Guarani, fora de casa, né? Claro que diante de um adversário que não, na minha opinião, não mostrou tanta força, mesmo jogando assim, mesmo jogando dentro de casa, né? Mas o Guarani foi muito convincente, fazendo uma boa partida. Teve para mim o destaque o Matheus Bueno, teve também o Bruninho, que fez uma belíssima partida, né? O Douglas Borges, o goleiro, que substituindo o Pegorari aí, fez algumas boas defesas também, ajudando a garantir o resultado. Então, uma vitória importantíssima para o Guarani, que para mim, Edu Pinheiro, torcedores do Guarani, ouvintes da Rádio Bandeirantes, venceu o time que buscou o gol, que teve mais organização, que teve mais intensidade, e essa equipe, sem dúvida nenhuma, foi o Guarani. Então, parabéns aí ao Humberto Louser, e ele descobriu uma formação que é importante a gente ressaltar aqui, Edu, que é essa... Ele traz o Bruninho para jogar como uma espécie de meia, mas que de meia não é dentro do jogo, porque o Bruninho é um cara que flutua, participa das jogadas de ataque, está sempre muito próximo ali do Derek, e eu gosto demais dessa participação, e hoje o Bruninho foi um dos destaques do Guarani, né?
jogador que sabe o momento certo da infiltração, da metida de bola, né? Tá sempre ali presente. Você vê que no primeiro tempo teve um lance que o Bruno José inteligentemente fez um cruzamento. Quem que estava ali como uma espécie de centroavante, como um camisa 9, quase que faz o gol? O Bruninho. Então, sem dúvida nenhuma, esse achado, vamos dizer assim, do Humberto Loser, que inteligentemente utilizou o Bruninho ali na vaga deixada pelo Regis, o Isaac também vinha jogando por ali, mas não vinha convencendo. Ele descobre essa maneira de jogar e tem surpreendido, como surpreendeu lá em Criciúma também, o Bruninho, que foi o cara que fez o gol, né? Jogando numa belíssima jogada do Bruno José também lá em Criciúma. O Guarani conquistou um belíssimo empate. E agora uma vitória fora de casa. O Guarani em 2 jogos fora de casa, Edu, leva para Campinas 4 pontos na bagagem, isso é importantíssimo. Nesse momento o Guarani é o 6º colocado da Série B, dá um salto importante e está a apenas 4 pontos do G4. Olha, você já terminando aí o primeiro turno, você encostadinho, coladinho no G4 é importante demais, né, Edu? Então, parabéns ao Humberto Loser, parabéns ao Guarani, que sem dúvida nenhuma fez um grande jogo e conquistou uma belíssima vitória, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Mas você volta já no craque Grande Glegger e a promoção no ar repetido, meu amigo, aqui no YouTube, vá no YouTube, somente no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, lá tem um número do WhatsApp, e tem uma senha, uma palavra, uma frase qualquer, é uma senha. Para esse WhatsApp, mande, por favor, o seu nome completo, o seu CPF e escreva, mande a senha que tá lá. Manda para esse WhatsApp. Esse WhatsApp não é esse que você manda mensagem. No dia a dia aqui com o Batista, pro CH, não é esse. É esse WhatsApp que tá aí no YouTube, é específico para sorteio. Manda que você estará concorrendo a uma belíssima furadeira da Uesco, que eu vou falar já no craque do jogo, tá bom? Antes era o craque do jogo, era o jogador que ganhava a furadeira, agora é o ouvinte. E a nossa produção é só não adianta mandar 2, 3, 4, 10, é um CPF só, é só um CPF. Coloca da esposa, do vizinho, do amigo, do filho, vai mandando. E aí a produção junta tudo e o site O Sorteador vai fazer o sorteio, vai fazer o procedimento. E a gente, claro, vai falar o vencedor. Agora 23h43, volto já no craque do jogo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Sim, ABC 0, Guarani 1, gol do Derek a 7, segundo tempo, Vitória Bugrina. Aqui o craque, o Roger Williams vai dar o seu voto, tem o Tigrão, tem o Gleger e tem o Catarino. Eu começo por aquele que narrou aqui o jogo, brilhantemente, Roger Williams. E aí, Roger, o craque do jogo? Olha, Edu, sem dúvida nenhuma, o craque do jogo é aquele que deixa a sua marca, né? Pra mim, Derek, uma grande contribuição do Lucão, no momento do gol até gritei que seria o Lucão, porque ele cabeceou com direção ao gol, mas um desvio, né? Isso é muito fara do gol, é jeito de quem não perdoa realmente. Derek foi lá e deu essa vitória importante para o Guarani, depois de 8 jogos voltando a vencer fora de casa. Derek, pra mim, o craque do jogo. Um grande abraço, Edu. Até sexta no Jogo da Ponte. Até lá. Até lá, não, mas já um abraço para você, bom descanso, mas já vamos ouvir a sua narrativa, o gol do Derek, o 7º gol dele. Meu querido Vladimir Catarino, meu repórter, voltando no craque do jogo. Fala, Edu, meu voto vai pro Derek. Como é importante esse Derek, né, rapaz? Um jogador não tão badalado, mas tem resolvido e ajudado bastante o Guarani. Foi dele o gol da vitória. Hoje meu voto vai para o Derek, Eduzão. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Catarino. Já vou falar da Uesco, da Serra Tico-Tico. Você não dá nada, né? Serra Tico-Tico da Uesco, já. Eu vou falar. Gleger Zorzin, alegria até o fim, trabalhando na TV e na Rádio Bandeirantes e votando no craque do jogo. Edu, pra mim o craque do jogo foi Matheus Bueno. Belíssimo jogador, né? Fez um partidaço. Matheus Bueno, o craque do jogo, conceito bom pra ele, Edu. Grande Gleger. E agora Tigrão, mestre Tigrão pela ponta esquerda. Quantos anos de rádio, quantas madrugadas, quantos sábados, domingos e feriados. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Pra mim, Derek, Edu. O Derek participou ativamente dos principais lances de ataque do Guarani no primeiro tempo e foi decisivo no lance que acabou determinando a vitória do Guarani por 1-0, porque o gol foi dele. Então lutou, chama a bola, ataca a bola, não se esconde do jogo, se apresenta a todo momento e fez o gol da vitória. Belíssima partida, para mim com um conceito bom. Derek, o craque do jogo. Derek, o craque do jogo, já. Roger Williams, hein? Já. A narrativa, o gol do Derek. Olha, todo mundo já conhece a Serra Tico-Tico, ou não? A Serra Tico-Tico WS 3772 da Uesco é a parceira que todo profissional precisa para o dia a dia no trabalho. É composta de um combo sensacional de benefícios oferecidos para facilitar o seu trabalho. Ação pendular com 4 posições, 850 watts de potência e sistema de troca rápida das lâminas. Rápida e prática, a Serra Tico-Tico realiza cortes retos e curvos. É um mundo de possibilidades nas suas mãos. Tem coisa melhor que isso? Essa ferramenta incrível conta com uma rede de assistências com mais de 630 autorizadas em todas as regiões do Brasil. Tudo para você, viu? Para garantir a sua, é só ir até a revenda mais próxima de você. São mais de 3.500 no país. Vai de Uesco! Uesco, 10 anos construindo com você. Atenção, vai para a cobrança do escanteio o time do Guarani. Diogo Matheus, gol da esquerda, como se fosse no brinco, gol do portão de entrada. Vai partir de perna destra, parte e levanta no miolo da confusão. O toque de cabeça acontece, o desvio é gol! Lucão! Gol!
cabeceia, Derek desvia. A ver pra quem ele vai marcar o gol. A verdade é que Derek toca por último e sai comemorando. A verdade é que o Guarani está na frente, na marca de 7 minutos. Etapa final de jogo, na cobrança do escanteio, o Diogo Matheus levanta. Lucão toca de cabeça firme. Derek desvia sutilmente, mata Simão, ela vai morrer no fundo do gol do ABC. Bugre na frente, na Arena das Dunas. Guarani 1, ABC nada. O que vale é o detalhe, conta aí, Vladimir. Cobrança de escanteio do Diogo Matheus. Muito bem, 7º gol do Derek. Olha, temos aqui a ficha técnica do jogo, a defesa do jogo e depois o gabarito, o conceito, jogador por jogador. Então, por favor, mais uma vez falando da promoção, vá no YouTube, faça a sua inscrição. Falta um pouquinho só para 20 mil, menos de 100. Por favor, se inscreva. Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes Campinas, YouTube. Lá tem um número do WhatsApp e tem uma senha. Para esse WhatsApp, mande seu nome completo, seu CPF e mande a senha. Tá lá, tá no YouTube, manda a senha. Você manda e está concorrendo a uma furadeira da Uesco. Quem sabe uma tico-tico, hein? Vai chegar com moral em casa, hein? A patroa vai colocar você para trabalhar, vai com moral. Com a Uesco, vale a pena. Se inscreva, por favor, no YouTube, nosso agradecimento, e participe da Furadeira Uesco. Vamos falar daqui a pouco o vencedor. Vai mandando, tá valendo ainda. Agora, 23h52. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes. Apito Final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Prepare-se para o maior show de máquinas e equipamentos do Brasil. A maior e mais completa experiência em construção. Brasil Equipo Show. De 1º a 4 de agosto, das 10 às 18 horas, na Rede Eventos em Jaguariúna. O evento que vai reunir os mais incríveis destaques da construção. Máquinas, equipamentos, além de peças, serviços e as mais recentes e modernas tecnologias. Brasil Equipo Show. O maior show de máquinas. Entrada gratuita. Participe. Quer saber mais? Acesse bshow.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Muito bem, agora 23h54. Vamos fazer uma troca, meu querido Gilberto Sulfi. Vamos fazer aqui a ficha técnica antes da defesa. Eu vou preparar aqui as defesas certinho. E quando a gente faz a ficha técnica, tá certinho a vinheta aí? A ficha técnica. Já, a ficha técnica. Foi bom, viu, Giba? Porque eu consegui aqui o público e a renda. Lá na Arena das Dunas, belíssima arena lá em Natal. Vamos falar aqui como é que começou o Guarani, as alterações do técnico Humberto Loser. Agora 23h55, a ficha técnica do Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Muito bem, lá em Natal, o Guarani entrou com Douglas Borges no gol. O goleiro fez a sua estreia, veio do Botafogo do Rio. Diogo Matheus, Lucão, Valber e Mike. Matheus Barbosa, Matheus Bueno e Bruno José. João Vitor, Derek e Bruninho. As alterações foram no segundo tempo na seguinte ordem. A 25 minutos, saiu Matheus Barbosa, entrou Lucas Araújo e saiu João Vitor, entrou Lucas Silva. Volante por volante, atacante por atacante. Depois, a 32, saiu Mike, entrou Kaique, fez a sua estreia, lateral esquerdo.
Depois tivemos a 36 minutos, saiu Matheus Bueno, entrou Isaac e saiu o Derek, entrou Bruno Mendes, a equipe dirigida pelo técnico Humberto Louser. Lembrando que o Regis não seguiu com a delegação. O ABC com Simão no gol, Gedeilson, Afonso, Genilson e Romário ex-Guarani, Jean Patrick, Wallace, Fábio Lima, depois o Michael Douglas e o Tony Anderson, Matheus Anjos, ex-Guarani e ex-Ponte, depois Bressan e Paulo Sérgio ex-Ponte, depois Evandro. A equipe do técnico Alan Al, que foi técnico do Guarani. Apitou Emerson Ricardo de Almeida Andrade, da Bahia, tem 39 anos, é professor de Educação Física em Salvador. Bandeira 1, Francisco Chaves. Ele é preparador, será que faz preparador? Lá em Recife tem 40 anos. Bandeira 2 é a Patrícia dos Reis. Ela é professora, 32 anos, na cidade de Madre de Deus, na Bahia. Olha, cartão amarelo. Pro ABC, Jean Patrick e Romário. Agora pro Guarani foi o seguinte: cartão amarelo, Matheus Barbosa é o terceiro. Bruno José é o terceiro. Valber é o terceiro. Os três não jogam contra o Atlético Goianiense, 11 horas, domingo no Brinco. E também amarelado, Lucas Araújo e o goleiro Douglas Borges. Olha, o gol foi do Derek, a 7 do segundo tempo. E o público, 13.950, 13.950 e a renda 378 mil. A ficha técnica de ABC 0, Guarani 1, aqui no apito final. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, defesa do jogo. Giba, é o lance 2. Vamos começar com o lance 2. Aí, Giba, 20 do primeiro tempo. Olha o Douglas Borges trabalhando, fazendo a sua estreia no gol bugrino. E vem aí o ABC, o tirambaço no meio da rua, defendeu o Douglas Borges sem muita dificuldade. Ele espalmou a frente calculadamente onde estava um jogador do Guarani. Mas veio um tiro de longe. Se na primeira o Bruninho chutou, na sequência a equipe do ABC... O Roger Williams, mas foi fraco, mas muito fraco defesa. Vamos lá, 27, Giba. Primeiro tempo é o lance 3, Giba. Lance 3, de novo, Douglas Borges dá um soco. O ABC vai cobrar uma falta lateral. E aí colocou na murvuca lá. E Douglas Borges, com os punhos cerrados, diriam os locutores mais antigos, mas o Roger Guedes é muito mais moderno. Vai, Roger! Atenção, Douglas está preocupado, a zaga também. Lá vem ela, bola viajou, espalma Douglas Borges, mergulhou e tirou de soco a bola que veio perigosamente para sua área em Vladimir. Espalmou, porque foi um lance eu tô perigoso, aqui, né? Catando no arquivo, defesa foi difícil. Aqui é defesa e a sorte, vamos lá, 30. Primeiro tempo, lance 4, Giba, lance 4. O Derek roubou no meio, ele mesmo roubou e arrancou, chutou por cima. Sorte aí do goleiro Simão. Mas roubou o time do Guarani, desce para o campo de ataque, bom momento, Derek, foi ligeiro, roubou, bateu, para fora do gol! Contra-golpe criado pelo Derek, ele mesmo puxou, não tinha ninguém para tocar, ele fez o certo, mas a bola viajou, foi muito Você quer ver outra sorte do Simão? Finalzinho, primeiro tempo, um cruzamento do Bruno José. O Bruninho não alcançou. Pai, por poucos centímetros que o Bruninho no toque seria gol e o lance foi assim na voz de Roger Williams. Silmando o Guarani, melhor na reta final do segundo tempo. Bruno José levanta na boca do gol, vai fechar pra fazer, Derek passa a bola na cara do gol. Quase o bugrão na rede, Vladimir. Talvez na jogada mais perigosa. Bom, e final de jogo, aqui quase 50 minutos, segundo tempo. Ih, rapaz, uma falta... Quem fez a falta foi o Lucão. Lucão faz a falta e o Alisson bate rasteira, final de jogo, sobe aquele treco-treco no torcedor do Guarani. Roger Williams levando a emoção e a vitória bugrina. Momento de expectativa, 49-45, lá vez o último lance. Autoriza o árbitro baiano. Romário e Alisson para cobrança. Vamos ver quem parte. Na bomba, o Alisson para a bola. Espalma Douglas Borges. Volta o rebote para a equipe da casa. Levantada a bola na boca do gol. Douglas Borges estava hoje com o uniforme verdinho. Eu tenho um vizinho que tem um fusquinha bonitinho, rapaz. Aquele verdinho é 67.
É 67 o Fusca do homem. É brincadeira, mas inteirinho, tudo zerado, motor, mas brincadeira. É uma brincadeira, é um sensacional Fusca. E é a cor exatamente do uniforme do Douglas Borges. Oi, Gleger, a defesa do jogo. Edu, sem dúvida nenhuma, a defesa do jogo foi essa última aí, essa última opção aí no finalzinho do jogo, né? Ele fez a defesa, acabou a partida. Douglas Borges, na cobrança de falta, foi lá no cantinho e espalmou a bola pro lado, Edu. Pra mim, essa é a defesa do jogo. Muito bem. E pra você, Tigrão, a defesa do jogo. Escrevo o relator sem ressalvas, lance que Roger Williams descreveu exatamente assim. Momento de expectativa, 49 e 45, lá vez o último lance. Autoriza o árbitro baiano. Romário Alisson pra cobrança. Vamos ver quem parte. Na bomba, o Alisson pra bola. Espalma Douglas Borges. Volta o rebote pra equipe da casa. Levantada a bola na boca do gol. Toque de cabeça. Sim, essa defesa do jogo. A 50 do segundo tempo. Garantida a vitória bugrina. Olha o seguinte, na sequência tem o gabarito. Tem ótimo, bom, regular, ruim, o péssimo. Vou fazer com o Tigrão. O Zorzinho também participa. E a promoção continua, vai continuar mais um pouquinho ainda. Vá no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, por favor, faça a sua inscrição. Tá faltando um pouquinho para 20 mil. E lá tem o número do WhatsApp e tem uma senha. E para esse WhatsApp, mande o seu nome completo, o seu CPF. Essa senha que tá lá no YouTube, estará concorrendo a uma furadeira da Uesco. Agora, 00:02. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Brasil Equipo Show, o maior show de máquinas e equipamentos de construção, de 1º a 4 de agosto em Jaguariúna. Confira no site pshow.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Gabarito do jogo. Vamos lá, Gleger Zorzinho, ABC 0, Guarani 1. Qual foi o conceito do jogo? Em melhor o primeiro ou o segundo tempo? Já o Gleger. Tá me ouvindo? Chegou, Zorzinho. Chegou, beleza. Chegou, vamos lá, Edu. Então, pra mim, melhor o primeiro tempo, jogo regular. Guarani vence 1-0, gol do Derek, a 7 do segundo tempo, foi o gol dele. Oi, Tigrão, com o conceito do jogo, melhor no primeiro ou segundo tempo? Um jogo apenas regular, mas como os dois tempos foram muito parecidos e o gol saiu no segundo tempo, para mim melhor o segundo tempo. Agora importante, hein? Estreia, goleiro e a praia do Gleger, Douglas Borges, 34 anos, estreou, fez uma defesa de fora da área, um soco que foi um chute cruzado, isso no primeiro tempo, ouvimos aqui, e pegou essa falta aí nos acréscimos, rasteirinha. Porém, contudo, teve um lance a 24 segundo tempo que ele foi dominar com os pés, e não sei o que aconteceu, jogou para escanteio. A grosso modo, olhando assim, esquisitão pra caramba. Vamos lá, Douglas Borges, oi, Zorzinho. Ele tava muito tempo sem jogar, né, Edu? E aí sente alguns detalhes aí, acaba... Teve o primeiro lance do jogo, não sei se você se lembra, né? Uma batida de fora da área
que vem ali do lado direito, o jogador do ABC bate com a perna esquerda, tirando, fez um movimento meio estranho, meio esquisito, mas é falta de ritmo, né? Mas, num contexto geral, aí ele fez uma partida regular. Muito bem, vamos lá. Tigrão, o Diogo Matheus, lateral direito, você sabe que ele que bateu o escanteio, né? Ele que bateu o escanteio e que sai o gol do Guarani. Essas e outras, Diogo Matheus. O Guarani começou o jogo forçando mais pelo lado esquerdo e depois entrou na partida definitivamente o Diogo Matheus, jogando muito. Houve uma inversão do eixo aí, o primeiro tempo muito em cima dele com o Bruno José ali do lado direito e no segundo tempo idem. Uma das alavancas, um dos homens do desafogo do Guarani e uma batida de escanteio de muita qualidade. A bola veio abrindo e saindo do goleiro Potiguar. Para mim, um conceito bom para Diogo Matheus. Participação muito importante na vitória pela batida precisa do escanteio. E toda a falta que sai, os caras colocam a mão na boca, né? Para não ter a leitura labial. Né? Vamos lá. Lucão e Valber, a dupla de zagueiros, vou precisar dos dois. Aí começando com o Zorzinho, o Lucão faz uma falta no final, mas o Douglas Borges acabou pegando, não teve muito trabalho, não sei se os volantes também ajudaram, a qualidade do ABC também. Lucão e Valber, hein, Zorzinho? Eles estavam muito bem protegidos pela dupla de volantes. Então eu vou dar um conceito regular para os dois, viu, Edu? Não comprometeram, fizeram um bom jogo. E o Valber levou amarelo, Tigrão. Valber está suspenso para pegar o Atlético Goianiense. Lucão e Valber, Tigrão. Pouco exigidos, mas quando o foram, estavam sempre bem posicionados. Mas a vida dos zagueiros é muito facilitada quando a proteção da cabeça de área está bem feita. Mas isso não diminui a eficiência deles dentro da partida. Regular para os dois, até porque, como eu disse, foram muito pouco exigidos. Olha, o Mike, ele me chamou a atenção uma falta que ele cobrou aos 44 do primeiro tempo e mandou na murvuca. Simão teve que dar um soco na bola e até o Mike falou assim para o Douglas, para o Diogo Matheus: não, sai, deixa comigo, falta lateral é comigo. Essas e outras, o Mike, hein, o Zorzinho? Edu, não comprometeu, né? Chegou um pouco à frente lá. Eu gostaria de ver o Mike um pouco mais ativo no ataque. Mas é característica do jogador, né? Então ele vai ficar com conceito regular hoje. Vamos lá, dupla de volantes, por aquilo que eu entendi, Matheus Barbosa, Matheus Bueno. Se a proteção aos zagueiros foram boas, eles não tiveram tanto trabalho assim, porque os volantes foram eficientes ou não, hein, Tigrão? Foram eficientes, boa partida, mas um conceito regular para o Matheus Barbosa e um conceito bom para o Matheus Bueno. Pelo seguinte, enquanto o Matheus Bueno também deu proteção ao lado do Barbosa, né? Ele, à medida em que dava proteção, quando o Guarani saía para jogar, ele também conseguia dar boa fluência ao jogo. Foi um cara que iniciou bem as jogadas do Guarani, que deu ritmo ao meio-campo. Então, uma participação com a bola nos pés melhor do Matheus Bueno do que do Matheus Barbosa. No bloqueio, na contenção, uma atuação bastante consistente dos dois. Regular para o Barbosa e uma atuação, conceito bom do Matheus Bueno. E o Barbosa tá fora, né, Edu? Tomou terceiro, é isso? Isso, Matheus Barbosa tá fora, terceiro, isso. Então, sabendo que estava com o segundo cartão amarelo, também poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, vai desfalcar e vai fazer falta contra o Atlético Goianiense. Portanto, repito, Barbosa, MB, Matheus Barbosa, regular. MB, Matheus Bueno, conceito bom. Eu vou ter que voltar a fita aqui porque eu esqueci de falar no Lucão que se não fosse o Lucão, não teria saído o gol. Porque o escanteio é batido, o Lucão de cabeça, ele dá a cabeçada e o Derek no meio do caminho desvia. Então o Lucão, não sei se vocês querem complementar, aumenta aí o conceito do Lucão aí, pela participação no gol sem dúvida. Vamos lá, Zorzinho. Bruno José. Não, peraí. Não foi? Peraí. Antes dessa sua observação, o conceito do Lucão era regular. Uhum. Depois dessa observação, aí não. Aí o conceito dele é regular. Você concorda, Zorzinho? Plenamente.
Vamos lá, meus amigos. Olha, Bruno José, não anotei muita coisa. Ele sofreu 2 faltas no primeiro tempo. Aquela batida dele, né? Aquela batida dele, essas e outras. Bruno José, Zorzinho. Regular, Edu, regular. Não... Sim, apareceu pouco e tal, mas o Bruno José é um cara muito... Entrega demais, né? A sua entrega, ajuda, marca, recompõe. Regular pra ele. O João Vitor, Tigrão, que eu achei falta aquelas arrancadas que ele está acostumado. Me lembro de uma no primeiro tempo. E depois ele saiu a 25 do segundo tempo, o conceito do João Victor. É porque o Guarani fez um jogo mais reativo em boa parte da partida, né, Edu? E aí, o que é jogo reativo? Volta todo mundo, recompõe, encurta os espaços. E ele estava dando ali uma espécie de primeiro combate pelo lado esquerdo, sendo um anjo da guarda do Mike, que também atacou pouco, também apoiou pouco hoje. Então, taticamente importante e ofensivamente discreto, vai. Conceito regular. O Derek fez o gol e mais nada, diria aquele antigo, né, o Zorzinho? E ele coloca realmente, né, nesse momento, o Bruno Mendes como uma segunda opção, ou não? E o conceito do Derek? Sim. Bruno Mendes é uma segunda opção, né? Porque tá jogando e tá convencendo, né, Edu? Tá fazendo gols. Ele teve no primeiro tempo lá aquela jogada que ele deveria, na minha opinião, ter batido cruzado no chão. Ele pegou embaixo da bola, né? E aí, na hora que a outra oportunidade é oportunismo. Tava bem colocado, desvio do Lucão ali, ele botou a bola na rede. Conceito bom pra ele. Eu votei no Matheus Bueno como craque, porque pra mim foi o jogador que realmente ditou o ritmo do jogo. Para mim, o Matheus Bueno. Se não, mas o Derek venceu aí como craque e foi muito bem votado, tenho que admitir, porque ele é bom jogador e é um jogador decisivo. Então o conceito dele é bom, viu, Edu? Olha, o Bruninho completou 30 jogos. Bruninho arredondou, Tigrão, e teve uma chance, forçando a memória, final do primeiro tempo, reprisamos aqui, cruzamento de Bruno José, ele por centímetros não conseguiu tocar. Se conseguisse, fatalmente faria o gol. Bruninho, conceito dele, Tigrão? Conceito bom. Ele é um jogador tecnicamente muito bem dotado e taticamente versátil. Veja hoje, ele fez 2 funções. Quando o Guarani atacava e precisava de alguém na beirada e a jogada vinha do lado contrário, ele se posicionava lá. E em muitas vezes, como o Guarani jogou sem um meia especialista, ele voltava e entrava por uma faixa mais ampla do gramado, vinha para fazer a chamada transição, a chamada ligação entre o meio-campo e o ataque. Então é um cara que funciona ali bem, fazendo um falso meia, entrando com a bola, e funciona também quando cai pela beirada. E nesse lance que você descreveu, ele estava na posição de centroavante. Por quê? Porque como ele joga mais pelo lado esquerdo e a jogada veio do lado direito, ele fechou. E deu um carrinho ali, se ele calçasse um número a mais, teria feito o gol. Boa partida, conceito bom. Ok, olha, é o seguinte, está encerrada a promoção, aqueles que participam aí do sorteio da UESCO, a furadeira, nesse momento encerrado, agradecemos, muito obrigado, mas você já sabe como é que funciona, vai ter mais, meu, tem muita furadeira esse ano, se Deus quiser, hein? Aguarde novas promoções da UESCO para você logo após o jogo da Ponte, do Guarani também, tá bom? Nosso muito obrigado. Seguimos aqui no nosso apito final com o Gabarito. Ô Zorzinho, você é muito generoso, trabalhando na TV e aqui na rádio também, fazendo um dueto sensacional, Zorzinho, para te liberar, que você tá com uma vida muito corrida, Tigrão também, dos que entraram, algo a acrescentar. E só um pitaco, se deu para ver, o menino Kaique fez a estreia, entrou no lugar do Mike, lateral esquerdo, ele estava no Maringá. Acho que vai precisar dar uma olhada de novo. E vamos para o Humberto Louser, hein, Zorzinho? Eu acho que não teve nenhum destaque para aqueles que entraram. O Kaique ainda é muito cedo, né? Não deu para ver muita coisa. E sem dúvida. Falando aí, viu, Edu, dessa dinâmica toda aí. Acho que eu vou pedir uma folguinha esse final de semana, hein? O negócio tá feio. Agora você é chinelinho. Não, ou você trabalha. No meu conceito, já que estamos no conceito do jogo, é chinelinho. Tigrão já passou pra mim. Chinelinho, Edu. Chinelinho, né, Edu?
Então, Edu, e para falar do Humberto Louser, ele descobriu, eu estava falando isso na TV também, né? Porque ele conseguiu descobrir um jeito do Guarani jogar, trazendo o Bruninho por dentro ali, e o Bruninho não é o meia não, tá? Não é meia de armação, de articulação, não é nada disso. Ele é uma espécie de atacante. Nós vimos um lance que o Bruno José vai no fundo ali, cruza, quem tava ali como uma espécie de camisa 9 era o Bruninho. E ele incomoda demais e dificulta a marcação do time adversário. E isso quem descobriu foi o treinador, Humberto Louser, né? Encaixou e as coisas estão dando certo. Guarani, 2 partidas fora de casa, 4 pontos conquistados. Olha pra você ver, não é fácil, hein? Guarani hoje é o 6º colocado, tá a 4 pontos do G4. Então tá encostando. Importante isso. E o Humberto é um cara inteligente. Você vê que eu particularmente teria colocado o Álvaro de começo no gol, mas ele preferiu a experiência do Borges, colocou o Borges, que foi bem também na partida, né? Não tomou gol, sempre muito importante, mas sem dúvida nenhuma, ele ter achado esse jeito do Guarani jogar, esse padrão de jogo. Você vê o Isaac, que era titularíssimo, já perdeu espaço, né? Entrou, mas não entrou bem. O próprio Regis, quando voltar, vai ter que jogar muita bola para conquistar a titularidade de novo. E aí as mãos do treinador, né, Edu? Que conquistou, sem dúvida nenhuma, nas últimas 2 partidas, 2 belíssimos resultados. E o conceito do Humberto para o jogo de hoje é bom, Edu Pinheiro. Uma ótima semana, até a próxima, Gleger. Valeu, Edu, um abraço para você, ótima semana e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela participação, brilhante Gleger, na TV e na rádio. Tigrão, dos que entraram, alguma observação e vamos aí para Humberto Louser, o conceito dele, primeira vitória dele fora de casa, Tigrão. Bom, Edu, o destaque dos que entraram é para todos, sabe por quê? Foram 5 alterações e o time continuou um time organizado. Ninguém entrou e destoou. Essa é a observação daqueles que entraram. E o Kaique, muito pouco tempo, não deu para a gente avaliar, praticamente não participou, entrou muito no final, vamos aguardar um pouquinho. Humberto Louser tratou o jogo como uma decisão antes da partida. Disse que seria uma decisão. Organizou o time e durante a partida jogou com esse espírito de decisão. Portanto, montou uma estratégia para ganhar o jogo. Fez o gol e quebrou o ritmo do ABC durante todo o tempo depois do momento em que o Guarani fez o gol. Tocou, segurou, esfriou, retardou quando foi necessário retardar, não priorizou fazer o segundo gol, mas não correu quase que nenhum risco de sofrer um empate. Portanto, avaliação antes do jogo. Vamos dar um caráter de decisão para a partida. Palavras do Humberto Louser. Durante o jogo, estratégia executada. Time muito concentrado e organizado. Depois do jogo, vitória consolidada. Conceito dele, claro, bom. Muito bem, 1-0 Guarani, gol do Derek, Guarani vence, gol a 7 segundo tempo. Olha, eu já tenho aqui o vencedor da Furadeiro Esco. Vou falar já, mas para encerrar com o Tigrão, para falar desse ABC de Alan Al, que passou aqui pelo Guarani, ficou pouquinho no Guarani, o Alan Al, foram acho que 13 jogos, foram 13 jogos, entre maio de 2021 e março e maio de 2021. Tem aqui, tem algumas figuras, o Paulo Sérgio, atacante, passou pela Ponte, Matheus Anjos, foi muito mal na Ponte, inclusive pedia para jogos em Campinas não ficar no banco no Majestoso, passou pelo Guarani também, Romário, lateral, ex-Guarani, esse ABC, Tigrão, o que falaram do ABC? Caiu, né, Edu? Tá na Série C no ano que vem, mostrou muita fragilidade, mostrou muita falta de confiança, mostrou jogadores cansados, jogadores com data de validade já vencida e não tem alternativa. Eu vou fazer uma conta rápida aqui para você para encerrar. Até porque já é tarde e o Tigrão precisa dar comida para as purgas. Seguinte, vamos lá. O ABC, ele vai virar o turno com 11 pontos. Ele não tem, quer dizer, pode dar uma zebra lá, mas não vai mudar muito esse raciocínio meu. Não vai mudar muito. Pode acontecer uma grande surpresa em Goiânia. Ele vai pegar o Vila Nova lá em Goiás. Deve perder. É o 19º jogo. Aí ele vira o turno com 11.
Faça essa conta comigo. O número mágico para escapar são 44 pontos. Para ele chegar a 44, ele tem que fazer 33 pontos no segundo turno. Para um time que vai fazer 11 no primeiro, como é que ele vai fazer o triplo de pontos dentro do segundo turno, com esse time extremamente limitado, de alguns jogadores ultrapassados, de alguns jogadores que já não conseguem mais render o mínimo necessário? Muito fraco o time, planejamento mal executado, montagem do elenco equivocada, tudo isso, extraindo-se uma resultante, tem o seguinte gran finale, Série C, no ano que vem. Edu. Olha, uma ótima quinta-feira, depois bom retorno a Campinas, bons negócios, um abraço, Tigrão, parabéns pelo seu trabalho. Um abraço, muito obrigado a todos, Edu, um abraço a você especial e até a próxima, se Deus quiser. E atenção, o vencedor da furadeira Uesco é Eli César Guimarães. Eli César Guimarães, parabéns, nossa produção vai entrar em contato com você, temos o seu WhatsApp para retirada do seu prêmio, tá bom? Muito obrigado. Aqueles que fizeram a inscrição, tá faltando um pouquinho só para 20 mil. Nos ajude, por favor, faça a sua inscrição. Nosso muito obrigado. E repito, a promoção Uesco continua agora 00:22. Eu venho já já. Sabe com o quê? Sabe? Em dia com a bola. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Batista e a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no AM 1170, no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em Dia com a Bola. Brasileiro da Série B, 18ª rodada, penúltima rodada, primeiro turno. Começou na segunda-feira em Ribeirão Preto, Botafogo 1, Criciúma 0, gol de Osman. Na terça-feira, Tombense 2, CRB 1, foi de virada, Anselmo Ramon 1-0 CRB. O Zé Vitor marcou os 2 gols do Tombense. Em Chapecó, também na terça-feira, Chapecoense 1, Ituano 0, gol do Gustavo Casonati. E Majestoso, Ponte 0, Juventude também 0. Vamos para a quarta que passou e já estamos na quinta-feira. Tivemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Em Goiânia, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense 2, Mirassol 2, Gabriel 1-0 Mirassol. Aí o Haldney empatou para o Atlético, Negueba 2-1 Mirassol. Gente, a 52 minutos, o gol de empate do Atlético, Shailon. Empata 2-2. Em Novo Horizontino 3, Londrina 0, os 3 gols no primeiro tempo. Ronaldo, ex-Guarani, Giovani e o Heverson, tá? Arena Castelão, gol aos 45 do segundo tempo, Luiz Otávio Pimba, gol do Ceará. Ceará 1, Vila Nova 0. Na Ilha, Sport 1, Vitória 2. Vitória do Vitória. Na Ilha, em Recife, em plena Recife. O Rafael Thierry, 1-0 Vitória. Camutanga empatou para o Sport. E José Hugo, o gol da vitória do Vitória. Em Floripa, Avaí 2, Sampaio Correia 0. Gols de Denilson e o Felipinho. E agora o ABC é o último com a vitória do Avaí, né? E ABC 0, Guarani 1, gol do Derek a 7, segundo tempo, 1-0 Guarani. Vamos lá, vamos para a classificação. Vamos ver aqui como é que está a classificação. Atenção,
é que mudou, já estamos na quinta-feira, muda tudo na internet. Moderno, hein? Bom, o Vitória, ele voltou a ser o líder. Vitória líder 34, segundo Vila Nova também com 34, Criciúma em terceiro com 34, os três com 34. No critério de desempate é isso, Vitória primeiro, Vila Nova em segundo, em terceiro Criciúma. Repito, os três com 34. Em quarto, Novo Horizontino, 33. Em quinto, Sport, 32. Em sexto, Guarani com 29. Em sétimo, Mirassol, 28. Em oitavo, Ceará com 28. Em nono, Juventude, 27. Em décimo, Botafogo, 27. Décimo primeiro, Atlético Goianiense, 27. Décimo segundo, a Ponte, 22. Décimo terceiro, CRB com 21. Em décimo quarto, Ituano com 20. Em 15º, Sampaio Correia com 20. Em 16º, Tombense com 18. E os quatro últimos, Chapecoense 18, Londrina 14, Avaí 14 e o ABC com 11. Só que tem o seguinte, tem 4 equipes com um jogo a menos, né? Botafogo, Chapecoense, CRB e Avaí. Botafogo de Ribeirão, Chapecoense, CRB e Avaí, um jogo a menos. Repito, Ponte, 12ª, com 22 pontos. A Ponte, embora empatando com o Juventude, a Ponte ganhou uma posição, você acredita? O Guarani ganhou 2. Era oitavo, termina como sexto, 29, está a 4 pontos do Novo Horizontino, quarto colocado. Lembrando que, deixa eu ver aqui a próxima rodada, meu amigo Marcelo Rini já passou até o árbitro já. Bom, estamos na quinta-feira, dia 20 de julho. Amanhã, dia 21, sexta-feira, tem jogo da Ponte. Nossa, fica direto aqui na rádio, hein, Giba? Vai começar o Mundial Feminino, daqui a pouco tem jogo na abertura, tá? 4 da manhã, falo já já. Então, sexta-feira, amanhã, dia 21, 19 horas, CRB e Guarani. Depois, sábado, 15h30, Mirassol e Tombense. Sábado, 17 horas, Vila Nova e ABC. Sábado, 17 horas, Criciúma e Novo Horizontino. Sábado, 18 horas, Ituano e Avaí. Domingo, 11 horas, Guarani e Atlético Goianiense. 15h30, domingo, Juventude e Ceará. 18 horas do domingo, Sampaio Correia e Sport. Segunda-feira, 19 horas, Londrina e Botafogo. Aí que os caras inventam. Segunda-feira, 19 horas, Londrina e Botafogo. E tem mais um jogo na segunda-feira, também às 19. Vitória e Chapecoense. Agora deixa eu pegar aqui a escala mandada aqui pelo Marcelo Rini. Um momentinho só. Tem a sonora do Humberto Louser. Já o Humberto Louser ele vai falar. Olha, eu tô falando pra você, eu tenho mais recado que penteadeira de cigano, viu? Tenho mais recado que penteadeira de cigano. Vamos lá, Rini, você passou pra mim aqui. Olha, apita CRB e Ponte, amanhã, sexta-feira, Léo Simão Holanda, do Ceará. A Fernanda Gomes Antunes vai ser a assistente 1 e o Anderson da Silva Rodrigues, o bandeira 2. E também tem o apitador de Guarani. Guarani e Atlético Goianiense, domingo 11 horas. Leandro Pedro Voaden, do Rio Grande do Sul. Então Voaden apita aqui no brinco. O assistente 1, bandeira 1, é o Thiago Augusto Diel. E o bandeira 2 é o Michel Stanislau. Ok, obrigado, Rini. Deixa eu ver aqui. Eu falei do Brasileiro da Série B. E eu queria falar também da Sul-Americana. É o play-off, a oitavas de final. Então nós tivemos na quarta que passou lá no Engenhão, o Botafogo do Rio empatou com o Patronato da Argentina 1-1. Patronato. Botafogo 1, Patronato 1. Luiz Fernando 1-0 Botafogo e Arce empatou para o Patronato. Mas na Argentina o Botafogo venceu por 2-0. Então, somando tudo, 3-1 Botafogo. O Botafogo prossegue na Sul-Americana. Nós tivemos ontem América Mineiro 5, Colo-Colo 1. Lá na Argentina, lá no Chile, foi 2-1 para o Colo-Colo. Mas somando tudo, 6-3 para o América. A América vai para a Sul-Americana. Continua a Sul-Americana. Faz oitavas de final. E o Corinthians 2-1 no Universitário, mas o Luxemburgo, dando uma entrevista, falando o castelhano do Luxemburgo foi sensacional. Então, Corinthians 2-1
Anteontem, em Lima, com 80 mil pagantes, muita confusão, 2 expulsos do Corinthians, 3 expulsos do Universitário, sendo um que foi do banco. Então, Corinthians, América Mineiro e Botafogo prosseguem. Só que Bragantino, São Paulo, Fortaleza e Goiás já estavam classificados, porque eles terminaram, o Bragantino, o São Paulo, o Fortaleza e o Goiás, terminaram na Sul-Americana em primeiro lugar nos seus grupos. Então foram. O Corinthians, ele veio da Libertadores. Foi o terceiro colocado, então o terceiro colocado da Libertadores foi pro rebolo Sul-Americana e conseguiu, digamos assim, entre aspas, rebaixado da Libertadores para a Sul-Americana o Corinthians. O América Mineiro já estava na Sul-Americana, é que não foi bem, foi pro rebolo, mas continua. O Botafogo do Rio, mesma coisa, já estava na Sul-Americana, não foi bem, ou não terminou em segundo lugar, então foi pro rebolo e conseguiu. Então, olha, Bragantino, São Paulo, Fortaleza, Goiás, Corinthians, América Mineiro e Botafogo do Rio, os brasileiros na Sul-Americana. Meus amigos, o Mundial Feminino, já Humberto Lousa, hein? Humberto Lousa, Guarani venceu 1-0, Mundial Feminino da Austrália e Nova Zelândia. Olha, é 00:30, daqui 3h30 começa o Mundial. Daqui 3h30, 4 da matina, Nova Zelândia e Noruega. 7 da manhã, daqui a pouco, Austrália e Irlanda. E o Brasil, seu Edu? O nosso querido Brasil, as nossas queridas meninas no grupo F. É Brasil, França, Jamaica e Panamá. E na segunda-feira, 8 da manhã, anota aí em Gibá. Segunda-feira, 8 da manhã, dia 24, Brasil e Panamá. Depois, no dia 29, sábado, e tá longe ainda, Brasil e França. E dia 2 de agosto, uma quarta-feira, Brasil e Jamaica. E deixa eu ver só o Brasileirão aqui, Giba. Brasileirão, Série A, nós estamos na quinta-feira, né? Vai ter jogo, olha, tá rodando aqui, chegou. Então, sábado, 16 horas, Flamengo e América Mineiro. Sábado, 4 da tarde, Palmeiras e Fortaleza, Allianz Parque. Sábado, 8h30, Cuiabá e São Paulo. Cuidado com o Daverson, hein? Tricolor, cuidado. O Daverson é rabudo pra fazer gol lá no Cuiabá. Sábado, 18h30, Bahia e Corinthians. Sábado, 18h30, Fonte Nova, Bahia e Corinthians. Sábado, 9 da noite, Grêmio e Atlético Mineiro. E o Filipão ainda não ganhou no Atlético Mineiro, é mole? Domingo, 16 horas, Santos e Botafogo do Rio na Vila. Domingo, 16 horas, Red Bull Bragantino Internacional. Domingo, 16 horas, Independência, Cruzeiro e Goiás. Domingo, 18h30, Vasco e Atlético Paranaense, lá em São Januário. E na segunda-feira, 7 da noite, Curitiba e Fluminense. E aqui na Bandeirantes, você ficou em dia com a bola. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Sim, conforme prometido, olha, quem ganhou a furadeira Uesco foi o Eli César Guimarães. Eli César Guimarães ganhou a furadeira Uesco, a nossa promoção aqui no nosso apito final. No apito final, não é mais jogo aberto, é apito final. A promoção vai continuar e a gente vai falando, você vai entender, vai ficar craque, vai sempre concorrer. Todo apito final tem a furadeira Uesco. Humberto Loser, primeira vitória fora de Campinas. Guarani 0, aliás, Guarani 1, gol do Derek. ABC 0, ABC 0, Guarani 1. Oi, pois não, Humberto Loser vai falar. Humberto, eu queria que fizesse uma análise da partida e falasse também sobre a importância de mais uma vitória para essa sequência positiva que o time vem tendo sobre o seu comando no Campeonato Brasileiro. Boa noite, vitória importantíssima, né? Sabíamos a dificuldade que iríamos enfrentar aqui hoje, um adversário que vinha crescendo, não condiz o nível de atuação que eles tinham tido nos jogos anteriores com a pontuação que eles se encontram. Sabíamos a dificuldade, mas nos agradou muito a maneira a qual nós jogamos na noite de hoje, uma equipe madura, sabedora do que queria dentro de campo. Primeiro tempo, o qual nós controlamos todas as ações do jogo, neutralizamos aquilo que a gente entendia que poderia nos gerar dificuldades. Muito mérito dos atletas por entender a nossa estratégia e levar para campo, principalmente sem bola, esses ajustes defensivos, neutralizando os pontos ofensivos do adversário. E quando tivemos a bola, não perdemos o nosso ímpeto ofensivo, soubemos controlar, fazer a nossa circulação. A gente sabia que o adversário queria nos empurrar para o lado para poder pegar essa bola e transitar. Conseguimos ter
o controle da partida, nos faltou um pouco mais de eficácia ali para a gente poder sair com a vantagem para o intervalo, mas a equipe voltou bem, com o mesmo nível, conseguimos fazer o gol e a partir dali controlamos a partida sem nenhum tipo de susto. O adversário teve uma possibilidade ali somente numa bola parada, mas a equipe poderia até ter ampliado o marcador, ter uma vitória mais tranquila, mas é parabenizar o elenco, parabenizar mais uma vez esse grupo que tem se dedicado, tem se entregado, e hoje é mérito deles. Essa vitória mostra a força desse grupo e agora é descansar e a partir de amanhã pensar o nosso próximo adversário, mais um confronto aí que teremos pela frente. E a expectativa é que a gente possa levar para campo o nosso melhor futebol para que dentro de casa, com o apoio dos nossos torcedores, fazer o fator casa prevalecer e conquistar mais uma vitória. Sobre as estreias do Kaique e do Douglas Borges, como é que você avalia a estreia deles? Avalio bem, mostra novamente a força do grupo. Hoje o Pegorari vinha muito bem, precisamos aí da entrada do Douglas, como foi no Álvaro lá também, que entrou no jogo contra o Criciúma, foi muito bem. E o Douglas chegando, já entendendo aquilo que a gente pensa, na iniciação foi muito importante hoje. Então um atleta engajado, comprometido, quis vir para o Guarani, então a gente está bem servido nessa função. Assim como o Kaique também entrou no jogo, devido ao desgaste do Mike. A gente sabe a dificuldade de você entrar na linha, o jogador de linha entrar no final da partida, principalmente num setor onde o adversário estava colocando 2 atletas tentando uma infiltração, mas entrou com personalidade, quando teve a bola procurou seus companheiros para fazer as conexões, mesmo com pouco tempo também atento às informações que a gente tem passado. É mais um atleta que a gente conta, que tenho certeza que irá crescer junto com os demais companheiros. A expectativa é que ele possa estar nos ajudando ao decorrer dessa jornada. Para fechar, com a expectativa do próximo jogo, o Guarani é muito forte em casa. Qual a importância do apoio do torcedor nessa partida também? É de fundamental importância. A nossa casa, desde quando aqui chegamos, a gente sempre tem pregado isso, né? A casa nossa é onde que você se sente mais confortável, mais seguro. A gente tem conseguido, mesmo com os rivais diretos, obter êxito, né? Conseguir vitórias dentro de casa. Tivemos uma dificuldade tremenda, claro, contra o Londrina. Então isso serviu também de aprendizado para nós. Então hoje é celebrar, comemorar, parabenizar aos nossos atletas, os torcedores que aqui estiveram presentes, aqueles que ficaram em Campinas e mandando a sua positividade. Esperamos contar com o público aí para nos apoiar do início ao fim. Eu conheço a força dessa torcida, eu conheço a força dessa arquibancada. Então a expectativa é que eles possam estar junto conosco no domingo, nos apoiando do início ao fim, para que juntos possamos conseguir mais um objetivo de vitória. Um jogo dificílimo, o Atlético vem crescendo, vem investindo alto também, para poder buscar um objetivo, mais um confronto direto, mas é celebrar na noite de hoje e a partir de amanhã começar a voltar as nossas atenções para esse jogo, criar a melhor estratégia, que a gente possa ir a campo e ofertar a nossa melhor versão, porque é isso que irá nos aproximar do nosso objetivo, que é a vitória. Muito bem, palavras de Gilberto Loser, técnico bugrino. Vitória Guarani 1-0 lá, Arena das Dunas, gol do Derek a 7, segundo tempo. Marcou aí a estreia do goleiro Douglas Borges, 34 anos. É isso aí, Guarani termina aí a rodada na 6ª posição com 29 pontos. Está aí a 4 pontos do G4, domingo 11 horas, Guarani e o Atlético Goianiense fechando o turno. E a Ponte joga amanhã, sexta-feira, contra o CRB em Maceió. Vamos embora, Giba! Nosso querido Giba, vamos embora, gente. 2 madrugas não é fácil não. Ontem também começou 21h30 o jogo da Ponte com a Juventude. Esse horário é jogo duro, mas com enorme satisfação e agradecimento a você aí no FM, faixa estendida, você no AM 1170, você no YouTube, faça a sua inscrição, tá faltando pouquinho para 20 mil. Lembrando que logo mais 11h30 tem o Nossa Área aqui na Rádio Bandeirantes com o CH, meio-dia na TV Bandeirantes, os donos da bola, o Batista comandando, todos os nossos analistas, comentaristas. E 17 horas, Esporte em Debate aqui na Rádio Bandeirantes, com o amigo Batista apresentando. Trabalhos técnicos de Gil Kleber, Gabriel Ribeiro e o incrível Gilberto Suf. A você, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Uma ótima quinta-feira, ótima sexta, sábado, domingo. Contamos com o seu prestígio, com a sua audiência. Vai continuar a promoção da Uesco. O Eli César Guimarães ganhou, hein? Eli César Guimarães, a produção vai entrar em contato com você, viu, Eli? Para a retirada da furdadeira Uesco,
E, ó, sexta-feira, jogo da Ponte vai ter. Domingo pela manhã, vai ter. Vai seguindo, vai nos acompanhando que você vai concorrer e com certeza com enorme chance de ganhar. Amigos, um grande abraço, muito obrigado, bom dia e eu volto amanhã. Amanhã, sexta-feira, eu volto. Se Deus quiser. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Que o outro. A Polícia Federal está inclusive investigando um possível cartel no mercado. Olha só.